coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. Nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Exatamente 20 horas, 31 minutos, horário de Campinas. Lucas de Souza. Meu instrumento é a voz, minha alegria é narrar. Eu tô aqui feliz da vida nos canais Futebol Interior até minha vida terminar. A você ligado, conectado nos canais Futebol Interior no YouTube, no Facebook, no Rumble, seja mais do que bem-vindo a mais uma jornada esportiva, 33ª rodada Campeonato Brasileiro Série B. Faltam 6. Depois deste jogo, faltarão mais 5 rodadas, 15 pontos em disputa, para descobrirmos os times que avançam até a Série A ano que vem, aqueles que vão para a Série C em 2024 e, claro, o grande campeão da competição. E, claro, você é nosso convidado, fique à vontade, a casa é sua, aqui os canais Futebol Interior, nós vestimos a camisa e torcemos por você, desde já. Pedindo o seu like, pedindo o seu comentário, pedindo a sua participação. Jornada importante, confronto direto pela vaga ao G4. De um lado o Mirassol, jogando em casa, vem embalado. O técnico Mozart Santos encontrou aí uma maneira de encaixar esse time do Mirassol. E o Guarani, que vem de derrota para o Vitória. Mas, como nós sempre dissemos desde o ano passado, o verde é a cor da esperança. E aqui o que sobra é a esperança de ver o Guarani entre os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro da Série B, claro, sonhando com acesso à Série A de 2024. Num oferecimento de Construtora Patriani, quem compara, compra um Patriani. Acesse construtorapatriani.com.br e Atacado. Maior variedade, os menores preços. Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Shimozono, Mega Sorte, Loterias Mega Sorte pra você, hein? ST Soldas e Abrasivos. Alô, Marcelino, hein? Brincadeira, materiais de solda, abrasivos e materiais de segurança, lá no Zap, pode chamar 982500410, 982500410. Pizzeria Papagaios, sexta-feira, final de semana é dia de pizza, e pizza lá na Pizzeria Papagaios, a qualidade em fazer pizza, pede aquela de calabresa com lombo e cebola, sensacional, hein, Albert Cavalcante? Peça pelo delivery, 3256-7626. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Bebidas Poti, hein? O puro sabor da vida. Prone Alimentos e Restaurante do Dadá, Avenida Padre Manuel Bernardes, 1085, pertinho da Lagoa do Taquaral. Ou peça pelo delivery, 3744-2121. Jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior, sempre com a coordenação esportiva dele, Carlos Corsato. Direção comercial dele, que hoje está lá na Olimpesec, hein? Festa de encerramento da Olimpesec, ele, Claudinei Corsi, que agora tá na Massa FM. Que moral do Claudinei Corsi, hein? Brincadeira. Grande abraço pra você, Ney. Direção geral de Elcio, direção executiva de Elcio Paiol e direção geral dele, Arthur Eugênio Matias. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. E a partir de agora, às 20 horas, mais 34 minutos em Campinas, eu começo a girar os primeiros e principais destaques e, claro, as vozes que comigo estarão nesta super transmissão, nesta grande decisão pro Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B. Eu começo com ele, eleito o melhor repórter, locutor, jornalista de Valinhos, Vinhedo e adjacências, que já está fazendo as suas anotações aqui. Eu vou atrapalhar ele sim, e depois ele continua. Quem é ele, Felipe Marques? Albert Cavalcante. Albert Cavalcante, meu parceiro de jornada. Ele que durante a semana vive me enchendo o saco com mensagem no WhatsApp. Mas é isso aí, a parceria em primeiro lugar. Albert, boa noite pra você. Traz pra nós e pros ouvintes aqui do Futebol Interior o primeiro destaque do Bogrão. Já definido e escalado? Opa, legal. Boa tarde. Boa noite. Boa tarde, não, agora é boa tarde. 8h30, você fala boa tarde. Boa tarde, difícil, depende do seu ponto de vista. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do lugar do mundo que você esteja. Mas boa noite a você, amigo internauta, conectado nos canais Futebol Interior. O Guarani vai para uma final.
e literalmente uma final. O Mirassol, se caso o Guarani conseguir os 3 pontos, né? Jogando fora de casa, lembrando que o Guarani jogando no Maião nunca venceu o Mirassol. Nunca Mais venceu. um tabu para ser quebrado, né, Albert? Exatamente, um tabu a ser quebrado. Lembrando que caravana, né? O Guarani disponibilizou 3 ônibus para os torcedores do Guarani para poder, né? A 360 quilômetros, se eu não me engano, né? Presida, 360 quilômetros daqui até Mirassol. Né? Longe toda a vida. Exatamente. Então a carreata, né? A carreata do acesso. O Guarani vai indo atrás da turma. E o que você tá aí colocando? Não, só para liberar espaço. Então aqui. tá bom, muito obrigado. Então, né, depois disso, dito isso, né, que o Lucas de Souza tá cheio de gracinha. Eu estava aqui na minha marcação porque saiu, né, ele fez igual alguns amigos, né, ele tá rindo. A escalação saiu, porém, entretanto, quando eu ia dar meu destaque, eu estava marcando, ele já quebrou minhas pernas. Mas tudo bem, Lucas de Souza e amigos, o Guarani está definido e escalado. Então vamos lá, no pique, a escalação do Bugrão, para daqui a pouco a bola rolando a partir das 21h30. Vai lá, Alberti. É o Pegorari, Diogo Matheus, Lucão e o Alan Santos. Isso mesmo, hein? O Alan Santos, ele volta, né? Depois de 3 rodadas no banco aí, né? Sentindo a famosa lesão na panturrilha, ele está de volta. E o Mike? Aí os homens no meio campo do Bugrão. Vamos dar uma olhadinha aqui para mim não falar besteira. Isso mesmo, Matheus Barbosa, o camisa número 5. E claro, né, ele que treinou durante a semana e todos ali estavam criaram a expectativa que o Wenderson estaria no lugar do Matheus Bueno, mas claro que não. É ele, né, o Lucas Araújo, que toda vez que entrou andou performando e muito bem. Os homens de frente do Guarani é o Bruninho, camisa número 27, e também o Pablo Tomás. Isso mesmo, amigos. Pablo Tomás, o camisa número 7, ele entra no lugar de Bruno José. Tivemos a informação que o Bruno José, né, pelo famoso desgaste físico, ele não estaria em campo. Aí depois iremos ali passar os bancários, Lucas de Souza e amigos, mas o Bruno José, ele não está entre os titulares. E lá na frente temos o João Vitor da Lapada e lá na frente o Derek. Levanderek está no banco de reservas. Bruno Mendes é escolhido para performar entre os 11 para essa final contra o Mirassol. Lembrando que o Bruno Mendes, né, na partida contra o Mirassol no primeiro turno, o jogo estava empatado difícil. Ele entrou, primeiro toque na bola, um golaço. Exatamente, ele fez um golaço. Então vamos passar aqui o Guarani no pique no rádio. Vamos lá, Albertinho. Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Mike. Matheus Barbosa, Lucas Araújo, Bruninho, Pablo Tomás, João Vitor e Bruno Mendes. Falou Albert Cavalcante, os destaques do Guarani. E do outro lado, o destaque do Mirassol. É o Leão, hein? O Leão Mirassol, que vem pra enfrentar o Guarani, joga em casa, vem pra cima do Bugre, que também busca uma vaga nesse G4 aí, Alberti. Dentro da sua melhor série vitoriosa dos últimos 2 anos, o Mirassol chega após 4 vitórias consecutivas sobre Ponte Preta, SEG-B, Londrina e ABC. A última vitória foi há 10 dias contra o ABC, fora de casa, e fez o Leão chegar a 52 pontos e ficar apenas 3 pontos do G4. Antes, descartado pelas estatísticas, tinha apenas 8%, né, para poder chegar ali, né, dos acessíveis, entre aspas, né, que poderiam ali performar no G4, por incrível que pareça, hein? Agora aumentaram aí para 30% as chances de subir para a Série A. Ou seja, hoje é literalmente a final. Hoje é o famoso jogo de 6 pontos. Hoje é o mata-mata, Lucas de Souza. Hoje é final, não tem amanhã. Muita gente até dizendo, mas tem 3 jogos em casa. Tudo bem, mas tem que pontuar fora. Se quiser permanecer entre os 4 primeiros colocados, tem que pontuar fora de casa. A régua de pontuação deste Campeonato Brasileiro tá lá em cima e o Guarani precisa fazer a sua parte hoje. E a jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior tem opinião. Opinião com ele, a experiência, a elegância, né? A conjectura da coisa, a análise tática, a visão além do alcance. A camisa diferente. A camisa diferente, é o nosso camisa 10. E quem que é o nosso camisa 10, Felipe Marques? Wagner Ferreira. Nosso presidente, Wagner Ferreira. Uma boa noite pra você, presidente. Conta pra gente, né, qual a sua opinião em relação a essa escalação e, claro, sua expectativa pra daqui a pouco, Mirassol e Guarani. Boa noite, Wagner Ferreira. Muito boa noite, meu caro Lucas, Albert Cavalcante, Felipe comandando a nave espacial aqui.
Bem, é o seguinte, só tem uma vaga em disputa, né, nesses 4 que vão subir para a elite do futebol Só brasileiro. uma, presidente? Só uma. 3 já estão ocupadas. Ou você não concorda que Vitória, Sport e Atlético Goianiense já estão lá? Pode até ter uma surpresa aí por causa dos confrontos diretos, mas Guarani acho que briga... O esporte, você considera que realmente já está fechado, apesar dessa oscilação que vai apresentando? Mas ele tem os confrontos que se apresenta para o Sport, são bem mais fáceis do que, por exemplo, o Juventude. O Juventude tem um caminho fácil, né? Pelo Novo Horizontino, acho que a tarefa do Novo Horizontino é muito mais difícil do que todos. Então eu acho que a briga vai ficar pela 4ª vaga entre Guarani, né? Se o Guarani vencer hoje, já deixa o Mirassol para trás. Agora a briga vai ser com o Juventude. Agora, pode acontecer alguma coisa na 3ª vaga também, né? Pode acontecer em função dos vários confrontos que nós temos no decorrer da transmissão. Podemos até dissertar aqui quais são os confrontos. Eu tenho até anotado aqui os clássicos que tem. Assim, confrontos diretos, né? Para dizer bem claro. E o Guarani tem tudo para conseguir o resultado. Todos que acompanham o nosso trabalho, no final da partida contra o Vitória, que é que eu disse aqui que eu faria de novidades para esse jogo de hoje, que eu colocaria o Pablo Tomás. Não sou engenheiro de obra pronta, eu comentei antes. Né? Por isso que ele é diferenciado. No planejamento eu já sugeria, e não é que... Não ouvi nada, não teve informação nenhuma. Mas pelo que a gente está vendo, que o Bruno José em 2 partidas... O campo responde, né, presidente? Exatamente, então... Informação. Opa. Vamos lá, Albertinho. E o Bruno José está no banco de reservas. No banco, então foi uma opção tática não mesmo, foi, né? Então, porque eu tive a informação antes, né? Bem antes estávamos aí há 2 horas a 380, né? A 380 que o Bruno José estaria no banco de reservas por conta de desgaste físico e o Derek no banco de reservas para o Bruno Mendes entrar, sim, por opção. Né? Então ele está no banco de reservas. Então, olha, o Humberto Lousa está de parabéns. Ele não fez nada mais do que o óbvio, né, que o torcedor estava realmente solicitando. A volta do Alan Santos para dar mais segurança na zaga. Vejam que a partida que o Guarani fez contra o Vitória, os 2 gols saíram nas barbas dos 2 zagueiros. Deram uma liberdade danada para o Léo Gamalho no primeiro gol, né, com a defesa do Pegorari. A bola foi recolocada na área e ninguém esperava. Aí, cadê a dupla de zaga? O Léo só desviou, sem culpa nenhuma, para o goleiro do Guarani. O segundo gol, então, a bola parada. Pode tomar gol de bola parada, esperando que um zagueiro venha lá de trás e ganhar da zaga do Guarani. Então, foi 2 descuidos da zaga, por isso que eu digo. O Guarani está com a zaga reforçada hoje, com o Alan Santos. E no meio-campo, eu acho que vamos ter uma pequena alteração tática, porque geralmente o Barbosa costuma jogar de primeiro volante, mas hoje acho que vai inverter. Eu acho que o Araújo vai ser o primeiro e o Barbosa vai sair para o jogo. E o Bruninho vai ter uma certa liberdade. Então eu acredito muito nesse meio campo do Guarani. E no ataque, eu dizia isso também, né? Além do Pablo, que eu esperava que entrasse e realmente vai entrar, entre Derek e Bruno Mendes ia ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Porque os dois estão aí numa fase não muito boa de gols, né? Jejum de gols para os 2 lados. Mas de qualquer maneira é uma mudança. Se não vinha bem, tem que mudar, ele mudou. Então tá de parabéns Humberto Lousa, espero que ele tenha sucesso com as suas escolhas e vamos lá, Guarani. Esta é a palavra dele, Wagner Ferreira, nossa análise tática em carne e osso aqui nos canais Futebol Interior. Abraçando o Shotoku Maccabi lá em Nagoya, hein? Agora em Nagoya, 8h43 da manhã e o Shotoku Maccabi aqui conosco, hein? Então eu acertei. Aí quando eu dei o bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do ponto de vista. Porque é o mundo inteiro, Albert Cavalcante, acompanhando aqui os canais Futebol Interior. E ele também conosco, hein? Carlos Silva, mandando aqui Parelheiros, capital com Guarani. Vamos subir Bugré, avante Guarani, amor eterno, valeu Carlos Silva. E ele, Palica, Everton Borges, meu amigo do coração, ele que é corredor de kart, viu presidente? O Everton Borges. É mesmo? Você já correu de kart, Albert? Eu corri do kart, né? Mario Kart. Eu do kart, Mario Kart. Para não ser atropelado. Exatamente. O Everton Borges, ele é corredor, chama nós. Ele é piloto oficial de kart, ele tem patrocínio da Lençol. É mesmo? Tem... Vamos conversar. Palica, pega meu zap. Manda o zap aí, manda o meu zap aí pra nós trocar uma ideia. Porque seria muito legal ter ele aqui, ele manja muito de futebol. Ele é São Paulino, né? Grande o Palica. Tive a oportunidade de trabalhar com ele assim que cheguei aqui em Campinas. Realmente tá sempre acompanhando nossas jornadas. Boa. Gente do vamos mais trocar ideia. Palica, tamo junto. O nome dele é Everton, mas o apelido é o Palica. Ô, Palica, vamos trocar aquele tete a tete, aquela ideia lá. Manda uma mensagem pro WhatsApp. Manda o WhatsApp para o Lucas de Souza pra gente trocar aquela ideia. É isso aí. O João Godoy também secando o Guarani, mas tudo bem. Aqui nós
vestimos Não, a camisa, Godoy, torcemos pô, por não. você, aceitamos nóis, tamo qualquer, mas junto, desde velho. que não seja desrespeitoso, Tamo né, junto, galera? velho. Tamo junto, pode Hoje. secar o Guarani, não tem problema, mas aqui a transmissão é pro torcedor do Guarani, claro, respeitando todos os clubes. Vamos fazer o seguinte, agora em Campinas, 20 horas, 45 minutos, 15 para as 9, vamos para um rápido intervalo. Na volta, a gente fala um pouco mais dessa 33ª rodada da Série B que já começou, faz a projeção, fala das ODDs pro jogo de daqui a pouco, né? Os palpites para Mirassol e Guarani. Ah, o quê? É, as ODDs. Que é isso aí, a Lucas? linguagem dos palpites. ODD? É. Que é isso? Vamos falar Marca muito sabão, de Guarani sim. e Mirassol, e claro, os palpites para o jogo de logo mais. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. A Patriani está lançando o prédio mais tecnológico do Parque Prado, um bairro muito desejado de Campinas. Os apartamentos têm 3 suítes, varanda com churrasqueira a carvão e gerador que atende até o Wi-Fi. Cada apartamento tem uma vaga para SUV grande e outra para carro elétrico. O prédio tem até fazenda de energia solar que reduz a conta do condomínio. Tem beach arena para jogar beach tênis, vôlei e futevôlei na areia. Outro diferencial é a casa de campo no condomínio, que tem entrada independente. Tem piscina exclusiva e área gourmet com churrasqueira e chopeira. Até a piscina é diferenciada, pega sol o dia todo e fica acima do nível da rua, garantindo sua privacidade. A academia é totalmente equipada, com espaços para spinning, funcional e pilates. E tem uma bela vista para a reserva natural. A família toda se diverte, inclusive os pets, que podem brincar à vontade no Pet Place e se higienizar no Dog Wash. Conheça o Reserva Prado Patriani, será de longe o prédio mais tecnológico do Parque Prado. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Lucas de Souza. Alegria. Fazer o que gosta e aqui nos canais Futebol Interior, eu, Lucas de Souza, tu é feliz da vida. Estamos de volta com o nosso pré-jogo inteligente aqui dos canais Futebol Interior, já com 47 simultâneos, hein? Hoje, presidente, hoje a audiência vai lá em cima. Hoje, Quanto? 47 aqui. Para, mano. Você entendeu? Então é o seguinte, 47 hoje eu quero 100 simultâneos até os 15 no Ah. primeiro tempo. Então, curta, Ah, compartilhe, pelo amor de Deus, comente você quer a nossa nada. jornada e desde já nós agradecemos tudo, hein? demais o carinho da sua audiência. Então, eu vou estar aqui no YouTube lendo a sua mensagem, abraçando a vocês que estão nos acompanhando. Ela já chegou, hein? Vaidade em pessoa, minha querida esposa. Hoje eu quero parabenizar meu cunhado, Luami Natan. Natanzinho, beijo no seu coração. Beijo, Natan. Estão
estão jantando fora hoje. Eu fiquei sabendo que chique. até na faixa foi. Eu ouvi, viu? Qual é o nome dela mesmo? Lohane. Eu tava aqui no ponto eletrônico que eu vi, foi na faixa, na voz hein? da consciência, né? Foi na faixa, hein? Tá certo isso aí, viu? Muito tá certo. bem. E aqui não come nada. Lá né? no Facebook, o Albert Cavalcante é quem vai ler sua mensagem. Já tem a galera aí no Facebook, mas, Albert? obviamente, tem ele, né? O Anderson Luiz Grigoleto, que antes... Olha lá, Presida, você viu, né? Antes de começar aí a jornada, ele já mandou aquela mensagem enigmática, cheio, né? Sabe aquela bola bandida dentro da grande área? Sai daqui, Grigoleto! Não, ontem nós Seca tivemos a live lá na Rádio Grigo. Resenha dos amigos, né? E ele deixou bem claro, assim, eu ouvi, com isenção de qualquer clubismo. Clubismo, exatamente. Ele disse 1x0 Guarani e 1x0 Ponte na segunda-feira. Ele falou mesmo. Ele até cortou e mandou pra mim depois não... Foi uma análise técnica, não, nem com o coração, nem, né? Mas engraçado que depois ele mandou uma mensagem meio assim, sabe? Aquela risadinha meio de lado, assim. Mas tudo bem, vou acreditar nele. O Grigol, um beijo no seu coração. Infelizmente, hoje eu não pude participar da resenha dos amigos. Estava aí correndo atrás da lebre, como diria o outro. Também temos o Walter José. Boa noite a todos. Boa noite a todos vocês. Bom trabalho pra vocês e flechada neles. Renato Silveira, Guarani 2, Mirassol 1. Isso mesmo. Evandro Lago. Vamos, Bugrão, 2x0 hoje pra nós. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Grande Matozinho. Quanto? Boa noite a todos. Só isso que ele mandou. O Edeno Anderson Bianchi mandou um joinha. O Irineu Barbinha. 3x1 pro Bugrão em cima do Mirassol. E o Valdinei Antônio. Eu acredito na vitória do Guarani. E vocês aí? É óbvio. Hoje eu vou dar uma de Presida. Presidente, assim, ó. O campeonato inteiro foi 2x1, 2x1, 2x1. Começou todo 2x0, deu errado. Eu vou ser 3x0. 3x0 pro Bugrão. 3x0 pro Bugrão. Vamos conferir no final. Matozinho, confiante assim, um pouquinho menos, né? Matozinho mandou 1x0 aqui, ó. 3x0 pro Bugrão, fora os ameaças. Só lembrando, hein? A caravana bugrina foi, e eu tenho a informação, né? Que eles foram com todos os apetrechos daqui de Campinas pra Valinhos, irão transformar o Maião no brinco de ouro Maião. E é o seguinte, isso, presidente, é importante porque o jogador sabe que a torcida faz esse esforço, vai criar um clima, um ambiente extremamente favorável e, claro, os jogadores em campo vão comparecer, né? A gente espera que eles compareçam em campo para retribuir esse carinho do torcedor que acredita no acesso. Inclusive, joga nas costas dos jogadores aquela responsabilidade da resposta ao torcedor. O cara vai de Campinas a Mirassol, aí 300 e quase 400 quilômetros, isso para ir, né? Fora a volta na madrugada aí. Qual que é o nome daquela pista? Tem uma pista que vai... Qual que é o nome? Tem uma... que também estão fazendo obras nela. Então é problema... Você falar pizza, falei, pizza. Não, são 363 quilômetros de Campinas para Mirassol. Então, e tem uma pizzeria, não, que nada, tem uma pista, né, lá que também tá tendo a duplicação ali, também tá meio difícil. Então, imagine só, né, alguns grupos aqui, nós vimos aqui que os ônibus saíram aqui de Campinas, aqui estão por volta de 3 horas, 2h20. Então, assim, é aquela, né, presida? Mais do que nunca, né, Lucas de Souza e amigos, o Guarani precisa de toda a força e daqui nós iremos mandar a nossa energia positiva. Com certeza. Se houve uma participação aí da diretoria, né, colocando algumas facilidades aí, né, por torcedor, tá, parabéns também, porque tem que realmente... Parece que até alugaram um ônibus, né, o Albert? Mandaram 3 pros sócios, 3, né, 3, né, porque o primeiro foi em 92 lugares. Pá, fizeram assim, ó. Eu ouvi numa outra emissora aí que o Guarani ia dividir o estádio, metade de torcedor do Guarani, metade pro Mirassol. Eu acho que é um pouco de exagero, né, porque embora o Mirassol não tenha grande torcida, não vai, né? E o estádio é pequeno também. 4 mil, acho que 4.100 e alguns. Mas vai depender do barulho. Quem fizer mais barulho, sim, vai levar vantagem. Ganha a parada. Mas eu acho que nós vamos mandar a barata. É o seguinte, você falou de palpite, o presidente deu o palpite dele. Você deu o seu palpite, presidente? 2x0. 2x0. O meu palpite 2x0 pro Bugrão. Só que é o seguinte, a Bet365, parceira do futebol interior, viu, Albert? Segundo o site Bet365, aposte lá na Bet365, você tem desconto fazendo isso pelo portal Futebol Interior. Colocou da seguinte forma, Mirassol 1,83, ou seja, você investe 1, volta 1,83. Empate 3,50, né? E o Guarani 4,50. Dentro dessa projeção, pelo fato de jogar em casa, tá no momento melhor, vamos dizer assim, os resultados do Mirassol são melhores que os do Guarani.
Segundo o site Bet365, o Mirassol seria favorito. É mais ou menos por aí ou você acha que não é tão bem assim, Albert Cavalcante? Olha assim, eu vou entender. Agora já você para 85 simultâneos, exato, eu vou mesmo. Sendo assim, você quebra minhas pernas, porra. Deixa eu falar pra você. Desse esquema, eu vou ser sincero, tá, presidente, amigos, eu não entendo de jogo assim, tá? Eu gostaria que você explicasse pra mim o seguinte, eu vou perguntar mesmo de coração. Por favor, fica à vontade. Quando você disse que o Mirassol é 1,83, quer dizer que cada R$1 que eu invisto R$1, sim, volta pra mim 1,83. É isso. Então cada R$1 que eu apostar no Guarani, volta 4,50. Exatamente. Como vocês são burros! Vai dar Guarani! Isso aí, investa no Guarani! Mãe, é isso mesmo? É isso mesmo. E o empate? Então quer dizer assim, cada R$1 apostado no empate volta 3,50. É isso? É isso. Mas agora, é isso mesmo? Mas esses caras é burro pra caramba! Vai pagar mais no vencedor? Agora, falando sério, né? O Mirassol ele vem numa crescente, isso é verdade, né? Mas ele vai dar de frente agora com o trem verde. Ele vai dar de frente com o Bugrão. Galera, pode apostar no Guarani. Mas assim, agora falando em já pra números, 137 simultâneos, hein, galera? Então. Muito obrigado. Vamos pra cima, família. Então, vamos compartilhar. É o seguinte, aí você quebra minhas pernas. Mas tudo bem, mas voltando ao assunto que a gente tá falando aqui de apostas, né? Em relação a números de apostas, né? O Mirassol vem com 4 vitórias consecutivas. Exatamente. Né? E o Guarani vem agora enfrentando as equipes que, vamos dizer que agora é o mata-mata. Quem perdeu agora vai eliminando. O Vitória venceu agora, né? Acabou de vencer o Sampaio Corrêa. Já era. Já era. Abre uma distância, a gente já vai passar os resultados da rodada, venceu por 1-0. Se eu quebrei suas pernas, já era. Mas eu vou falar uma coisa pra você, já era. O Vitória, já temos, como diz o presidente, né? Só temos uma vaga, né, presida? Em tese sim. Já é, mas tese, o sim. Vitória já disparou. Três ocupadas e uma ser preenchida. Já era, né? Isso aí já era. Então agora o Guarani tem que fazer o quê? Tem que tirar o Mirassol da jogada. Porque ontem o Tombense fez um belo favor pro Guarani. O Tombense Bugrino ali acabou segurando o Vila Nova. Porque se o Vila Nova vencesse, né, presidente, ia passar a deixar o Guarani na 6ª posição. Exatamente. E o Guarani teria a mais que obrigação de entrar pilhado pra jogar contra o Mirassol. Lembrando que o Guarani nunca venceu o Mirassol lá no Maião. Então temos esse tabu. Mas pra mim aí, esse negócio de número aí, pode jogar no Guarani, Lucas Souza. E aí, presidente, você concorda com essa projeção aqui do site da Bet365? É mais ou menos por aí? Isso aí é como projeções de acesso e rebaixamento. Os caras ficam sentados lá num ar-condicionado, numa poltrona, e fazendo projeções matemáticas. Agora, futebol não é uma ciência exata. Ele vai por aproximação, probabilidades. Então isso aí, aposta é a mesma coisa. Então eu não acredito nisso aí, não. Esse negócio que o Mirassol vem jogando aí, tem 4 vitórias seguidas, o Guarani vem de 2 jogos sem vencer, não quer dizer nada. Eu acho que... Até porque tem que colocar também o nível dos adversários. Cada jogo tem a sua história e não pensem que o Guarani tá com medo do Mirassol. O Mirassol também não tá com medo do Guarani. Se perder hoje, ele tá fora do baile. Exatamente. Então... Hoje é o jogo do famoso mata mesmo, né? O mata. Mata, porque agora faltando 5 rodadas, tirando não quer dizer que vai estar encerrada a possibilidade. Não, mas só que assim, você acaba colocando uma distância grande sobre... Porque a matemática do Guarani, né, presidente e todos que nos acompanham, a matemática do Guarani é o seguinte... 65. É lá atrás, é olhar pro quinto colocado, né, presida? A distância que você tem que abrir pro quinto colocado. Hoje o Guarani, obviamente, é o quinto colocado, ele vai entrar vai entrar jogando hoje. Então, se o Guarani, ele vai conseguir os 3 pontos, ele já matou, ele vai matar o Mirassol, por quê? Porque dependendo o Guarani tem 3 jogos em casa. É isso. Então, Botafogo, Criciúma e ABC. Cara, é assim, eu não quero botar pilha em ninguém, né? Mas, presida e amigos, se o Guarani vencer hoje, eu ousa dizer que o Guarani, ele colocou mais que a unha na Série A. E é o seguinte, pelas alterações que a gente já falou aqui, né, presidente, que o Humberto Louser fez, ele observou, e o Humberto Louser, ele tem isso de positivo, né? Ele vê o que o campo tá mostrando pra ele não tem medo de mexer. O Guarani já teve problemas com outros treinadores que a gente via que não tinha condição tal jogador jogar, ele mantinha. E passamos problemas com isso. O Louser mexe aonde ele pensa que vai melhorar o time. E quem sabe hoje essas mexidas dele, por exemplo, o Lucas Araújo, o Matheus Bueno já faz tempo que não joga bem, né? O Bruno José da mesma forma e o Derek. Já pensou esses camaradas, cada um marca um gol, 3-0 pra nós? E você já pensou que com essas alterações aí o Guarani faz uma excelente apresentação, ganha o jogo?
Tem que fazer uma estátua para Humberto Lousa, porque é praticamente como o Albert disse, uma unha na... Porque você tá com uma unha. E outra coisa, lembrando até mesmo... Já para 150 simultâneos, hein, Albert? Então, aí cadê o Felipe? O Felipe Marques deve estar batendo no tambor. O Felipe até... Meu Deus do céu, o Felipe Marques caiu, desmaiou. Volta aí, meu amigo. Mas em cima disso, né, até me perdi, Lucas. Pontuação. Nem da pontuação também dos jogadores, por exemplo, o João Vitor, quem que era antes era o Bruninho no lugar do João Vitor, e o Humberto Lousa, ele achou, entre aspas, o Bruninho no meio e achou o João Vitor da lapada lá em cima. Exato. E acabou dando certo. Aí quando a gente acha que o antídoto acabou, aí entra a mão do treinador. Ele viu que o Pablo Tomás, ele vem performando melhor que o Bruno Marcou José, o gol, inclusive, contra o Vila Nova. Exatamente. E agora ele também acabou percebendo que eu de coração mesmo, assim, eu achei que ele ia manter o Valber. E pra mim, o que o Humberto Lousa tá fazendo é uma loucura. Tirar o Valber e colocar o Alan Santos. Pra mim, tá? Pra mim. O Alan Santos tá 3 partidas sem jogar. Pra mim, tá? Aí depois mesmo com o Valber tendo apresentado uma certa oscilação. Então, mas aí que tá. Zagueiro, né? Zagueiro, goleiro, né? São setores, né, presida, de confiança. Mas o Alan Santos tem uma saída de bola melhor do que o Valber, né? Então, o meu medo... Mas o meu medo é saída de bola, o Juventude que diga. Saída de bola boa, é o Botafogo. Então, é assim, né? Se levar pra esse lado, então deixa ele no... Não, mas agora... Eu penso assim, vamos dizer assim, que ele está mais frio, né, presida? É mais frio, está com os pneus ainda que não estão quentes, né? Por mais que teve a semana toda, né? Mas ele tá meio assim, meio baleado. Ele tá assim, pra mim, né? Ele tava meio 70%. Durante a semana, o técnico Humberto Louser, ele treinou os dois, né? Ele colocava o Alan Santos, depois tirava o Valber. Ele colocava o Valber, tirava o Alan Santos. O Alan Santos e o Valber. Então, assim, e o Pablo Tomás, eu acho que ele andou ouvindo aqui as jornadas esportivas aqui, dos canais, e ouviu o presida. Porque eu nunca imaginei que o Pablo Tomás estaria hoje. Quando eu vi o Pablo Tomás, eu falei assim, eu vou ter que fazer, eu vou ter que passar essa informação, mesmo que eu não gosto de dar razão pro presida. Porque o presida, ele não erra. O presida não erra substituição e jogador pra próxima partida. Então, acompanha mais que o presida, ele é o homem do oráculo, ele sabe tudo. Muito bem, vai lá, presidente. Com relação ao Alan Santos, uma hora ele vai ter que voltar. Então, ele deve estar... Não somos nós que estamos escalando. É a preparação física, né? Os fisioterapeutas. Aí, tá liberado? Tá. Então, foi pro técnico. Alan Santos, era o titular? Era. Então, volta o Alan Santos. Então, como costuma dizer por aí, meritocracia, deixa o homem jogar. Deixa o homem jogar. Volta Alan Santos, Bruninho no meio, Pablo Tomás, Bruno Mendes e Lucas Araújo, por conta, né, da suspensão do Matheus Bueno, que todo mundo lembra, né? Foi expulso diante do Vitória, tá fora do jogo de logo mais. Muito obrigado desde já pelo carinho da sua audiência. Vou fazer o seguinte, mais um rápido intervalo. Na volta a gente fica em definitivo com a ficha técnica, com jogos dessa 33ª rodada. O Vitória acabou de vencer o time do Sampaio Corrêa por 1-0, jogando no Castelão, já com 64 pontos. Praticamente coloca uma mão na taça do Campeonato Brasileiro da Série B. A informação, Albertinho. Aqui estamos vendo aqui as imagens, né? O corredor amarelo, né? O corredor amarelo ali, estão fazendo a torcida do Mirassol, tá fazendo uma festa muito bonita, né? Lembra muito o corredor verde que o Guarani faz. Os jogadores chegando aí no meio da fumaça. É clima de final, Albertinho. Exatamente, muito bonito. Vai parabenizar a torcida do Mirassol, mas eu quero ver a do outro lado. A amarela tá assim, né? Eu quero ver do outro lado. Daqui a pouco então, vamos esperar a verde, já que... Olha lá, mas só que ali, ó, você viu que tem ali, ó, os torcedores ali que estão cumprimentando, né? Da torcida, né? Que é legal, o representante da Fúria, né? Uma das torcidas organizadas aí do Mirassol. Até achei que seria a nossa, né? Eu achei que isso até... Olhei, né? Que não é, parece um verde ali meio... Né? E ali eu vejo... E ali, ó, a recepção, bonita a recepção chegando ali. Bonito, gostei. Agora, aí chegou. Opa, Regis descendo do busão, Pegorari. É aquele famoso Caprioli 300 andar, né? Aquele bonito Caprioli, né? O Bruninho descendo, ali o Drubski, os jogadores ali chegando ali, a concentração toda. Esse aí um dia vai ser meu chefe, esse cara aí. É o Vaz. Aí, ó, João Vitor da Lapada, eles vão descendo, concentração. Mike da chamada telefônica. O Mike do Interurbano. E ali vai descendo os jogadores ali, ó. O Alvarinho, o Araújo, todos os jogadores ali descendo ali, você vê o nível de concentração. Focado, que bonito, né? Que bonito.
Campeonato de pontos corridos não tem final. Meu amigo. Não tem uma final, Não tem várias finais. Principalmente como vai chegando agora no final aí, meu amigo. Aí agora haja coração. Haja coração. Viu? É presidente trocando até mesmo uniforme pra dar sorte. Albert Cavalcante, o Lucas esperando o frio do caramba, achando que nós estamos lá no Rio, nas Serras Gaúchas. É uma loucura. Chama o break aí, Lucas. Vamos lá, vamos pro rápido intervalo. Na volta, toda a repercussão dessa rodada e, claro, todas as emoções de Mirassol e Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira. Ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. ST Soldas e Abrasivos, uma completa linha de materiais para a sua empresa. Atendemos Campinas e região. Trabalhamos com materiais de soldas, abrasivos e materiais de segurança. Solicite uma visita técnica com nossos representantes. 19 982 50 0410. Rua Francisco Chiaffitelli, 142, no Jardim Leonor, em Campinas. ST Soldas e Abrasivos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Lucas de Souza. Muito bem, estamos de volta para 150 simultâneos no pré-jogo, hein? Não tá com moral, hein, Albert Cavalcante? É brincadeira. O presidente falou em off aqui, bola parada, presidente? Com bola parada, imagina a bola rolando, hein? A emoção no jogo. Meu Deus do céu, pra cima, família. Muito obrigado, galera. Ó, curta, compartilhe, comente, a casa é sua, fique à vontade. Um grande abraço aqui pro Zé Santos. Carlos Eduardo Lemos Matozinho também tá aqui. O Albert vai ler tua mensagem no Facebook logo mais, viu? Galera, vou passar rapidamente aqui a rodada, né? A 33ª rodada começou ontem, né? Nesta quinta-feira, com o Tombense batendo o Vila Nova de virada pelo placar de 2-1. O Vila Nova que vinha numa crescente, foi a primeira derrota do Lisca como técnico do Vila Nova, né? Depois de 2 empates, venceu o Botafogo na última rodada, perdeu para o time do Tombense pelo placar de 2-1. Já tirou o Vila do Páreo? Tirou o Vila do Páreo, na sua opinião? Eu acho que tirou e complicou para a Ponte. Muito bem. O Tombense que tá na zona de rebaixamento, briga contra o Z4. Ainda ontem o Atlético Goianiense. Que campanha do Atlético Goianiense nesse segundo turno, hein? O time tava lá na metade da tabela, o próprio Mozart Santos, que é o técnico do Mirassol. Mas devia ter deixado o Mozart Santos lá também, né? Os caras também é injusto, hein? O Mozart Santos que montou esse time aí e vocês tiram, manda aqui pra Mirassol. Devia deixar lá, estava fazendo um ótimo trabalho lá no Atlético Goianiense. Muito bem, então o Atlético Goianiense venceu. Vamos ouvir aqui o técnico Humberto Lousa. Vamos lá, vamos ouvir o Humberto Lousa. Ela volta de lesão,
O Araújo, no lugar de Bueno, suspenso no jogo contra o Vitória, tomou o cartão vermelho. A gente vem com o Pablo, né, no lugar do Bruno José. Bruno José já vem jogando no sacrifício devido a uma pancada no pé, então se colocou à disposição do grupo para poder viajar. E se caso a gente precisar ele jogar um tempo menor, então a gente vai com o Pablo ali, que tem entrado bem. E o Bruno Mendes no lugar do Derek, para que a gente entende que a característica do Mendes é de flutuar, de presença de área, para essa estratégia que nós traçamos para o jogo de hoje vai casar melhor. Ufa. O estrategista Humberto Louser, hein? Bom, então a informação, presida e amigos... A informação estava certa, Albert. Ufa, obrigado. Eu fiquei com medo agora, não, né? Mas ele se pôs à disposição. Isso é jogador de grupo, hein? É isso. Aliás, o Guarani esse ano tá exatamente. demonstrando um espírito de grupo impressionante. Exatamente. Independentemente se você tá jogando ou não, é isso aí. Parabéns aos jogadores. É isso aí. Espírito de grupo, é guerra. É isso mesmo. Vamos subir pro Grê. E aí, presidente, o que achou da entrevista aí do Louser dentro daquilo que a gente já projetava quando saiu a escalação? O importante é que ninguém fique de biquinho, né? Porque perdeu a posição, certo? O Bruno José me parece que não é esse o cara, né? Ele já foi carregado no colo aí pelo torcedor do Guarani em jogos em que ele praticamente decidiu, né? Foi eleito várias vezes melhor em campo. Então, eu acredito que isso não vai acontecer. E a outra alteração é por motivo de suspensão e o Alan Santos volta por motivos lógicos, né? Ele era o titular e o Valber acho que não vai ficar de biquinho também porque vai para o banco de reservas. Aliás, um banco cheio de opções aí para o treinador. Tem opções para a lateral esquerda, tem o Regis ali no meio, tem Posso passar, presidente? O Isaac, tem o Bruno José, o próprio Derek, o próprio França. Então acho que dá para mexer bem no time se necessário for. Vamos lá, Albert, os bancários do Guarani. Passar os bancários do Guarani, vamos começar de trás para frente, né? Vamos lá, né? Se caso o técnico Humberto Louser queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas, presida. Você tá me lembrando o Sérgio Jorge. Não sei se você acompanhou o Sérgio Jorge nas transmissões da Rádio Cultura. Então ele era repórter de campo. Então o locutor, o narrador chamava, e agora a escalação do Guarani com o Sérgio Jorge. Ele começava do 11 para 1. Boa, de trás ponta esquerda, o meia esquerda e aí até chegar no goleiro, de trás pra frente. É diferente, né? Mas nunca deu nada, né? Não. Se eu fizer estilo, aqui... né? Então. Estilo. Eu vou começar dos bancários aqui, né? Só pro presida e os amigos já ficarem espertos aí pra ver as opções. Né? O Douglas Borges, o Derek, o Ivan Alvarinho, o Bruno José, o Bernardo, o Isaac, o Gustavo França, o Valber, o Kaique e o Iago Teles. E o Regis. Então aí o Guarani, aí, ó, o gol, quando a TV, né, mostra o gol do Bruno Mendes, né, que foi um belo E estávamos aqui e narramos esse gol ao vivo, né, Albert? Exatamente, na gaveta ali, o Muralha. E outro, um detalhe, né, o Muralha, ele adora tomar golaço. Então, era um ponto que eu ia tocar agora, porque a gente entende, né, o momento do Mirassol é um momento positivo, é um momento bom dentro do campeonato, 4 vitórias seguidas. Todavia, entretanto, debaixo das traves, o Guarani tem um goleiro muito melhor que o do Mirassol. E hoje nós entendemos aqui que o time do Guarani vai com artilharia pesada, ou seja, o Guarani vem para finalizar, vem para criar situações de gol, presidente. Tem que chutar, arrematar, aproveitar. Se é que existe uma instabilidade com o Muralha, isso aí é histórico, né? O Muralha faz defesas importantes, mas toma gols também incríveis. Isso é o mínimo, né? Eu acho que tem que aproveitar, inclusive chutar mais algum, né? Que o Guarani ultimamente não tem muito finalizado muito não, mas acho que com essas alterações, com o Bruninho mais solto, com o Pablo, com o João Vitor, agora com o Bruno Mendes, quem sabe, né? O Guarani possa ter acertar a mira e conseguir os gols. Ô Lucas, vai lá, Albert. Passar aqui no Facebook. Exatamente, que não é só você que brilha no YouTube. Eu também quero brilhar também no Facebook. Aqui é minha área, hein? Aqui o Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Boa noite a todos. Ele, né, novamente falando Guarani 1-0. O Anderson Luiz Secador Grigoleto. Rodovia Washington Luiz. Obrigado, viu? É o nome da rodovia que liga Mirassol a Campinas. Muito obrigado. Sandro Nunes, fazia tempo que não vou. Doutor Sandro Nunes. Doutor, boa noite, equipe maravilhosa. Boa noite, doutor. Quanto tempo, hein? Saudade de você. Jogo muito difícil, ele manda. O Natalino Souza Rosa. Boa noite, bom trabalho para vocês da equipe do Futebol Interior. Estarei aqui em Hortolândia acompanhando a transmissão e torcendo para o Bugre. Isso mesmo, faz muito bem. O Renato Silveira, Guarani 2-1. O Walter José, boa noite a todos, a vocês, bom trabalho e flechada neles. Valdinei Antônio, eu acredito na vitória do Guarani. E vocês aí? Nós acreditamos, com certeza. Antônio Martins, se entrar focado no jogo, ganha o Guarani. Mas tem que jogar bola porque o Mirassol não se entrega fácil.
O Irineu Barbinha 3-1 para o Guarani. Marco Antônio Vamos Bugrão. Wagner Santos, chegamos. Vai dar Guarani 2-0. O Evandro Iago Bugrão 2-0 para nós. E o Reinaldo Cardinale. Grande Cardinale. Cardinale, boa noite. Boa noite a todos, presidente Albert Lucas. Buenas noites. E o Márcio Bugre. Bora, Bugrão. Então aqui no Facebook está entregue, Lucas de Souza. Muito bem, aqui no YouTube, abraçando ele, hein? O Mário Júnior, lá do aeroporto de Viracopos, amigo aqui nosso e também do presidente Wagner Ferreira. Boa noite, equipe top, abraços, grande transmissão hoje aqui do amigo Mário Silva. Valdineia Rocha, ela manda aqui, a transmissão vai passar na Band, é verdade, vai passar lá, mas fica com a gente aqui. Aqui a transmissão é mais animada, aqui a transmissão vai ter muito mais emoção, viu, Valdineia? Quer ver pela TV? Tudo bem, mas baixa o volume da TV, deixa aqui no YouTube com a nossa transmissão aqui com o presidente Wagner Ferreira, Albert Cavalcante e comigo, pra cima. Se for o Valdinei, né? É a Valdineia, né? A Valdineia. É. Porque o Valdinei que falou lá com o Albert... Deve ser o artilheiro do time do Grego lá no campeonato da imprensa. Ah, muito bem. Tem um tal de Valdinei lá, O Valdinei. Bom, muito bom. Deita gol. É. E também aqui o Avaes Changes. O nome, hein? Avaes Changes. Manda cadê? aqui, ó. 2-1. Mas 2-1 pra quem, viu, Avaes? Manda no chat aqui. 2-1, seja pro Mirassol ou pro Guarani. Avaes. E que seria o que? Será? Catelear? Não. Talvez, talvez. Buenas noites. Fernando Donizete, conhece o Fernando Donizete, Albert Cavalcante? Porque ele me conhece? É, ele mandou aqui, ó. Fala pessoal, esse Albert é fera. Deixa eu ver se eu conheço ele. Não tem foto. Não, Fernando Donizete. Fernando Donizete. O Fernando, beijo no seu coração. Ele é o técnico da marca Spam. Tô te esperando aquela visita, aquele cafezinho que você anda devendo. Ó, você tá devendo um cafezinho pra mim, hein, Fernandinho? Eu não esqueci, essa semana você não foi. Ele falou que essa semana lá. E Fernando, não foi? Não foi. Beijo no seu coração, Fernando. Ô, Albert, eu tô sentindo falta de um apetrecho seu aí, viu? Então, aquele Cadê lá... o apetrecho? Aquele lá, eu acho que eu não sei se tá pra cá, mas tem um que tá pra lá, né? Mas deixa eu ver se daqui. Então, aquele lá, mas não seria nem um cocar. Claro que eu tô sentindo falta do cocar. Não. Tá ali? Tá. O cocar é só não, pra porque guerra. virou meme, né? Mostra pra galera aí, Albert. Mostra pra galera. Ó, isso aqui, exclusividade futebol interior. Até o símbolo do Guarani, olha lá. Ó. Cadê? Eu vou esperar o meu Isso, olha lá, ó. Boa. Pra que serve isso aí, Albert? Isso aqui é pra secar os adversários. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ver que lado aqui. É aqui, tá aqui? Onde tá? Aqui, liga. Felipe, liga aí. Aí, ó. Isso aqui, ó, secando o Mirassol. Secando o Mirassol, olha lá. Secando o Mirassol. Muito aqui, alguma bem. jogada da equipe adversária, a gente seca também. Seca também, tá certo. Toda a superstição vai depois de 14 anos. 13, né? 13, né? Subiu em 2009, né? Com o Vadão. Então fica aquela expectativa, aquela sensação de vamos chegar. 2021 faltou pouco, faltou um jogo, aquele jogo contra o Goiás no Brinco, né? Torcedor compareceu em peso, faltou pouco. Presida? Faltou pouco. Você também tava, né? Eu tava. Você estava na outra emissora ou você estava aqui? Sim, eu ainda não estava por aqui, não estava você era tendo esse concorrente, privilégio. né? Mas você lembra que aquele, viu, aquela não marcação, aquele impedimento marcado do Lucão do Break acabou com a nossa vida. Se trouxesse 3 pontos contra o Vila Nova, nós aí, estaríamos... No jogo que o Guarani Goiás, sai né? perdendo de 2-0, então, mas só que empata o jogo. Exatamente, depois empatou contra o Botafogo lá, cara. Jogo festivo 2-2, né, presidente? Exatamente. Acho que foi um gol do Yuritan, que nem existia. O Lucão, acho que fez 2 gols, alguma coisa assim, foi um gol de cabeça. Bom, enfim... Agora o Guarani tem a chance, né? Bela chance de chegar agora no G4. Até a pontuação tá melhor do que 2021 e a expectativa é bem melhor do que 2021. Muito bem, eu tava passando a rodada aqui do Campeonato Brasileiro da Série B, vamos dar sequência aqui. Dos jogos de ontem, também se venceu o Vila Nova 2-1 e o Atlético Goianiense bateu o ABC por 3-1, o ABC já praticamente já rebaixado, né, pra Série C do ano que vem. Infelizmente, o Elefante da Frasqueira subiu pra descer aí, pra jogar a Série C em 2024. Acabou há pouco, o Vitória venceu 1-0 o Sampaio Corrêa no Castelão, gol marcado pelo Osvaldo. Logo mais às 21h30, Mirassol e Guarani, e amanhã teremos aí mais 3 jogos. O CRB enfrenta o Criciúma em CRB, lá em Alagoas,
confronto direto também pelo G4, Botafogo e Novo Horizontino. Novo Horizontino vem de empate contra o Tombense, vem numa situação complicada, oscilou demais e ó, é o seguinte, quem oscilar, quem perder ponto, principalmente em casa, né, presidente, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, vai ficar pra trás. Quem é que pega? O Criciúma pega quem? Pega o CRB lá. Lá em CRB? Lá em CRB. Então, torcer pro CRB desde garotinho, né? É isso aí, lembrando que o Criciúma enfrenta o Guarani depois também. O Juventude, a gente vinha dizendo aqui, né, presidente, parece ter o caminho um pouco mais fácil, né, dentre todos os times que estão na parte de cima. Você tem os jogos do Juventude aí, presidente? Eu só tenho o confronto direto do Juventude, que é contra o Ceará, lá em Fortaleza. Ó, o Juventude depois... O único confronto... Direto não, o jogo mais difícil que ele tem. O Juventude depois desse jogo com Londrina, dessa rodada, o Juventude joga contra o Londrina amanhã às 18 horas lá no Alfredo Jaconi, vai enfrentar o Vitória, pega o Vitória, fora de casa, depois joga contra o Ituano, pega o ABC fora, a Ponte Preta em casa, né, um jogo complicado pra Ponte, e encerra o Campeonato Brasileiro diante do Ceará, fora de casa. O Ceará também não quer mais nada com o campeonato, mas enfim. Que coisa, né, o Ceará, né? Eu tinha certeza... Um investimento alto, então, e o time do Ceará é bom. E ele, o time, pelo menos no papel, não é ruim. Então, engraçado que ele caiu com investimento de Série A, né? Pois é. E normalmente os times que caem, né, eles dão aquele, né, dá aquela remexida, né? E voltam. E o primeiro semestre do Ceará foi bom, foi vice-campeão da Copa... do campeonato cearense, né? E foi o campeão da Copa do Nordeste. Exatamente. E olha, só caindo, derrocada, que coisa. 3 treinadores, agora tá com uma Wagner Mancini, né? Então, tem que secar mesmo esse Juventude aí, porque o Novo Horizontino, acho que não chega, porque ele tem aí, acho que o caminho mais difícil para chegar. O Novo Horizontino tem em casa o Criciúma, confronto direto. Vai ter em casa o Vitória, imagina. Vai jogar contra o Atlético Goianiense lá e só. Quer mais do que isso? São 3 confrontos diretos. Exatamente. E outra, vamos dizer assim que o azar, graças a Deus, foi a derrota pro Guarani. Exato. O azar dele, porque ele poderia chegar mais vivo que nunca e o Guarani poderia chegar nessa rodada mais morto do que nunca. Já para quase 170 simultâneos, muito obrigado, galera. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Complementando a rodada, o Sport enfrenta a Chapecoense no domingo. 3 jogos no domingo, hein? Sport Chapecoense às 18 horas, mesmo horário de Avaí e Ceará. Avaí. E Ponte Preta e Ituano jogam na segunda-feira, transmissão aqui dos canais Futebol Interior. A classificação de momento, antes da gente passar para a ficha técnica, o Vitória é o líder da competição, 64 pontos. Que campanha do Vitória, hein? 20 vitórias, 4 empates, 9 derrotas, 64 pontos ganhos. Em seguida, o Atlético Goianiense com 59. Em terceiro, o Sport com 56. E nesse momento, fechando o G4, o Juventude com 55. O Guarani é o quinto, com 54. Novo Horizontino é o sexto, 53. Mirassol, o sétimo, 52. Se o Mirassol venceu o Guarani, batendo a madeira aqui, gente, pelo amor de Deus. E o Mirassol ultrapassa o Guarani. Então, olha o tamanho do jogo de hoje, de logo mais às 21h30, hein? O Criciúma aparece em oitavo com 51, Vila Nova também tem 51, mas é o nono. O CRB fechando a primeira página da tabela com 49 pontos. O Ceará, o 11º, 43, Botafogo, 12º, 40, Sampaio Corrêa, 13º, 36, Ituano, 14º, 35, 15º, Avaí, 35 e a Ponte, 16ª, com 34. Na zona da degola, Chapecoense, 17º, com 33, o Tombense com 31, 18º, 19º Londrina e o ABC com apenas 20 pontos ganhos. Albert Cavalcante, 21 horas 22 minutos, horário de Campinas. As equipes estão definidas? Definidos. E a arbitragem? Escalado. Até o VAR. Na perna, que você quebrou, porque você quebrou minhas pernas, né? Porque você perguntaria se tivesse o Claudinei Corsi aqui, mandar um beijo pra ele. Então vamos lá, o Guarani está definido? Escalado. E o Mirassol? Definido. E a arbitragem? Na pedra. Então para a Prona Alimentos, em 30 segundos você confere a ficha técnica de Guarani e Mirassol. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Albert Cavalcante. E o Guarani do técnico Humberto Louser para essa final.
vem definido e escalado assim. Pegorário, goleiro, camisa número 1. Na lateral direita, o Diogo Matheus, o capitão, camisa número 13. A dupla de zaga do Bugrão, Lucão, camisa número 3, e Alan Santos, o camisa número 12. Na lateral esquerda, o Mike, é o camisa número 6. Os homens no meio-campo do Bugrão, Matheus Barbosa, o camisa número 5, Lucas Araújo, 21, e o cérebro pensante, Bruninho, 27. Os homens de frente do Bugrão, Pablo Tomás, o 7, João Vitor, o 19, e ele, o matador, o Bruno Mendes, o camisa número 9. Repeteco do Bugrão, Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Mike, Matheus Barbosa, Lucas Araújo e Bruninho, Pablo Tomás, João Vitor e Bruno Mendes. Caso o técnico Humberto Louser queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Douglas Borges, Derek, Ivan Alvarinho, Bruno José e Bernardo, Isaac, Gustavo França, Valber, Kaique e Iago Teles. E Regis Lucas de Souza. É o bravo Bugre Guerreiro, com 16 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 32 jogos, 15 vitórias, 9 empates e 8 derrotas, 54 pontos ganhos, quinto colocado, 56% de aproveitamento, marcou 39 gols, sofreu 25, na disciplina 98 cartões amarelos e 4 vermelhos, o artilheiro é o Derek com 9 gols. Próximo jogo é sexta-feira que vem, às 21h30, diante do Botafogo de Ribeirão Preto, em Campinas. Futebol interior. E o Mirassol do técnico Mozart Santos, ele mesmo, vem definido e escalado assim. Alex Muraro, goleiro, camisa número 1. Na lateral direita, o Lucas Ramon, camisa número 2. A dupla de zaga do Mirassol, Rodrigo San, camisa número 3, e Luiz Otávio, camisa número 4. Na lateral esquerda, Guilherme Biro, camisa número 6. Os homens do meio-campo do Mirassol, Neto Moura, camisa número 5, Danielzinho, camisa número 8 e o capitão Gabriel, camisa número 10 do cérebro pensante. Os homens de frente, Chico Quinho, camisa número 7, Neguebo, camisa número 11 e o matador, hein? Zé Roberto, camisa número 9. Repeteco do Mirassol, Alex Muralha, Lucas Ramon, Rodrigo San, Luiz Otávio, Guilherme Biro, Neto Moura, Danielzinho e Gabriel, Chico Quinho, Negueba e Zé Roberto. Caso o técnico Mozart Santos, ele mesmo, queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas César Renier, Thalisson Kelvin, Yuri, Manuel, Fernandinho, Julimar, Cristian, Camilo, Leandro Vilela, Heitor e Darley Lucas de Souza. É o Mirassol, que como mandante fez 16 jogos, com 9 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Ao total são 32 partidas, com 15 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. 52 pontos ganhos, é o sétimo colocado, 54% de aproveitamento. Marcou 35 gols, sofreu 27. Na disciplina, 79 cartões amarelos e 4 vermelhos. O artilheiro é ele, hein? O Zé Roberto, com 7 gols. O próximo jogo do Leão é no próximo sábado, dia 28 de outubro, às 15h30, horário de Brasília, diante do Ituano, no estádio Novelli Júnior em Itu. Arbitragem. É o trio de São Paulo, quem apita a partida de hoje, a final de hoje. João Vitor Gobi com seus auxiliares, Gustavo Rodrigues de Oliveira e Leandra Aires Cossetti. O quarto árbitro, a quarta árbitra, Adele Mara Monteiro, de São Paulo. E o árbitro de vídeo, na salinha da TI, Thiago Duarte Peixoto, também de São Paulo. Ficha técnica do jogo. Ficha técnica completa para Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Wagner Ferreira, equipes no gramado Guarani de verde. Ao contrário do que foi no Campeonato Paulista, né, presidente? Você se lembra bem, lá na taça do Troféu Independência, o Guarani jogou de branco contra o Mirassol, quando jogou aí no estádio José Maria de Campos Maia. Mas o Guarani vem de verde com seu uniforme tradicional, vem definido, vem escalado. Sua projeção para esse jogo, para essa grande decisão entre Mirassol e Guarani? Pois é, começando pela arbitragem, né? Eu acho que deveriam escalar um árbitro mais categorizado para esse jogo importantíssimo, né, dentro do campeonato. Eles escalam aí o João Vitor Gobi, ele tem 27 anos, é um personal trainer e começou outro dia mesmo, então já dá uma responsabilidade dessa para ele.
Vamos esperar que... É árbitro novo, presidente? É árbitro novo. Vamos esperar que ele tenha, 27 anos. Enquanto Poxa vida, é mais novo que eu. Um dos bandeiras tem 36 e a outra árbitra... A Leandra tem 42. Puxa vida. Então, veja bem a disparidade, né, de idade aí do trio de arbitragem. Mas tudo bem, vamos torcer para que eles passem, né, sem ser notados aí. Deixa o espetáculo por conta dos jogadores. Vai ser um grande jogo. O Mirassol tem um time certinho. Tem Deu um trabalho pro Guarani no brinco. Uma boa defesa, tem um bom meio campo, tem esse japonesinho Chico Kim que não guarda posição, tá em todo lugar, tem muito fôlego. Tem esse Gabriel, o meio armador, número 10. O lateral esquerdo Guilherme Biro costuma descer muito também. Sem falar no Zé Roberto, que é artilheiro do time. Enfim, não somos nós que estamos aqui alertando o Guarani. O Humberto Lousa deve ter passado os vídeos, já deve ter conhecimento do time, então o time está ciente do que tem que fazer. Agora, pelo lado do Guarani, não há o que contestar. Eu acho que o Humberto Lousa foi cirúrgico, né? Pontual, mexeu pontualmente no time. E eu acho que nenhum torcedor do Guarani faria restrição ao time que começa a partida de hoje contra o Mirassol. Torcer para que tudo corra bem e que o Guarani consiga o seu objetivo. Vai começar a emoção, vai rolar o melão. O time do Mirassol posicionado do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone, da sua televisão. Guarani do lado direito do seu televisor, do seu smartphone, do seu computador. É quem dá a saída de bola. A equipe do Guarani, camisa verde, calção branco, meia verde. O Mirassol todo de amarelo. É final antecipada, é final na 33ª rodada Campeonato Brasileiro da Série B. Jogo fundamental, jogo importantíssimo para o Guarani. Só a vitória interessa. João Vitor Gobi colocado no centro do gramado, vai começar o jogo. Vem para dar a saída de bola Bruno Mendes. Bruno Mendes, a esperança de gols do Guarani neste dia 20 de outubro. Tá nos seus pés, Bruno Mendes. Tá no pé, tá no seu pé, Paulo Tomás. Tá no seu pé, Lucas Araújo. Tá no seu pé, tá no seu sentimento. Vem comigo, torcedor bugrino. Vem comigo, nação bugrina, já para 200 simultâneos. Vamos para cima. Vamos subir a audiência. Vamos subir a torcida pelo bravo Bugre Guerreiro. Vai começar a emoção, vai rolar o melão. A equipe do Guarani em busca de uma vitória importante fora de casa. Estádio lotado, teve corredor amarelo, teve promessa de caravana também do torcedor bugrino. Vai começar o jogo, vai rolar a emoção. Você se prepara comigo, você vem comigo, torcedor. De dedo ligado, ouvido cruzado em mais um show de transmissão aqui nos canais Futebol Interior. Vai trilar o apito, trila o apito, o árbitro apita. João Vitor Gobi, boa sorte, Guarani! Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante de esporte bretão. Vem comigo, torcedor. Vem comigo, nação bugrina. Vem comigo, amante de esporte bretão, espalhado no Brasil, no mundo inteiro. Curtir a primeira etapa de Mirassol, Guarani, Mirassol. Travada de bola do Guarani, campo de defesa, pega horário. Pressionado, precisou mandar essa bola pela linha lateral. Primeiro lateral de graça em favor do Mirassol, que vem pro campo de ataque. Bola esticada na ponta direita, que domina a parada. Ele, Chico Kim, balançou pra cima na marcação do Lucas. Tentou passe pra trás, a bola bate em cima da marcação de João Vitor. Vai pela linha de lado lateral. Já cobrado pelo Lucas Ramon, bola no meio da boca da cozinha, afasta a defesa do Bugre, tira do jeito que dá lá do campo de defesa o Alan Santos, rebote cá com o Bruno Mendes, brigou, a bola sobrou com o Pablo Tomás, puxa na velocidade, foi puxado, é falta nele, falta em cima do Pablo Tomás, com menos de um minuto de jogo, tá parado, é falta pro Bugre na metade do campo, Albertinho. 49 segundos, né, ali puxando o contra-ataque, ele, Bruno Mendes pelo meio, achou ali o Pablo Tomás que ia passar pelo Neto Moura, hein. Ali ia puxando um contra-ataque monstro, ali é falta marcada, ele tomou um tapa, né, um pescotapa, falta marcada, primeira falta marcada. A informação para a construtora Patriani. Sobe a marcação, Mirassol, Guarani naquela saída de bola característica. Alan Santos domina, cabeça erguida, finta a marcação, despacha, manda pra frente. A bola sobe até ficar de graça no campo de defesa do Mirassol. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. ST Soldas e Abrasivos 982 50 0410. ST Soldas e Abrasivos. Trabalho de bola do time do Mirassol, campo de defesa, quem domina a parada é Luiz Otávio, grandalhão Luiz Otávio, na ponta direita, campo de defesa, ele trabalha a jogada com o Rodrigo San, na ponta direita ele estica a jogada, a linha lateral dos técnicos com ele, Lucas Ramon, vestiu a camisa do Bugre, ele tava no brinco de ouro no passado, hein, eita nós, olha a lei do ex aí, pelo amor de Deus, hein, lei do ex hoje não, Lucas Ramon faz o passe, bola com o Rodrigo San na ponta direita pra ele, Lucas Ramon, ele volta a jogada lá com o Alex Muralha domina junto com o seu moicano característico, né, todo excêntrico, o goleiro do time do Mirassol, abre a bola pela ponta esquerda, quem domina a parada é Luiz Otávio avança no terreno,
no gramado, para na metade do campo, faz o passe do lado direito, campo de defesa, quem domina é Rodrigo San, cabeça erguida, engata a primeira, segunda marcha, domina, para, pensa, pisa, olha, encara a marcação de Bruninho, soltou pela meia esquerda, quem domina a parada é Danielzinho, esticou pela ponta esquerda, recebe Guilherme Biro, é ligeiro, encara a marcação de Pablo Tomás, chama a tabela curta, tentativa de passe do Neto Moura para absolutamente ninguém, passe no vazio, afasta Diogo Matheus, manda a bola para onde o nariz estava apontado, lateral para o Mirassol, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ridger Comunicação Integrada, acesse ridger.com. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Mirassol no campo de ataque, Zé Roberto pela ponta esquerda, balança o corpo um pra lá, dois pra cá, encara a marcação de Pablo Tomás, ainda Zé Roberto, mais uma finta, tenta o passe no fundo, a bola vai direto pela linha de fundo. Tá bom. Direto pela linha de fundo, o Negueba ficou pedindo o último toque no jogador do Guarani, o próprio Mozart Santos pediu também, mas nada feito, é só tiro de meta pro Bugrão aí, Albertinho. Apareceu o Mozart Santos ali de boné, né? Famoso abobrão, né? Então, eu não fazia tempo que eu não vi o Mozart Santos assim e tá todo mundo mais pilhado. Gordinho, não tá não? Ele tá ali passando bem ali, né, em Mirassol, né? Mas assim, eu vou falar pra você, jogão, hein? Final. Jogão de bola, e vem Bugre, na ponta esquerda, Bruninho, Bruninho do Gabisco, bota na frente, se enrola com a posse da bola, melhor pro Neto Moura, que toma o doce da criança, o último toque foi do Bruninho, segundo a arbitragem. Sentiu, Bruninho. É lateral para o Mirassol, e é o seguinte, o João Vitor Gobi, jantando ao vivo, às 21h34, Neto Moura, Albertinho. Exatamente, ele tá mostrando, e esse árbitro aí, o João Vitor gosta de se mostrar, no meio de todo mundo. Sai daqui, Neto Moura, vou dar cartão amarelo. Já marcou a bola, sai daí, a bola é nossa. Vem a equipe do Mirassol, lançamento, bola longa, Gabriel toca de cabeça, bola vai direto pela linha de fundo, tiro de meta em favor do Bugre, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza, peça pelo delivery, 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Já para 220 simultâneos, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. É só o começo, hein? Vem Bugre, sai no campo de defesa com o Bruninho, sem dar apoiada, passe errado no Matheus Barbosa, retoma a posse de bola, Lucas Amon na ponta direita, Negueba levantou na boca da Botija, afasta a defesa do Bugre, tira Alan Santos, rebote voltou lá em cima, toca de cabeça, Neto Moura, tapa de peito do Zé Roberto pra dentro do tumulto, buscando Negueba, afasta a defesa do Bugre, tem rebote, Bruno Mendes foi pro chão, o árbitro manda seguir, vem Mirassol, bola solta na ponta direita, Negueba, achou Gabriel na ponta direita, atenção, recebeu, é Danielzinho, soltou de lado pra Lucas Amon, olhou pra dentro da área, volta a jogada com Negueba, recebeu, soltou de lado pra Lucas Amon, levantamento, bola na boca da Botija, sai do gol, Pegorari, firme, seguro, faz a defesa e sai curto, bola com Lucas Araújo, saída de bola errada, foi pro chão Lucas Araújo, recupera a posse de bola, o Mirassol, tentativa de passe de calcanhar do Zé Roberto, bate a bola na zaga do Guarani, rebote volta pela ponta esquerda, Guilherme Biro, pressão do Leão, bola na ponta esquerda com Chico Kim, caindo agora lá pela ponta esquerda, domina, sai da esquerda, vem pro centro, congela o jogo, inverte a página, vira a folha da canhota pra direita, domina Lucas Amon, solta a bola com Gabriel, secadores ligados, Guarani, secadores ligados, Danielzinho, soltou no fundo pra Gabriel, cruzamento vem por baixo, passou a bola, vai chegar no Negueba, abriu na perna esquerda, o chute de fora do Neto Moura, a bola sobe, vai pela linha de fundo, quem chutou foi o Danielzinho, primeira pontada do jogo foi do time do Mirassol, Albertinho. Tudo começou, né, bela troca de passe aí do Mirassol, mas tudo começou com a saída de bola errada, né? Ali é show, né? O Pegorari foi sair jogando a bola com o Lucas, né? Com o Lucas Araújo. Mas acho que é mal de nome, hein? Acabou ali tremendo. Você quis dizer o quê com isso, não, nada. Acabou tremendo com a bola e deu todo esse contra-ataque. O Guarani tem que parar com esse toquinho de bola e ir pra frente. Tá parecendo aquela partida contra o Vitória. A informação. Lançamento do Mike pra o Vitor. Invadiu a grande área na perna esquerda, bateu cruzado. Passa a direita do gol, vai fora! Na saída de bola apoiada, lançamento do Mike no costado para João Vitor. Ele invadiu livre pela ponta esquerda, bateu cruzado de canhota. A bola passou por toda a extensão da área, passou perto da trave esquerda de Muralha. Se tá do lado direito, se tá o Bruninho, se tá o Pablo Tomás, se tá o Bruno Mendes ali no segundo para-gol do Bugre, Albertinho. Ninguém acreditou. Um lançamento do Lucão lá de trás. Ali o João Vitor na lapada ganhou da velocidade. Ele deu um passo a mais, é verdade. Ele entrou dentro da grande área, sem ângulo, e bateu cruzado. Ninguém acompanhou, ninguém acreditou. Se alguém tivesse acreditado, o Guarani tinha feito o primeiro gol.
A informação para Iga Takado. Trabalho de bola do Guarani, campo de defesa. Lucão que domina a volta, jogada com o Pegorari. Pegorari dentro da sua grande área, recebe a pressão de Chico Kim, faz o passe na ponta direita, bola amortecida. Sobrou na ponta canhota, Negueba na tabela curta, sobrou a entrada da grande área, veio o chute de pé direita, a bola explode na marcação. Voltou pra Negueba, entrada da grande área, abriu pela ponta esquerda, dominou Danielzinho, cruzamento, a bola vem fechada, sobe, tira Lucão. Rebote, voltou pelo meio. Trabalha Matheus Barbosa, rebate, a bola vai ficar de graça pra Lucas Amon, que deixa a bola sair. Pressão do Mirassol, vem pra cima o Leão, Guarani se segura como pode. Vem com o Negueba, tabela curta de primeira com o Lucas Amon na ponta direita. Ele faz a jogada com o Neto Moura chama a jogada por dentro com o Danielzinho. Volta o lance no campo de defesa, domina a parada. O Rodrigo San na ponta esquerda, ele inverte a página, abre a folha da direita pra canhota. Quem domina a jogada, Guilherme Biro. Olhou pra frente, buscou alguém pra jogar mais à frente, preferiu voltar a jogada na zaga central. Rodrigo San domina, junta ao círculo central do gramado, soltou a bola na ponta direita com o Lucas Amon, tentou fazer a tabela curta, dá certa a jogada. Lucas Amon tenta o passe no ponto futuro, buscando o Negueba. Bola amortecida pela defesa do Bugre, sobra de graça com Pegorari e Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Alô, Lafayette Marcondes, também o João Paulo. Liga esse secador aí, cadê o secador, Alberti? Liga esse secador aí contra os adversários. Desce o Bugre na ponta direita, está jogando o Diogo Matheus estica a jogada com Pablo Tomás. Tabela curta, a bola volta com o Bruninho volta tudo com o Pegorari. Recuo perigoso, Pegorari, 2 toques na bola, manda pra frente, se livra do perigo. A bola sobe e desce, cai na metade do campo, volta pro time do Mirassol. Neto Moura, um buraco no meio, a bola no comando. Tabela curta, vem o chute do Danielzinho em cima da marcação. Afasta Matheus Barbosa, pressão do Mirassol na meiga direita, passe do Lucas Amon buscando o Danielzinho, tira a defesa do Bugre. Bruno Mendes domina no pivô, tentou fazer a jogada, vai pro chão, é falta nele. Falta no Bruno Mendes, jogo parado, falta marcada, é falta pro Guarani no meio campo, Alberti. Vai o Mirassol apertando o Guarani quando vai saindo, vai tentando sair de forma cadenciada. E ali o Bruno Mendes não tem tempo de pensar. Ali o camisa número 3, hein? O Rodrigo San, nome ali, né, de Daniel San. Deu um golpe de capoeira, um golpe de karatê no jogador do Guarani, que já cobrou falta. A informação para Shimozono Megasote. Opa, vem mais Bugre pela ponta esquerda, foi pro chão Bruninho. A arbitragem deu só lateral. Você tá de brincadeira. Deu só lateral pro Guarani. O Guarani tenta sair do sufoco lá pela esquerda. O Mike ficou no chão, Alberti. O Mike sentiu. Ali numa dividida, né, pelo lado esquerdo, o Mike acabou sentindo, parece o tornozelo. Alguma coisa ali tá demorando pra se levantar. Ali o João Vitor Gobi, o árbitro da partida, chega perto dele e diz: "Vamos, meu amigo! É final de campeonato!" Mas ali ele acabou tomando... mas tomou um pisão, hein? Rapaz, tomou um pisão do Lucas Amon. E cadê tomou um pisão do Lucas Amon aí, Albertinho, pra 300 simultâneos. Pra quanto? 300. Para com isso. Vem, Guarani. Bruninho dá lapada pra Mike Fatiou, levantou a boca da botija. Olha o gol! Toque de cabeça, afasta a defesa, tira Guilherme Biro. Tem jogo parado, tem falta no lance. Falta pra equipe do Mirassol, campo de defesa. Abraçando aqui ele, o seu Marcos Fidalgo. Fala, seu Marcos. Ele que é também espectador assíduo aqui dos canais de futebol interior. Ele mora lá em São Paulo, lá na freguesia do Óbvio, Albert. A esposa dele, que é uma grande amiga minha, a Bruninha, juntamente do Valtinho, grande amigo de escola, sempre acompanhando as jornadas do Bugrão. São Marcos, Walter, Bruninha, um beijo no coração de vocês. E antes de você começar de Silam, meu Deus do céu. E olha esse recuo de bola do Alan Santos pra Pegorari dentro da grande área, tá pressionado, soltou com o Lucão. Lucão foi esperto, Lucão. Presida. Jogou a bola em cima do Negueba, lateral, bola pro Guarani, campo de defesa, vai lá, Albertinho. Presida, pelo amor de Deus, se os caras vão matar nós do coração. Parar com esse negócio de bola trabalhada aqui. Pelo amor... Olha lá, sentiu, o Mike vai sair. O mais correto é o Pegorari quebrar essa bola lá. Mas é lógico. Aproveitar a velocidade dos meninos lá na frente. E outra coisa, a primeira boa espontada do Guarani foi justamente atrair o Mirassol pro seu campo de ataque e aproveitar esse espaço na lateral. Exatamente, o Se Lucas... tá sem espaço pra sair jogando, manda essa bola por fora no corredor. E eu vou falar, achar alguém nas costas. E eu vou falar pra você, o Bruno, quando ali, está ali, o Kaique no aquecimento, ali parece que o Mike não deu. O Mike tomou um pisão. Tomou um pisão no tornozelo do Lucas Amon. E não deu nada. nada. E não viu. Tem o VAR. É isso que eu fico louco. O VAR só serve contra. Só serve contra pisão, um pisão igual o Bruno José tá sofrendo por conta disso aí, foi um belo pisão. Aí quando vai reprisar o lance, aí depois de 5 dias, 3 noites, os caras vão olhar, depois que machucou já era. Gente, é final, bem que o Presida falou também, viu? O João Vitor Gomes, mas tudo bem, mas eu quero mandar um abraço aqui especial ao Eduardo Bugrino. Esse aí é Bugrino roxo, é dos nossos. Esse Eduardo aí é
ao quadrado, mandar um beijo pro Dudu, ganhar a camisa do Dudu. E falando nisso, Dudu, tem que ir lá que eu tenho 2 camisas ainda que você falou que ia me dar, tô esperando. Um beijo pro C, Dudu, e pra toda a família. Toda a família bugrina, hein? Beijo no seu coração. 11 minutos, 11 quase 12 do primeiro tempo. Passa o tempo passa. O tic-tac do relógio não para, o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior. Campeonato Brasileiro Série B 2023, 33ª rodada. O placar de emoção tá assim, 0 pra lá e 0 pra cá. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Lucas de Souza. Meu instrumento é a voz, minha alegria é narrar, tô feliz da vida aqui nos canais Futebol Interior até minha jornada terminar. Trabalho de bola do time do Mirassol, campo de defesa Luiz Otávio. Descola o lançamento, a bola pra frente, a bola sobe e desce Mike. Rebate de cabeça, o Mike já voltou programado, parece que tá tudo bem com ele. O rebote cai pela amiga direita, domina a parada Danielzinho. Volta o lance lá com o Rodrigo San, Wagner Ferreira. 12,5 da primeira etapa e o jogo. Posse de bola do Mirassol, dono da casa, dá uma pressão, uma blitz pra cima do Guarani, mas apesar de toda essa posse de bola, só um arremate para gol. Não está oferecendo perigo por enquanto. E o Guarani também teve a sua chance. Aquela bola que o João Vitor escapou pela esquerda, ninguém acompanhou e ficamos apenas dessa. Um chute para cá, um arremate para lá, jogo equilibrado, 0-0. Não está ruim o jogo por ali, não. Robson Coelho mandou aqui, apostou milão no Guarani, hein? A odd do Guarani 4,50. Se o Bugrão ganhar, é 4,500 na tua conta, viu, Robson Coelho? Como é que é o negócio? Ele apostou com R$1.000 no Guarani. E a gente falou aqui, né, nas odds antes da partida, na ODD, o do Guarani 4,5. Ou seja, se o Guarani ganhar, ele vai embolsar uma bela de uma grana. Agora eu aprendi como é que joga o negócio você aí, entendeu? mano. Alô, Juliano M aqui conosco, Esporte e na web. Fala, Rogério Augusto lá em Ubatuba também, Douglas William. Sou Vasco, mas torcendo muito pelo Bugre. Tenho simpatia pelo Guarani, valeu demais, viu, Douglas William? O Pedro Pedroi, ele manda aqui, melhor transmissão do YouTube, bora Guarani, lá em Natal, acompanhando a nossa jornada. Que beleza, hein? Aí sim, hein? Sensacional. E André Luiz, o repórter feliz. Fala, André Luiz, um beijo pra você, André, meu querido. Vai lá, Albertinho. Ô, André, deixa eu fazer uma pergunta pra você, André. O André Luiz, o nosso André Luiz. É o nosso André Luiz. E aí, André, como é que tá as coisas por aí, meu amigo? Só alegria que o grupo tá meio devagarzinho, você não tem nada pra dizer pra nós no grupo, nós estamos esperando aí. Pedro Lino, mandar um beijo pro Pedro Lino, aguarda. O André Coral também. Olha o Mirassol, bola com o Negueba no campo de ataque, tabela curta com o Zé Roberto. Não. Vem por baixo, tira Matheus Barbosa. Rebote e volta na metade do campo com camisa número 10. O Gabriel levantou a bola no comando, tira a defesa do Bugre com o Lucão. Completa o serviço, manda pra frente João Vitor. Volta pro Mirassol, Chico Kim, pra Gabriel na perna direita. Uma bomba, ela explode em cima da marcação do Lucão, vai fora. Vai fora, vai pela linha de fundo, escanteio para a equipe do Mirassol pela ponta direita, Albertinho. Pra você que gosta de números, né, o primeiro escanteio, né, do jogo. Vai aparecer na tela embaixo pra você. O primeiro pelo lado esquerdo, né, quando nós temos aqui 60 simultâneos no Facebook. E 300 no YouTube. 300. O camisa número 10 vai pra aí, o Gabriel, o capitão, vai pra bola, tira isso aí daí. Vai levantar a bola na boca da Botija no segundo pau, toque de cabeça, ficou viva a bola dentro do tumulto, domina Pablo Tomás, amortece a pelota, bota no chão é que se joga, garotinho, bota na frente, vai pro chão, é falta nele, jogo parado, falta marcada, é falta pro Guarani pela ponta esquerda, campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa Shimozono, Mega Sorte Loterias, Mega Sorte pra você, Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Trabalho de bola do time do Guarani, campo de defesa, Pegorari, solta a bola na ponta direita, domina, jogou o capitão Matheus, avança no terreno, para, pensa, pisa, olha, tá marcado, volta, jogada com Pegorari, Pegorari domina, junto ao semicírculo lá da sua própria grande área, faz o passe na quarta zaga com o Lucão, volta o lance com Pegorari, Pegorari dentro da sua grande área, vai receber a marcação do Gabriel, Pegorari manda a bola pra frente, ela sobe, desce e cai lá pela ponta direita, sobe Pablo Tomás, a bola aí rebatida, vai ficar na ponta direita, vai saindo pela linha de lado, lateral para o Guarani, campo de defesa, já balança o esqueleto, vem pro manejo, jogou Matheus, deixou para Lucas Araújo para Matheus Barbosa entrou, faz a jogada mais à frente, domina a parada no comando de ataque, quem faz o lance é João Vitor rodopia de um lado ou do outro, consegue se livrar da marcação, deixou para Lucas Araújo, no corta-luz, na ponta direita para Diogo Matheus, estica a jogada para Pablo Tomás, no ponto futuro, boa bola para Lucas Araújo, encara a marcação do Guilherme Biro, vai pro chão, o árbitro manda seguir, Guilherme Biro, leva vantagem em cima do volante do Bugre, sai jogando e na sequência sofre a falta, sofre a falta, jogou parado, falta marcada, é falta pro time do Mirassol, campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Alô, Luiz Coelho, lá de Massachusetts. O Massachusetts, lá nos Estados Unidos, acompanhando a nossa transmissão. Onde? É Massachusetts, Boa, Wellington Menezes, já que o Ceará não sobe, que suba o Guarani, vamos... rapaz, situação do Ceará, que coisa, hein? O Diomar Aragão, vamos que vamos, Mirassol, Diogo Machado, sou Vitória, mas quero que o Guarani suba para a Série A. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, 315 simultâneos. Vamos subir, família, eu quero 400 até o fim do primeiro tempo. Vem Mirassol, está jogando no campo de defesa, a zaga central, que domina a parada é Rodrigo San, cabeça erguida, avança no terreno, solta a bola pela ponta direita, quem domina a parada é Lucas Ramon, vestiu a camisa do Guarani, Lucas Ramon. Volta o lance no campo de defesa com o Rodrigo San volta a jogada na ponta direita com o Lucas Ramon, linha atrás dos técnicos, domina, para, pensa, pisa, olha, encara a marcação ali do João Vitor, volta a jogada com Rodrigo San de perna direita, inverte a página, vira folha da direita para a esquerda, quem domina o lance lá na outra ponta, Guilherme Biro recebe a marcação do Pablo Tomás, volta o lance com o Rodrigo San, troca passes, roda a bola, o time de dominação no campo de defesa, fechadinho o Guarani, armadinho pro contragolpe, armadinho pro golpe, o time do Guarani, lançamento longo do Gabriel no comando de ataque, sobe Zé Roberto, sobe também a zaga do Buri, mas tem falta no lance, falta do Zé Roberto em cima do Alan Santos, tá parado tudo, é falta pro Guarani no campo de defesa, e o Alan Santos ficou bravo, hein, Albert? Exatamente, né, o Zé Roberto, né, daquele jeito peculiar, né, ele chega pra dividir a bola. O que seria o jeito peculiar, Ele Albert? chega daquele jeito, né, o famoso atacante tanque, né, ele sai batendo, protegendo a bola. Suco. Exatamente, esse é o puro suco, amarelinho, né, parece aquele suco mesmo, né, que é legal, o Mirassol. O puro suco, meu Deus, quando o Guarani insiste nessa jogada trabalhada, agora deu certo. A informação para restaurante do Dadá. E deu certo porque o Lucas Araújo abriu para Pablo Tomás na ponta direita. Ele domina, passa a metade do campo, invade a linha territorial dos caras, soltou para Diogo Matheus, volta o lance com o Lucas Araújo. Lucas Araújo domina, 2 toques na bola, volta o lance, volta a jogada com Alan Santos, campo de defesa. Alan Santos domina, carrega no gramado, vai em velocidade. Já que não tem tu, vai tu mesmo, Alan Santos. Tá sem espaço, ele vai embora. Ele carrega no gramado, volta a jogada com Matheus Barbosa tá sozinho, tá marcado, volta o lance com Alan Santos. Alan Santos domina, para, pensa, chega a marcação em cima dele, chega também a cobertura de Diogo Matheus, chega a cavalaria para dar apoio pro time do Bugre, a bola volta no campo de defesa, Alan Santos que domina, solta a bola na ponta direita com Pablo Tomás, boa triangulação, jogo Diogo Matheus, bota na frente, cara a marcação, soltou no fundo, boa bola, Pablo Tomás, linha de fundo, faz o cruzamento, a bola explode na marcação de Guilherme Biro, vai fora, escanteio para o Guarani pela ponta direita, o primeiro do Bugre no jogo, Albertinho. O Guarani vem trabalhando a bola, agora sim, hein, aos 18 minutos do primeiro tempo, o Guarani pôs a bola no chão, hein. Ali a jogada pelo lado direito, cruzamento, a bola pegou na zaga do Mirassol. O primeiro escanteio do Guarani pelo lado direito, o segundo da partida. A informação para Prona Alimentos. Escanteio para o Guarani pela ponta direita, vai pintar chuveirinho na área. Matheus Barbosa se benzeu, pediu a bênção de Deus. Quem sabe você seja abençoado com gol agora. Vem pra cobrança, Mike. Capricha aí que é o primeiro do Bugre. Levantamento na boca da botija, sobe. A defesa afasta. Rebote e volta pela ponta esquerda. Lucas Araújo, bico da grande área. Olhou pra dentro do tumulto. Levantamento na boca da botija. Bola por baixo de letra. O toque do Lucas Araújo. A bola vai fora. Bruninho da Lapada faz o cruzamento, a bola veio por baixo, Lucas Araújo de letra, um lance de craque, quase um golaço do Guarani, Albertinho. O Guarani, o cruzamento, hein, do lado direito, a bola foi dentro da grande área, é verdade, a zaga tirou mal. Ali a bola acabou sobrando pelo lado esquerdo pro Bruninho, hein. O Bruninho bateu rasteiro, na hora que eu ia xingar ele, ali apareceu o Lucas Araújo, ele deu o famoso Paranauê. Deu de letra, a bola passou raspando a trave direita do Muralha, que até pulou. Mas se vai pro gol, ele não ia pegar. Quase, o Guarani abre o marcador, segue no Maião. Mirassol 0, Guarani também 0. A informação para a Pizzeria Papagaio. Vem mais Guarani pro campo de ataque, lançamento longo, tiro, defesa do Mirassol, rebote de Bruno Mendes, bota na frente, foi desarmado por Lucas Ramon, voltou na Miguca para Matheus Barbosa, esticou na ponta direita para Lucas Araújo, botou na frente, recebeu a carga, abriu na ponta direita, se cair é falta, ele tentou decidir sozinho, chuta a bola em cima da marcação, tava sozinho o Diogo Matheus na ponta, a bola espirrada sobrou com o lateral direito do Guarani, bola pela amiga direita com o capitão do Bugre, volta com o Matheus Barbosa, lançamento no comando, dominou Pablo Tomás, girou, cruzamento no segundo pau para João Vitor, afasta, Lucas Ramon manda para fora, escanteio, vai chegando o Guarani, na base do toque da paciência, vai envolvendo a defesa do Mirassol, Albertinho. Bola trabalhada pelo lado direito, ali ele, hein, Thomas, o Pablo Tomás, também conhecido como Bruno José, cabeludo, ele fez o cruzamento da direita para a esquerda dentro da grande área, ali a zaga, hein, a zaga do Mirassol ali ficou com medo, mandou a bola pela linha de fundo, outro escanteio, agora escanteio pelo lado esquerdo, o terceiro da partida, o segundo Guarani, quando vai vir também aquela famosa jogada ensaiada.
a informação para ST Soldas e Abrasivos. Escanteio pro Bugre na perna esquerda, Mike na perna direita, Diogo Matheus. Ele faz um movimento com a mão ali, tem jogada ensaiada. Agora ele aproveita pra tentar amarrar o sapato, faz mais uma vez um gesto, é jogada ensaiada, é gol do Guarani, bola levantamento na boca do gol, tira a defesa do Mirassol. A bola sobe e desce na intermediária, Mike sobe, toca, a bola fica viva na entrada da grande área, tira do jeito que dá, Danielzinho domina, Zé Roberto dominou, vai pro chão, árbitro para o jogo, marca a falta. 21:40, 21, quase 22 minutos deste primeiro tempo passa. O tempo passa. O tic-tac do relógio, os secadores não param. E o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior. Campeonato Brasileiro Série B 2023, estádio José Maria de Campos Maio, Maião, em Mirassol. 0 para o Guarani, 0 também para o Mirassol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Tu é feliz da vida. Alô, Juliano M. Graças a Deus, o futebol do interior está bem representado com a equipe do futebol interior. Lucas de Souza e equipe. Valeu, Juliano, tamo junto. Edson Ferreira, ele que é lá de Itaperuna, rapaz. Você conhece Itaperuna, o Wagner Ferreira? Aproveita e fala do jogo. 22,5. Itaperuna deve ser uma cidade muito aconchegante. Sim. Né? Foi bem, né? Agora, o jogo, o Guarani equilibra, né? Com 20 minutos de pressão do Mirassol, o Guarani tem a posse de bola agora e já está explorando as beiradas do campo, tá chegando. Tá chegando bola, saída aqui pela ponta esquerda, pega o horário pra Mike, o kick da bola atrai o lateral esquerdo do Guarani, sai com bola e tudo lateral para o time do Mirassol que tem pressa. Lucas Amon com a posse da bola na mão, busca alguém pra jogar que se movimenta, tem preferência, ele espera um pouquinho. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. ST Soldas e Abrasivos 98250 0410. ST Soldas e Abrasivos. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Guarani pela ponta esquerda, Bruninho bota na frente, foi desarmado pelo Neto Moura, pega o rebote, Chicoquinho e tome, contra-golpe dos caras. Gabriel puxa a jogada pelo meio, soltou lá pela ponta esquerda, quem domina é Negueba. Negueba bota na frente, encara a marcação de Pablo Tomás, secadores ligados, bola pela meia esquerda com Gabriel, Gabriel lá pela ponta com Guilherme Biro, Guilherme Biro domina 2 toques na bola, voltou lance com Gabriel, Gabriel olhou pra dentro do tumulto, busca alguém pra jogar, faz o break, faz um compasso de espera, deixou com Guilherme Biro, Guilherme Biro olhou pra dentro do tumulto, lançamento no ponto futuro pra Zé Roberto lá pela ponta esquerda, Danielzinho pra Negueba na ponta canhota, puxou a marcação, 1 pra lá, 2 pra cá, no Chiruliro lá, cruzamento, afasta, Mike! 1, 2 vezes o lateral esquerdo do Guarani pra tirar, rebote e volta na meiuca, que domina a parada, é o Neto Moura, esticou pela ponta direita com o Lucas Amon, olhou pra dentro do tumulto, ainda o Lucas Amon dominou, parou, chamou a jogada pelo meio com o Chicoquinho, volta o lance pra Neto Moura encara a marcação do Bruninho, outra vez pra Chicoquinho, a tabela dá certo, a triangulação foi feita, bola na ponta direita pra Lucas Amon, pé em cima da bola, chamou a jogada com o Chicoquinho, tentou a devolução no fundo, a bola bate na marcação do Bugre, vai fora, é novo lateral, bola pro time do Mirassol, que insiste no campo de ataque, Lucas Amon, daí pra Chicoquinho, chama a jogada por dentro, tabela feita, o tapa do Danielzinho no ponto futuro, a bola bate na marcação, fica fácil pra pegar e canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Aqui o Juliano M manda aqui, Itaperuna no Rio de Janeiro. Inclusive tem um time que foi muito famoso, né? O Itaperuna lá do Rio de Janeiro, que ficou meio sumido no cenário. E a mensagem aqui do nosso querido Juliano M. Valeu demais, Juliano. Zé Luiz, Douglas William, Robson Coelho. Grande audiência, quase 400 simultâneos pra cima, família. Vambora. Sai jogando a equipe do Mirassol pela ponta esquerda, campo de defesa. Quem domina a parada, Guilherme Biro. Já passa a metade do campo, recebe a pressão de Bruno Mendes. Deixou o Bruno Mendes falando sozinho. Guilherme Biro soltou pela meia esquerda com o Negueba. Negueba domina, carrega na contramão, tá marcado. Volta a jogada com o Neto Moura. Neto Moura domina, avançou no terreno, avançou no gramado. Fez o passe, a bola bate na marcação do Bugre. Sobra de graça com o Diogo Matheus, que faz o passe com o Alan Santos. De primeira com Lucas Araújo, saída apoiada do Guarani, tá marcado, Mirassol sobe as linhas, afasta Alan Santos, tira do jeito que dá no campo de defesa, a bola sobe, desce, cai com Luiz Otávio, sobe, ganha na parada, a bola ficou lá na meiuca com o Gabriel, sai da esquerda, vem pro centro, habilidoso, camisa 10 dos caras, volta o lance com o Luiz Otávio de primeira pra Rodrigo Santos, junto ao círculo central do gramado, na roda gigante, no carocinho do abacate, no miolo da laranja, na roda gigante do campo onde tudo acontece, chama a jogada pela ponta direita com o Lucas Amon, fez a jogada com o Negueba outra vez para Lucas Amon, tabela feita, domina o camisa 11 do time do Mirassol, volta
jogada. Volta o lance na intermediária, domina o lance. Rodrigo San encara a marcação de Bruninho, troca passes, roda a bola. O time do Mirassol, o Guarani corre atrás da pelota. O Mirassol troca passes, vai rodando a pelota. O time do Mirassol é o Leão pra cima do Guarani, o Leão do Vale. Bola com o Luiz Otávio lá na ponta esquerda. Ele esticou a jogada com o Guilherme Biro. Bota a velocidade, esticou na ponta esquerda. Atenção, Guilherme Biro recebeu o levantamento, a bola na boca da botija. Fechou Danielzinho, passa a bola por ele. Era o Negueba na jogada. Meu Deus. Cruzamento de Guilherme Biro, entrou fechando o Negueba de carrinho, passou pelo camisa 11 do Mirassol. Lance perigoso do Leão aí, Albertinho. Lembrou jogadas quando Mozart Santos tinha do lado o Jamerson e dentro da área Yuri. A bola trabalhada da direita para a esquerda com toda tranquilidade. O cruzamento dentro da grande área. Ali a zaga do Guarani estava ali fazendo o quê? Olhando as borboletas. Quando o cruzamento passou, ainda bem que o Negueba não estava... prestando atenção também estava caçando borboleta, porque lá vem os homens de novo. E vem com ele, com o Negueba, chama a marcação do João Vitor para lançar, ainda Negueba volta o lance com o Danielzinho. Danielzinho domina, encara a marcação de Matheus Barbosa, chama a jogada por dentro, chama a tabela curta com o Neto Moura, devolveu para Danielzinho, tentou o passe no ponto futuro, buscando o Negueba, a bola bate na marcação de João Vitor, vai fora. Lateral para o time do Mirassol, já cobrado, Danielzinho é quem domina, intermediária, campo ofensivo, lançamento de 3 dedos, Alá futsal para Gabriel, dominou, fez o pivô para Lucas Amon. Cruzamento alto, a bola sobe e desce, cai no tumulto, tirou, pegou horário e tem rebote, Guilherme Biro pra fora do gol! É o seguinte, a gente ia tirar uma com o Lucas Amon, o cruzamento foi alto, meio sem direção, acontece que ela tomou um efeito, subiu, caiu dentro do tumulto, pegou horário e tirou na primeira. E na sequência, Guilherme Biro no rebote, deu um carrinho, manda a bola por cima, mas chegou com perigo o Mirassol aí, Albertinho. É, o mais engraçado mesmo que o Pegorari foi pra cima do árbitro João Vitor Gobi, porque a bola tomou altura e não tomou muita distância, né? E a bola ali, o atacante número 9, o Zé Roberto, né? Muito esperto, ele chegou perto do Pegorari e deu a famosa ombrada. E ali o Pegorari, ainda bem que ele foi inteligente, hein? Ele não inventou de cair. Ele acabou dando, né, um soco na bola, acabou tirando a bola de dentro da grande área quando houve a finalização do jogador do Mirassol. Quando esse... Mirassol no campo de ataque na ponta esquerda, botou na frente Guilherme Biro, atenção, linha de fundo, cruzamento, a bola vai forte demais, passa por toda a extensão da área, João Vitor domina, tá pressionado João Vitor, sobe a marcação, Danielzinho, fica na roda de bobo, consegue sair na boa o time do Guarani, bola pela ponta esquerda, domina o lance, Mike, lançamento, toque de cabeça do Bruno Mendes, buscando o Bruninho, toque errado, recupera a posse de bola o time do Mirassol no campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Mirassol no campo de ataque de novo, pressão total do Leão, bola com o Danielzinho, tabela curta com o Gabriel, voltou com o Danielzinho, outra vez com o Gabriel pela ponta direita, soltou pra Negueba de pé em pé, vem os caras, bola com o Lucas Amon, dois toques na bola pra Gabriel, parece pelada de final de ano, o Guarani entrou na roda de bobo, Lucas Amon na ponta direita pra Negueba, o cruzamento por baixo, o Zé Roberto fechou pra fora do gol! Mais outra boa chegada de pé em pé, ó. Toca aqui, toca lá, domina a toca, não tá mais comigo, entrou na roda o Guarani, Albertinho. É o famoso tuque, 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 pelo lado direito, né? O Lucas Ramon, ele mesmo, hein? Que acabou dando uma pegada no camisa número 6, o Mike. Ó, o Mike pode mudar, viu? O Mike não tem condições, estão fazendo a dobra em cima dele, né? Ali junto o Negueba, o Lucas Amon estão ali. Alugaram flat na cabeça do camisa número 6, Mike. E ali quando fez o cruzamento na primeira trave, né? Ali estava o Zé Roberto. É que dá bem que o Zé Roberto pegou na orelha na bola. Mas olhando aqui, eu não sou médico, viu? O presidente Lucas de Souza pode até dizer, vocês que estão na internet aí, nossos ouvintes aí, o Mike acabou, depois do pisão. E aí, presidente... O Mike tá meio com o freio de mão puxado, né? Exatamente, o Mirassol forçando bastante ali pro lado dele. Em cima do lado dele, porque o Mozart também é inteligente, tá sabendo que o cara tá meia boca, então vamos jogar em cima dele. Por isso que o João Vitor vem aqui atrás e deixa um buraco aqui no ataque e tá do tirando a força ofensiva do Guarani. Tá fazendo igual faz com o Bruno José, você mata o cara lá na frente, é tudo isso que o Mozart, como é, Halloween quer, né? E é o seguinte, hein, o Guarani com uma dificuldade enorme de reter essa bola na frente. O Bruno Mendes não consegue ficar com a bola. O problema é o Derek mesmo ou é o sistema de jogo? Pois é, o Bruninho também, depois do voleio também, eu vou falar pra você, não é querer cornetar não, viu? Mas o Bruninho ali, né,
Tá devendo, Tá Bugre. devendo, Exatamente. tá devendo. E vem Bugre, sai jogando na ponta. Vamos, Guarani, flechada neles, Bugrão. Bola com o Lucão, na ponta esquerda pra Mike. Vamos lá, Mike, bota na frente, manquitolando no peito, na raça, dá certo o lance. Ainda Mike, vai no verde da esperança, na força da sua perna esquerda, tentou fazer a jogada, foi desarmado, acabou manquitolando, se perdeu todinho o Mike. Ainda o Guarani, Bruno Mendes no peito, na raça, tentou ganhar a parada em cima do Danielzinho. A bola vai pela linha de lado, lateral para o time do Mirassol, campo de defesa, 31. Você ouviu o toque da mesa digital de Felipe Marques. Passa o tempo, passa o tic-tac do relógio, não para. O tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior. Campeonato Brasileiro Série B 2023, estádio José Maria de Campos Maio, Maião e Mirassol, palco do espetáculo. Por enquanto, 0 pra lá e 0 pra cá. Placar ao vivo, Futebol Interior informando. Mais cedo, Vitória bateu o Sampaio Corrêa por placar de 1-0. Jogo lá no Castelão, em São Luís do Maranhão. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Lucas de Souza. Acompanhando o contragolpe gigante do Bugrão. João Vitor pra Bruno Mendes, está sozinho, dominou, protegeu, passou na ponta direita, Pablo Tomás. Vem o passe do Bruninho. O passe foi um pouco atrás, facilitou o trabalho do Guilherme Biro. Tira pra equipe do Mirassol. Rebote e volta lá pela minha esquerda, domina a parada o Chico Kim. Olha o japonesinho, o Chico Kim tá em todo lugar do campo. A bola volta na metade do campo com o Neto Moura. Wagner, Figueira, 32 cravados na primeira etapa, 0-0. O jogo é tenso. O jogo é realmente nervoso, mas tá lá e cai. O Guarani não tá se intimidando com o Mirassol. O Mirassol tá fazendo o papel dele, jogando dentro de casa, deu uma blitz no começo, o Guarani respondeu, criou alguma chance, acredito que o Guarani até chegou mais do que o Mirassol, porque o Mirassol teve um chute a gol. Aliás, teve essa finalização do Zé Roberto agora para fora, mas o Guarani controla bem o jogo do Mirassol no sistema defensivo. Agora, do meio campo para frente é que precisa se acertar. Bruninho não tá bem no jogo. O problema da lateral esquerda aqui, né, presidente? O problema da lateral esquerda já relatamos aqui. Pela direita lá, o desce muito pouco também. Tá preocupado com o Negueba lá, o Diogo Matheus. Então tá um jogo meio amarrado. Então o Beto Lousa já vai ter que arrumar um jeitinho aí, levar esse jogo pro 0-0 e definir na etapa complementar. E falando em Mozart, o nosso querido Juliano M pergunta aqui, o Mozart é aquele que jogou no Flamengo na seleção brasileira? Aquele mesmo, né, Albert? Volante, né? Jogou no Spartak Moscou da Rússia, né? Capitão da seleção pré-olímpica, né? Ele mesmo. Ele que esteve nos jogos de Sydney de 2000, aquela, todos se lembram, né, contra Camarões. Exatamente. Né? O Brasil com 2 a mais, passou perder pelo para Camarões. Passou pelo Palmeiras, mas não conseguiu jogar, ele mesmo, né? Aliás, tem uma história com o Mozart. Ele era volante do Palmeiras, Libertadores de 2009, se eu não estou enganado, ele perde um pênalti contra o Sport nas oitavas de final daquela Libertadores. O Palmeiras, evidentemente, avança, depois sai nas quartas de final pro Nacional, mas o Mozart jogava no Palmeiras, inclusive teria perdido um dos pênaltis. Nossa, vem Mirassol, sai no campo de defesa pro campo de ataque com Gabriel, avança no terreno, na ponta direita para Lucas Amon, dominou para dentro da grande área, soltou no corredor para Gabriel, atenção, linha de fundo, ainda Gabriel, cruzamento vem por baixo, a bola passou ali pelo Matheus Barbosa, não passa pelo Lucão, que domina, toca, sai jogando com o time do Bugre. Bola pela ponta esquerda, Bruninho do voleio, dominou, girou, virou Bruninho do rabisco, driblou primeiro na sequência, falta nada. O árbitro manda seguir, ficou um pé, sobrou um pé em cima do Lucas Amon, o árbitro manda seguir, vem mais Mirassol, bola na ponta direita pra Negueba, Negueba dominou, parou, pensou, encara a marcação, carrega na contramão, vai tocar a bola pra fora, porque o Lucas Amon ficou sentindo. A jogada envolvendo o Bruninho, ficou no chão, o Lucas Amon já levantou. Descontou. Aí ele já levantou, não, mas descontou, né? Ele deu um pisão no Mike, né? Não deu nada. Aí o Bruninho ali deu um famoso também deu uma pancada nele, acabou se machucando, só que, ó, é capoeira, é uma capoeira, só os números do jogo. Vamos lá, Albertinho. Pode passar o scouting, né? Em nome de Iga Atacado, 58% de posse de bola para o Mirassol, quando ele vem de novo, depois... Vem de novo com o Lucas Amon, esticou para Danielzinho, bota na frente, encara a marcação do Mike, chamou para dançar a marcação, para lá, desse pra cá, tocou no bico da grande área, vem por baixo, o Matheus Barbosa tira, rebote e volta do time do Mirassol, vem com o Neto Moura, dominou, parou, pensou, volta o lance, volta a jogada na intermediária, Rodrigo San domina a parada, cabeça erguida, soltou para Danielzinho, no toque de bola, vem o Mirassol, bola na ponta direita para Lucas Amon traz por dentro, carrega, faz a jogada com o Neto Moura, passe errado do Neto Moura, agradece Lucas Araújo, daí para Bruno Mendes, na ponta direita para Pablo Tomás e tome contra-ataque do Bugrão, bola na ponta direita, Pablo Tomás tá sozinho, precisa alguém se aproximar, precisa chegar a cavalaria do Bugre para poder fazer um ataque, aí o Guarani prefere congelar o jogo, prefere tirar a velocidade do lance, bola com o Matheus Barbosa, da direita para a esquerda, achou bem o lance
passe com o João Vitor. O João Vitor da Lapada marcou um golaço contra o Novo Horizontino. Faz a jogada mais atrás com o Mike. Mike domina, sem muita pressa no toque de bola. Vem agora o time do Guarani. Se o Mirassol toca a bola, o Guarani também toca. Vai botar os caras na roda, quer ver? Bola com o Matheus Barbosa de primeira jogada com o Lucão. Lucão domina, faz a jogada com o Matheus Barbosa novamente. Matheus Barbosa, corpo virado para trás, volta a jogada com o Alan Santos. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Guarani troca passes, roda a bola, mas precisa mexer as peças. Tá muito parado o ataque do Guarani, presidente. Aí fica fácil pro time do Mirassol poder marcar. Abrir esse jogo aí, fica esse lenga-lenga aqui atrás. Uma hora perde a posse de bola, lá vem o contra-ataque do Mirassol. Tem que abrir o jogo. O Bruninho não tá bem, ele tem que fazer essa função aí, chamar os laterais. E ó, o Lucas Araújo carregou na perna direita, bateu, tem desvio, passa a direita do gol, vai fora! É isso, tá parado, tá marcado, a marcação tá encaixada, já que não tem tu, vai tu mesmo. Lucas Araújo engatou a primeira, segunda marcha, mandou o sarrafo, a bola bateu na marcação. Olha, se ela vai um pouquinho mais pra esquerda, hein, Alberti? Escanteio o Bugre. E o Muralha adora tomar gol de cobertura ou golaço, né? O Lucas Araújo. Ele veio pelo lado direito, olhou pra um lado e pro outro e falou, vou mandar pro sapato daqui, ninguém se movimenta. Ele bateu, a bola pegou no zagueiro, a bola tomou altura e ia pra dentro do gol, hein? Mais um pouquinho pra dentro do gol e o Muralha tava adiantado, hein? Mas a bola foi pela linha fundo. Escanteio para o Guarani. Bruninho, chega nela. Vem, Bruninho, levantamento, bola na boca da botija, sobe. Rodrigo se afasta. Tem rebote, subiu o Diogo Matheus, tira a defesa do Mirassol. Rebote, caiu com Chico Kim, João Vitor. Chegou de ladrão, tomou ali por trás do japonês, que ficou caído no gramado. Bola pro mato com o jogo de campeonato e ficaram caídos os dois ali, viu, Albert? O João Vitor e também o Chico Kim. Pra mim foi um acidente de trabalho, né? Mas eu vou falar uma coisa pra você, hein? O João Vitor ali foi dividir a bola, quando o Chico Kim está, né, caído no gramado, está falando ali que houve uma pancada, né? Acabou acertando, tomando ali um... acabou batendo, né? O camisa número 19 do Guarani, aterrissou o João Vitor caiu sobre o Chico Kim, né? Exatamente, o famoso, né, sushi. Acabou apertando ali. Acabou fazendo o famoso sushi, né? Acabou apertando. Meu Deus do céu. E a falta na hora foi marcada. Aí não tem como a audiência não ir lá pra 400 simultâneos, né, presidente? Mas depois dessa aí, presidente, você me desculpa, eu sei, com a sua experiência. Pelo contrário, toda. isso aí eleva. Então, exatamente. Presidente, você com todo esse tempo de experiência, escutar essas baboseiras, mas tudo bem, lá vem os homens, sai vem fora. Vem os homens, vem com o Gabriel Secadores ligado. Cadê o secador, Albert? Bola de Gabriel pra Lucas Amon, esticou na ponta direita pra Zé Roberto, saiu da grande área o grandalhão, tentou fatiar, lançar essa a bola na boca da botija, a bola bate na marcação de João Vitor. Sai pela linha de lado lateral pro Mirassol. Já cobrado pelo Lucas Amon. Lançou dentro do tumulto, Chico Kim pro meio da área. Tentativa de letra do Negueba. Chico Kim achou um passe, achou um coelho na cartola. Quase o Negueba de letra. Tava livre o camisãozinho do Mirassol, Alberti. O detalhe é assim, né, meu amigo? Lateral não tem impedimento. O Guarani está em outra sintonia, gente. Vamos acordar e esse jogo apoiado não adianta! É pra frente! E olha aí, a saída de bola errada, Zé Roberto aí, retoma, armou na perna direita, vem o chute, a bola vai por cima do gol, vai fora. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Restaurante do Dadá, peça nossas delícias pelo delivery, 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ô, presidente Wagner Ferreira, será que não deu pra entender com 39 da primeira etapa que não dá pra sair jogando com essa marcação alta do Mirassol? Esse é o grande dilema. Nós estamos reclamando aqui do toque de bola improdutivo inócuo aqui na defesa, exatamente. Sujeito a perder a bola e tomar um gol. Agora, se o Pegorário, qualquer back aí, quebra a bola lá na frente, eles não dominam. Então a segunda bola o Bruno Mendes está lá pra fazer isso, né? E olha o Mirassol, levantamento, bola na boca da Budinha, já afasta a defesa do Bugre. Rebote voltou, João Vitor tentou tirar, a bola subiu, desceu o Bruninho, pega o rebote, briga por ela. Lucas Amon chega, toma o doce na boca da criança. Bola com o Neto Moura, bola espirrada, sobrou com o Lucas Amon na ponta direita, pra Zé Roberto, atenção, linha de fundo, cruzamento, a bola passa pela extensão da área, passa na frente do gol. Rebote é do Gabriel de calcanhar, faz o recuo com o Guilherme Biro, olhou pra dentro da grande área, chamou a marcação pra dançar. Ainda o camisa 62 do Mirassol, faz o recuo de bola com o Neto Moura
chama, jogada curta novamente com o Guilherme Biro, olhou pra dentro da grande área, fez o passe no comando, atenção, Danielzinho, cruzamento, a bola vem por baixo, Matheus Barbosa rebate, manda a bola pra frente, rebote, voltou pela ponta esquerda com o Gabriel, olhou pra dentro do tumulto, ameaçou cruzar, volta a jogada, volta o lance com o Luiz Otávio, 40 minutos da primeira etapa, olha aí o toque da mesa digital do Felipe Marques, Gabriel fatiou a bola pra Zé Roberto, toque de cabeça pro meio da cozinha, afasta a defesa, tira Alan Santos, tira do jeito que dá o zagueiro do Bugre, a bola sobe e desce pela ponta direita com o Lucas Amon, esticou a jogada com o Chico Kim, evitou a saída não, e não evitou a saída, lateral para o time do Guarani, campo de defesa, vai lá, Albert. Eu vou passar os scouts, números do jogo, depois eu vou dar uma de presidente, tá? Vamos lá, 56% de posse de bola para o Mirassol, 44% para o Guarani. Finalizações, falta para nós. 7 para o Mirassol e 4 para o Guarani. Escanteios, 3 para o Guarani, isso mesmo, presidente? E 1 para o Mirassol. E eu vou dar uma de presidente, com licença, tá? Pra mim não volta, Bruno Mendes não volta, Mike não volta, e quem mais que eu olhei aqui que também que não volta aqui, é o Bruninho. Pra mim o Bruno Mendes não volta, pra mim, se eu sou treinador. Se você é Humberto Louser, se eu pudesse mexer na equipe, tchau Mike, tchau Bruninho e tchau Bruno Mendes. 41 deste primeiro tempo passa, o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior. Para mais de 400 simultâneos, Campeonato Brasileiro Série B 2023, estádio José Maria de Campos Maia, o Maião é o palco do espetáculo, por enquanto 0 para lá e 0 para cá, placar ao vivo Futebol Interior informando pela Série B, Tombense 2, Vila Nova 1 em Tombos, Atlético Goianiense 3, ABC 1, jogo lá em Goiânia. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Lucas de Souza. Meu instrumento é a voz, minha alegria na rato, aqui feliz da vida nos canais Futebol Interior até minha vida terminar. Guarani pressionado no campo de defesa, Lucão na entrada da grande área, afasta o perigo. A bola sobe, desce e volta pelo meio, Matheus Barbosa vai pro chão, é falta nele. Falta em cima do Matheus Barbosa que ficou com a mão ali na região lombar, na região das cadeiras ali, Albertinho. Ah, é? Lombar ali? É. Ah, então tá bom. Se você tá falando, né? Você detalhou. Lombar ali? Ah, não sei, lombar ali. Tá bom, ficou na região lombar ali. Você não sente dores na lombar? Não, tô fora. Lá ele, né? Mas ali ele caiu de sabe quem tá aqui conosco? Ele, Marcelino Fernandes, fazendo a sua estreia nas jornadas esportivas exatamente. aqui. ST Sol das Abrasivos, Marcelino, tamo junto, hein? Aí, Marcelino, eu vou falar pra você, Marcelino, tá tudo quanto é lugar também, né? Facebook, YouTube. Tá chique o moço. O Marcelino, eu vou mandar um abraço pra ele. Marcelino, um beijo no seu coração, mas eu vou falar com ele pra você, hein? 42 minutos do primeiro tempo, bem que podia ser um golzinho do Guarani. Eu tô sentindo que agora, olha lá, nossa, Bruninho do Rabisco foi desarmado, tá mal no jogo, Bruninho, hein? A bola bate e volta, o Guarani não tem meio campo justamente porque o Bruninho não joga, hoje mais uma vez não tá jogando bem, e vem pela ponta esquerda, quem sabe agora, vamos lá, Bugre, bola com o Mike domina, faz um compasso, ele espera, congela o jogo, volta, jogada com o Lucão, presidente, 43 minutos da primeira etapa, 0 pra lá e 0 pra cá. O Mozart, eu tô com o Mozart na cabeça, o Loser vai ter que dar uma mexida nesse time aí, porque pedir um pouquinho mais de vontade, abrir um pouquinho mais o jogo, tá muito amarrado. É o tal negócio que a gente já comentou aqui. Se toca a bola lá atrás, corre o risco de perder a bola. Se quebra, não tem ninguém que segura a bola lá na frente. Então o Albert acho que tem razão. Botar o Derek aí, porque quem sabe, né? A bola não fica presa no comando de ataque, né? E o Bruno Mendes entrou justamente por isso, né? Bate e volta. Mas quem sabe agora, Lucas Araújo para Bruno Mendes, tentou prender, ganhou da marcação do Rodrigo San, atenção, linha de fundo, fez o break, tá marcado, foi pro chão, é falta nele! Falta em cima do Bruno Mendes, falta de Rodrigo San, pra mim era falta pra amarela, Albertinho. Rodrigo San pegou por baixo ali o Bruno Mendes, né? Ali pelo lado esquerdo, perto da linha de fundo. Ali ele pôs pra dançar, tá? Ele fez o quero ver o Lilo lá, exatamente, mas pra mim o camisa número 3 ali, o Rodrigo San, ele desceu o sapato ali. Pra mim é pra cartão amarelo, quando vem correndo assintosamente o João Vitor Gomes, chega... E aí, meu amigo, não foi nada, viu? Vai no bola, levanta, somente uma falta. Dá cartão amarelo, pô! Falta pro Guarani. Tá igual cartão amarelo, nada, ele marcou somente falta. Diogo Matheus e com aquela jogada ensaia do Mike baleado na bola.
Diogo Matheus pra bater de perna direita, 2 homens na barreira na marca de 44,5. Quem sabe agora? Eu tô sentindo, hein? Eu tô sentindo, vem comigo, torcedor. Vem comigo, nação bugrina. É agora o primeiro gol do Bugre. É agora o primeiro gaveta da noite. Vem pra cobrança Diogo, o capitão Matheus capricha aí. Só um homem na barreira. Saiu da barreira o Negueba, só o Chicoquinho na barreira pra proteger essa bola pra equipe do Mirassol. Diogo Matheus, levantamento da boca da Botista, vem fechada. Sobe a defesa do Mirassol, afasta. Levantamento, bola fechada, subiu. Foi pela linha de fundo, tiro. Esquinado em favor do time do Guarani, Albertinho. Gostei do tiro esquinado, hein? Que bola também do Diogo Matheus na primeira trave. Ali tinham 4 jogadores do Guarani, jogadores do Mirassol, e quem tirou foi o Zé Roberto, hein? Escanteio para o Guarani, quem sabe agora é o Diogo agora, Matheus ali, hein? Diogo Matheus com as mãos levantadas, fazendo o seu pedido para os céus, quem sabe agora, é agora o gol do Guarani, quer ver? 45,5, o Diogo Matheus na bola, levantou na boca da Botija, a bola vem fechada, o toque de cabeça, sobe a defesa do Mirassol, afasta, rebote, voltou lá pela ponta esquerda, Mike ajeita, soltou para Diogo Matheus, dominou, Diogo Matheus bota na frente, encarou a marcação, se livrou do primeiro, bota na frente, chega por baixo por ali, o Zé Roberto ajudando a defesa, vibrou e se mostrou para a torcida ali, Albertinho. Vibra mesmo, tá certo, você vai vibrar, calma aí que você vai ver agora o que vai acontecer. Vem ele na bola, hein, um baleado Mike, cobra o lateral. Já cobrado pra João Vitor, bota na frente. Aí a bola ficou no espaço vazio. Lucas Ramon afasta o perigo, manda pra frente. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. ST Soldas e Abrasivos 98250 0410. ST Soldas e Abrasivos. Mais 2. Mais 2, vamos até 47 minutos neste primeiro tempo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Para 420 simultâneos na nossa transmissão, tamo junto e misturado, família, vem Mirassol. Zé Roberto tomou a carga, ficou em pé porque é forte. A bola voltou na metade do campo com o Neto Moura. Lançamento no ponto futuro, sobe, Lucão tira. Rebote voltou pela amiga, Zé Roberto puxou o Matheus Barbosa, é falta. É falta e o árbitro vai pedir a bola. Vai pedir a bola porque vai terminar no primeiro tempo. O senhor João Vitor Gobi vai trilar o apito. Trila o apito, termina a primeira etapa no José Maria de Campos Maio, Maião e Mirassol. 0 para o Mirassol, 0 para o Guarani. Ufa, um jogo nervoso, um jogo tenso, mas o Guarani teve as melhores oportunidades. Vamos colocar os pontos e as vírgulas aqui nesse texto. Pingo dos is? Não, isso aí quem faz é o outro. Vamos colocar os pontos e direcionar as vírgulas. Nossa. Guarani criou isso aqui é meu. Eu não copio ninguém, não. Como é os T's? Cortar os T's e pingar os is? Não, isso aí quem faz é outra pessoa. Carlos Corsá também dá uma dessa também. Mas eu gosto de colocar os pontos e colocar as vírgulas no lugar correto. Gostou dessa, presidente? É interessante. É interessante, tá vendo? Então é o seguinte, o Guarani foi melhor em termos de chances criadas. Verdade. Mas o Mirassol teve mais volume de jogo. Por isso o placar de 0-0. O destaque inicial de Albert Cavalcante no intervalo inteligente, FI. Vai lá, Albert. Já com o intervalo inteligente, eu vou conversar com pessoas inteligentes. Vamos mandar aqui, né? Aquele abraço, aquele alô. Você que está Cadê comigo. O zap? Cadê o zap? Aquele barulho. Né, já que não soltaram aqui, né? Porque quando é nas jornadas, né? Aê! Não, porque quando é nas outras jornadas, principalmente quando o chefe tá aqui, não precisa falar. Agora é com a gente, mas tudo bem, Felipe Marques, a gente perdoa você. Mas mandar um abraço aí para o Moni Fernandes, é ele mesmo, Marcelinho tá em todas, hein? Logo faremos uma promoção do ST Soldas e Futebol Interior para os torcedores, então fiquem ligados que teremos aí novidades. O Gustavo Marques também mandou mensagem, o Gustavo Marques vai casar, hein? Aê sim, Gugu! E você vai ser padrinho? Não, graças a Deus não, eu vou lá só pra comer, beber e eu não quero ser testemunha disso. Exatamente, não, mas acho que não vai ter bebida não, diz ele, né? Vamos lá, o Jean Mila, boa noite, equipe do FI. Jean Mila, exatamente, enforcando o serviço. Aliás, você ficou em débito com o Jean Mila, exatamente, mas é o seguinte, mas uma mão lava a outra e as duas passam a mão no controle, desliga o som e vem assistir aqui, vem acompanhar as transmissões dos canais Futebol Interior aqui, o Natalino Souza Rosa. Boa noite, bom trabalho para você aqui, Futebol Interior. Estarei em Hortolândia acompanhando a transmissão, torcendo para o Bugre. O Renato Silveira também mandando um abraço para nós. Ana Piovesan.
Boa noite, pessoal, pra cima deles, Bugrão, Valdinei, eu acredito na vitória do Guarani. Marcos César, vamos Mirassol, pra cima. Isso, vamos para Mirassol. Acho que não dá mais tempo, porque a partida já começou. Um abraço para todos aqui. Se você for pra Mirassol agora, você chega lá no outro dia. Exatamente, mas dá tempo ainda, quem sabe? Um abraço a todos aí. Lucas de Souza, é com você. Muito bem, aproveitando aqui para mandar um grande abraço aqui pro Juliano, ele manda o seguinte: a razão da audiência do futebol interior é indiscutível. Apresenta a melhor narração, comentários e a matéria é melhor em comparação aos demais canais. Valeu, viu, Juliano? Tamo junto e misturado. Aniceto Venturim, Eduardo Nascimento, Douglas William, Kennedy Alves de Araújo, realmente uma audiência muito qualificada. Batemos 400 simultâneos, galera, muito obrigado de coração. Tamo junto e misturado. Wagner Ferreira, é o seguinte, hein? Guarani criou mais em termos de chances, né? Finalizou, acho que de forma mais contundente. O Mirassol na sua característica, né? No bom toque de bola que caracterizou esse time até aqui, até mesmo antes do Mozart Santos, né? O time que foi treinado pelo Ricardo Catalá no começo desse campeonato brasileiro. E por enquanto, 0 pra lá e 0 pra cá, o resultado é justo? Resultado justo. O Mirassol tem muito toque de bola, mas infrutífero, né? O Guarani domina totalmente lá atrás, não sofreu nenhum susto. Para não dizer que não sofreu nenhum, teve um chute do Zé Roberto que passou perto da trave, um levantamento de bola lá que o Pegorari saiu socando. Você se lembra de mais algum? Sim. Não. E enquanto a partida, como você disse, o Lucas, o Guarani criou chances, né? Pela esquerda aqui com o João Vitor. João Vitor teve uma boa. Aquela bola de calcanhar do Araújo, a finalização do próprio Araújo ali pela direita, não fosse o desvio, a bola ia complicar. O que você tá achando da exibição do Araújo especificamente? É um volante que sobe bem, né? Tô gostando dele, mas não tô gostando do Barbosa. Eu acho que, sei lá, é uma posição que não é muito a dele. Então, ele tá sentindo falta do Bueno? Tá jogando muito atrás o Barbosa, fica preocupado e justamente isso aí, esse é um detalhe que faz com que o ataque não prenda a bola. Toda a bola que é quebrada pra lá, que vem de rebote, não tem ninguém pra receber. Então, segunda bola não existe. A segunda bola não vem no meio campo do Guarani. Guarani. Mas aí é que tá, né? Olha só que interessante, a questão da estratégia do jogo. Por isso é que o Albert tem razão. Tirar o Bruninho, então, pra botar alguém aí mais seria um jogo pro Regis, presidente? Eu acho que sim. Eu acho que hoje seria um jogo pro Regis. Porque, veja bem, o empate 0-0 é mau resultado? Eu acho que não é. Não é. Não pode perder o jogo. Exato. Soma um ponto e não permite que o Mirassol faça os Exatamente. pontos. Então, e seca o Juventude contra o Londrina, apesar da dificuldade. Então, né? aí começa, porque a próxima partida do Guarani é contra o Botafogo. E nós vamos enfrentar o Londrina também. Lá. Então, lá ele. Esse é o problema. Então, assim, o que o presidente disse é realmente... E outra, até mesmo os concorrentes diretos, como o secador Bugrino, que esse aqui depois que o Wagner Ferreira ele acabou, né, dando esse presente pra mim aqui, em alguma rodada acontece alguma coisa. Ontem mesmo o Vila Nova acabou tropeçando. Quem sabe numa dessa aí alguém tropeça e o Guarani entra de gaiato. Mas é lógico, obviamente, pra você manter, pra você garantir uma vitória hoje seria sensacional. É porque o empate, o Guarani vai a 55, iguala ao Juventude, mas continua atrás por causa do número de vitórias. Uma vitória. Você lembra aquela vitória? Aquela vitória no brinco de ouro. Lá ele, Alain Delivery. Muito bem, vamos fazer o seguinte, 22 horas, 23 minutos, vamos para uma rápida pausa, daqui a pouquinho a gente volta com o Intervalo Inteligente FM aqui nos canais Futebol Interior, porque só aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto.
Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. A Patriani está lançando o prédio mais tecnológico do Parque Prado, um bairro muito desejado de Campinas. Os apartamentos têm 3 suítes, varanda com churrasqueira a carvão e gerador que atende até o Wi-Fi. Cada apartamento tem uma vaga para SUV grande e outra para carro elétrico. O prédio tem até fazenda de energia solar que reduz a conta do condomínio. Tem beach arena para jogar beach tênis, vôlei e futevôlei na areia. Outro diferencial é a casa de campo no condomínio, que tem entrada independente. Tem piscina exclusiva e área gourmet com churrasqueira e chopeira. Até a piscina é diferenciada, pega sol o dia todo e fica acima do nível da rua, garantindo sua privacidade. A academia é totalmente equipada, com espaços para spinning, funcional e pilates. E tem uma bela vista para a reserva natural. A família toda se diverte, inclusive os pets, que podem brincar à vontade no Pet Place e se higienizar no Dog Wash. Conheça o Reserva Prado Patriani, será de longe o prédio mais tecnológico do Parque Prado. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Agora, nos canais Futebol Interior. Intervalo do jogo. Futebol Interior. Lucas de Souza. Alegria, alegria. Alegria é fazer parte disso aqui, família. Ó, isso aqui você não vai ter em outro lugar, não. Graças a Deus, eu fico muito feliz de, apesar da minha pouca idade, minha pouca trajetória ainda de carreira, já ser reconhecido, né? Quero aqui agradecer mais uma vez pelo prêmio Pop de melhor locutor. Cadê a matéria? Né? Vai sair, calma. Mas era né? hoje. E, claro, né? Aliás, tem que tirar uma foto pra poder ilustrar a matéria. E parabenizar mais uma vez o Albert, né, Albert? Muito obrigado e parabenizar você locutor, também, né? Melhor locutor de Valinhos. Concorrência lá na Forte, hein, Albert? Exatamente. Eu tava disputando comigo mesmo, né? Mas brincadeiras à parte, né? Muito obrigado. E também dizer que nós temos também o melhor dos melhores também. Ah, não, aqui é esse aula, aqui, né? como que é? Um concurso, né? Hã? É um concurso que fala? É um concurso. Isso aí... Esse aí não conta. Esse já entra como, né? Não, eu presido depois o resto, né? O presidente ele é sensacional, mas agradecer aí mais uma vez o carinho, né? Exatamente. Muito bem, intervalo de jogo, 0 Mirassol, 0 para o Guarani. Presidente Wagner Ferreira, a gente deu uma pincelada do que foi a primeira etapa e aqui acabou projetando, né? Alguns jogadores que foram bem, no caso do próprio Lucas Araújo. Você mexeria para esse intervalo, presidente? Mexeria com uma peça? O Albert já falou que mexeria em 3 peças, né? O Derek e pelo o próprio menos em também. duas, né? Pelo menos em duas no meio-campo, que o Guarani não está segurando bola no meio-campo. Se quebra a bola, bate na zaga do Mirassol e volta a segunda bola, o Guarani não pega. Se sai jogando, ninguém leva essa bola. Então tem um buraco ali no meio e realmente o meio-campo ali é onde começa o jogo. Então eu tiraria o Bruninho. Eu voltaria com o Regis. Vamos dizer, mas o Regis está sem ritmo de jogo, não tem jogado e tal, mas é um cara inteligente que pode, de qualquer maneira, com um toque, né, distribuir a bola para a direita, para a esquerda. Porque o menino lá, o Pablo Tomás, está meio inibido. Não só porque não desce o lateral, como também porque não está chegando bola ali. Né? Não tem nenhum meia chegando para jogar a bola por ali. Do lado esquerdo, quase que é a mesma coisa. Agora, o Bruno Mendes, acho que só teve um chute a gol, brigou por uma bola aqui na beirada do campo, acho que só. Então, eu acho que valeria a pena voltar com o Derek e com o Regis.
Derek e Regis, portanto, para esse intervalo. Em relação à entrada do Regis, todo mundo se lembra, né, do Bruninho jogando no Campeonato Paulista, jogando aberto pela ponta, fez gols importantes, deitou e rolou contra a Inter de Limeira naquela última rodada, última não, né, mas que o Guarani venceu por 5-0, evitou aí o descenso no Campeonato Paulista, com o Bruninho jogando pelo lado. Caso o Regis entre, não seria o caso de talvez tirar o Pablo Tomás, presidente, para a entrada do Regis? Ou o João Vitor também, né? É o tal negócio, o Mike tá meia boca. Sim. Então o João Vitor tá muito preocupado em jogar ali, acho que por própria orientação do técnico Bertolozzi. Então ficou morto ali o lado esquerdo. Do lado direito, aquele que nós dissemos, né? Muito inibido o menino novo lá, o Pablo Tomás. E se entrar o Regis, tirar o Pablo ou tirar o João Vitor, eu acho que vai ficar do mesmo tamanho. Colocar o Bruninho na beirada do campo, porque o Bruninho não tá bem no meio, será que vai estar bem? Será que vai estar bem na ponta? Então, que foi a posição antes dele ser trazido para dentro, que ele rendia bem, né, no Campeonato Paulista, talvez fosse o momento. Aí o próprio Bruninho começou pela ponta no Campeonato Brasileiro desse ano, né? O meio campo do Guarani era o Araújo, o Bueno e o Regis. E o ataque com o Bruno Calvo, o Bruninho o Bruninho na beirada, isso, né? E um centroavante ali. E o Mendes ou o Derek, né, que foi quem começou o campeonato. Enfim, vamos... Inclusive nas chances de gol, né, como nós dissemos aqui, mais por parte do Guarani, veja os escanteios. Foram de graça os 4 Guarani, 4, né? 4 escanteios contra nenhum. Contra um do Mirassol. Então, se foi de graça, sem chegar, o Guarani chegou. Só faltou um pouquinho de capricho aí, finalização e alguém, né, mais com competência aí para alimentar esse ataque. E olha, olhando essa tabela, o Guarani venceu hoje, fica na terceira posição, né? 58 pontos, né, Albertinho? Exatamente, ó, dá uma olhada aqui, ligado, secador pro esporte, também pro Juventude. Ah, que não perde o quê, rapaz? Esse secador aqui, ó, tem história. Esse secador 78, o nome dele é 7881. Né? 7881 é o volts dele, isso aqui seca qualquer tabela. Ó, Guarani já precisou um golzinho, cara. Um golzinho, hein, Guarani? E, ó, golzinho. Já começou aí o João Vitor Gobi colocando. Opa! E olha. Rapaz. Vou jogar na Mega Sena! Vemos os dois times entrando no gramado, o Mirassol já voltando e o Regis se alongando, Albertinho. Ele se alongando ali, o Muralha está fazendo aquele treinamento, né, ali pra aquecer, e eu tô ligado, né, mano? Muralha, hoje você vai aquecer, mas vai aquecer lá dentro do gol, hein? Agora vai entrar ele, o Lionel Regis volta hoje, hein? Se Deus será? Quiser, vamos ver quem vai ser. Vamos olhar, vamos ver, Lucas. Será, presida? Vamos dar uma olhada quem vai mexer aí, vamos ver. Muito bem, as equipes já voltando pro gramado, você acompanhando 279 simultâneos aqui na nossa transmissão no intervalo, hein? Sensacional, galera, muito obrigado. Aproveita para deixar o seu like, para se inscrever, já batemos 18 mil, hein, Albert? 18 mil inscritos no canal Futebol Interior, cara. Sensacional, mais de 100 mil seguidores na nossa página do Facebook, poxa, Futebol legal, Interior, véio. Mais de 10 milhões de acessos e tem muita coisa boa vindo por aí, né, Albert? Se Deus quiser, né, tá vindo muita coisa boa, quando nós estamos vendo ali o Regis, né, conversando ali com o Benhur, conversando ali com a galera ali, ó, fazendo um sinalzinho, jogando água no rosto, não sei não, viu, mas acho que o Lionel Regis e o Lelê Olalá. Lionel Regis vem aí e o bicho vai pegar. Rapaz, será que o Bruninho volta pro intervalo? Mudou, Albertinho, vamos lá. Em nome de Construtora Patriani, ele nos ouviu, vai embora o camisa número 27, Bruninho, hein? Que pena, jogou nada. E vai entrando ele, o 78, Lionel Regis. Bruninho, camisa número 27, vai embora, entrou o 78, Lionel Regis. A informação para Iga Atacado. Vai começar o segundo tempo, daqui a pouquinho o presidente fala dessa substituição, matamos na mosca, hein? Sai Bruninho, entra Regis pra quem sabe mudar a história do jogo no segundo tempo. Pra quem sabe começar a encaixar a bola no comando de ataque do Guarani. Trila o apito, árbitro vai apitar o senhor João Vitor Gobi. Trila o apito, árbitro. Tá rolando, tá valendo, começa a segunda etapa no Maião, boa sorte, Bugrão. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, nação bugrina. Vem comigo, torcedor espalhado no Brasil, no mundo inteiro. Curtir a segunda etapa de Mirassol 0, Guarani também 0. Presidente, a entrada do Regis no lugar do Bruninho. Sinal que o Humberto Lousa está assistindo o mesmo jogo que nós aqui. Sugerimos aqui a saída do Bruninho e para a entrada de um meio campista de ofício, né? No caso, um meio armador, no caso o Regis.
Quem sabe o Guarani tem assim uma cabeça pensante ali no meio para alimentar o ataque aí no segundo tempo. Trabalho de bola do time do Mirassol pela ponta direita, tenta a primeira pontada na segunda etapa, Rodrigo Zan, gira de um lado para o outro, volta a jogada com o Luiz Otávio, camisa número 4, grandalhão Luiz Otávio, domina, para, pensa, pisão, engata a primeira, segunda marcha, para na metade do campo, escola o lançamento buscando o Chico Kim, evita a saída, toca de cabeça buscando o comando de ataque, a bola domina, facilmente, bola dominada lá pela Alan Santos que manda pra frente, a bola sobe, desce e volta pela ponta esquerda, Guilherme Biro toca no corredor, tira do jeito que dá, Lucas Araújo, ficou com o Pablo Tomás, brigou pelo rebote, último toque do camisa número 7 do Guarani, lateral para o time do Mirassol. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Trabalho de bola do Mirassol pela ponta direita que domina a parada, Gabriel carrega no gramado, avança no terreno, faz o levantamento, a bola bate na marcação do Buri, volta com o Lucas Araújo, Regis, o primeiro toque na bola do camisa 78 buscando o Bruno Mendes, dá certo o lance, bola com o João Vitor, bota na frente, desarmado pelo Rodrigo Zan, foi pro chão, ficou no chão, João Vitor, vem Mirassol, na ponta direita, recebe a jogada Lucas Amon, engata a primeira, segunda marcha, chuteirinha rosa dele, soltou no fundo Lucas Amon, lembrou os tempos de Guarani agora o Lucas Amon, hein, tentou o passe buscando o Zé Roberto, a bola bate no Mike, lateral para o Mirassol, que vem pro campo de ataque. Lucas Amon, daí pra Negueba, dois toques na bola, achou Gabriel de primeira com Negueba, olhou pra dentro de área, um pra lá, dois pra cá, se livrou de dois, soltou pra Zé Roberto, linda tabela de letra, tira a defesa do Bugre, rebote, voltou pela ponta direita, recebeu Gabriel, soltou pra Lucas Amon tentou a devolução, a bola bateu, rebateu, voltou pro Lucas Amon na perna esquerda, cruzamento, a bola fechada, passa a direita do gol, vai fora! Cruzamento do Lucas Amon de perna esquerda, a bola passou por toda a extensão da área, passa a direita da meta de Pegorari, tiro de meta para o Bugre, Alberti. Cara, que medo, hein? Pelo lado direito, Lucas Amon, que liberdade, com a perna direita, ele puxou pra perna esquerda e fez o cruzamento na segunda trave, não fez na segunda trave não, fez na marca penal. Ali o Negueba, se ele tivesse 3 dedinhos a mais, ele teria finalizado e poderia ser um lance de perigo contra o Guarani. 2 minutos do segundo tempo. Segue no Maião, Mirassol 0, Guarani 0. A informação para Chimozono Mega Sorte Loteria. Vem mais Mirassol, Chico Kim, botar na frente, foi pro chão, o árbitro da vantagem, pega o rebote, Zé Roberto dominou, traz por dentro, foi desarmado. E o árbitro vai parar o jogo e dá a falta anterior. Ele deu vantagem, o Chico Kim ficou no chão, o Zé Roberto deu sequência na jogada, só que depois de 3 noites ele para o jogo e dá falta, Albertinho. O Sushi Man, né? Ali ele pegou, ele fez o rabisco na frente. Ele fez o rabisco na frente do Diogo Matheus, é verdade. Mas quando o problema ali da falta, né? Quando ele acertou por baixo, quando o Chico Kim caiu, ele caiu em cima do braço, e não sei não, viu, Lucas de Souza? Ele tá sentindo, foi a mão, dá pra entender só a mão, o braço, né? Acho que é o pulso do Ele caiu meio estranho, né? Falta marcada, mas o juizão também deveria ter marcado na primeira, né, velho? Falta pro Mirassol, é de longe, é verdade. Mas falta perigosa. Vai pintar chuveirinho na área, tá armado o Pagode na defesa do Guarani. Atenção, defesa bugrina, sinal de alerta ligado. Sinal vermelho pra defesa do Bugre. Vamos tirar essa, Lucão, se vira aí, Alan Santos. Jogada ensaiada, Gabriel pra Neto Moura. Levantamento, bola na boca da Buti, já sobe, a defesa tira. Rebote, voltou, toca de cabeça do Negueba. Vem o chute do Chico Kim de fora, na passa direita, vai fora. Passa a direita, vai fora, vai pela linha de fundo, tem desvio na zaga do Bugre, escanteio para o Mirassol, Alberti. O Mirassol vai de novo, né, colocando as manguinhas de fora. Agora, Chico Kim, o segundo escanteio, presida, é isso mesmo? Segundo escanteio pro Mirassol. Segundo do Mirassol, exatamente. Segundo escanteio pro Mirassol, o Mirassol vai chegando devagarzinho, né, mas vai apertando o Guarani de novo. A zaga do Guarani, que preste atenção, hein, que o Mirassol vem em cima. Escanteio para o Mirassol pela ponta esquerda, vai pintar chuveirinho na área, tá armado o Pagode na defesa do Bugre, todo mundo na boca do gol, vem pra cobrança, Danielzinho na perna direita, camisa número 8, vem pra fatiar essa bola no Luiz Otávio na área, Guilherme Biro também, os grandalhões do Leão estão lá, saída de bolas, cruzamento, bola ensaiada, levantamento do Danielzinho pra Chico Kim, tira a defesa, a bola sobe, desce, cai no tumulto, sobe a defesa do Mirassol, sobe também a equipe do Guarani, a bola bateu, rebateu, Danielzinho lá em cima, a bola fica viva dentro do tumulto, afasta Matheus Barbosa, tira do jeito que dá o volante do Bugre, rebote voltou lá pela meia direita, domina a parada, Neto Moura, olha pra dentro do tumulto de perna direita, fatia, faz o levantamento, a bola no meio da boca da Budi, já sobe a defesa do Bugre, afasta mais uma, rebote voltou pela ponta direita, Pablo Tomás manda pra frente, a bola volta de graça pro time do Mirassol que pressiona, 5 minutos do segundo tempo, pressão total do Mirassol, que vem de novo pela ponta esquerda, Luiz Otávio domina, faz o passe com Gabriel, estica a jogada para Chico Kim domina, sai da esquerda, vem pro centro, faz a jogada, volta o lance, volta a jogada com Gabriel, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento.
Mirassol no campo de ataque, trabalha a bola, troca passes pela ponta esquerda, campo de ataque, Danielzinho deixa curta a jogada, bola com o Guilherme Biro, volta a jogada com o Danielzinho de primeira, faz o passe mais atrás com o Gabriel. Gabriel na intermediária, quase defensiva, recuou um pouco o Gabriel para lá o jogo. Tabela curta, Neto Moura para Guilherme Biro, daí para Danielzinho, troca passes, roda a bola o time do Mirassol. Fica sempre um quarteto, onde está a zona da bola no time do Mirassol. São 4 jogadores trocando passes e botando ali os jogadores daquele setor na roda. Vem mais Mirassol, bola com o Gabriel na ponta esquerda para Danielzinho, levantamento, fatiou na boca do gol, tira do jeito que dá Mike, rebate pra frente, domina, parada João Vitor, bota na frente, se livrou da marcação do Lucas Ramon, se livrou da marcação do Neto Moura, vem Guarani, João Vitor pede pra alguém se aproximar, pede pra galera se aproximar, pede pra galera dar a opção de passe, João Vitor soltou pela meiga pra Regis, deixa a bola passar com o Matheus Barbosa, esticou na ponta direita, passe errado, tira Danielzinho, rebote voltou na defesa com o Diogo Matheus, faz a jogada mais atrás com o Alan Santos pra Matheus Barbosa, volta a jogada com o Lucão de primeira na ponta esquerda pra Mike domina, já recebe a marcação ali da equipe do Mirassol, faz o recuo de bola, volta o lance com o Lucão, quarto zagueiro da equipe do Bugre, que volta o lance lá com o Pegorari. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Jogo parado, tá caído o jogador do Guarani, tá caído o Lucas Araújo, Alberti. O Lucas Araújo, que ele acabou armando a jogada do contra-ataque ali para o Bruno Mendes pelo lado direito do campo de ataque, quando ele tomou a travada, tomou a travada por baixo, e ali eu vou falar pra você, se é um ser humano normal ali, tinha saído ali, né? Tinha saído de maca. Que a pancada forte, jogadores é impressionante, né? São preparados. Quando o árbitro, né? Ali o bandeirinha acabou marcando impedimento, não, o juizão mandou voltar, marcou falta no meio-campo do Lucas Araújo. Segue, hein, no Maião. Guarani 0, Mirassol também 0. A informação para ST Soldas e Abrasivo. Trabalho de bola do Guarani pela ponta esquerda, campo de defesa. Quem trabalha a jogada é o quarto zagueiro Lucão. Ele gira o corpo, volta a jogada, volta o lance com o Alan Santos. Alan Santos domina, firula, penheteia, passa o pé em cima da bola, soltou pela ponta direita com o Diogo Matheus. Diogo, capitão Matheus, solta a jogada no corredor para Pablo Tomás, domina, evita a saída, recebe marcação de 2 jogadores. Consegue o passe para Lucas Araújo, por baixo chega Danielzinho, dá um totalzinho, manda a bola pela linha de lado lateral para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Iga Atacado. Muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Construtora Patriani. Prédios com alto padrão tecnológico. Lançamento do Lucão, buscando o Pablo Tomás sobre a defesa do Mirassol, tira, rebote e volta lá pela meia esquerda, quem domina a parada é Guilherme Biro, faz o passe por baixo no corredor, achou bem a jogada com o Zé Roberto, dominou, tentou botar na frente, sai com bola e tudo, lateral para o time do Guarani, campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa ST Soldas e Abrasivos 982500410. ST Soldas e Abrasivos. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Vem Guarani, sai jogando pela ponta esquerda, Matheus Barbosa de primeira, volta, jogada com o Lucão. Lucão, zagueiro central do time do Guarani, domina, pensa, pisa, olha, carrega no gramado, avança no terreno, chega na intermediária, campo defensivo, na metade do campo ele vira, faz a jogada com o Mike, volta o lance com o Lucão. Lucão, 8 minutos, 50 segundos, quase 9 da primeira etapa. Faz o passe na zaga central que domina para dar Alan Santos. Alan Santos dominou de perna direita, esticou pela ponta com o Diogo Matheus domina, tem espaço, dá o corte seco, deixou o Chico Kim falando sozinho, mas volta a jogada com o Matheus Barbosa. Guarani tem que jogar pra frente, tá jogando muito pra trás. Lucas Araújo tenta o passe no corredor buscando o Matheus Barbosa. E a bola vai de novo pela linha de lado, lateral para o Guarani, campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Guarani de novo com a posse da bola, vem pro campo de ataque com o Lucão, esticou a jogada lá pela ponta esquerda, domina o lance, o Leonel Regis, olha o Regis aí, domina a saída da esquerda, vem pro centro, volta a jogada com o quarto zagueiro do Bugre, Lucão vira o corpo para trás, volta o lance com o Alan Santos voltando ao time titular do Guarani, domina, pensa, olha, chega na metade do campo, encara a marcação de Zé Roberto, daí para Diogo Matheus, sai da direita, vem pro centro, busca espaço, volta o lance novamente com o Alan Santos, tá sem espaço para jogar para frente o Guarani, agora sim o lançamento longo, no Alan Santos buscando o Mike, dá espaço, conseguiu achar a jogada, Mike domina, bota na frente, encara a marcação do Negueba, lançamento no ponto futuro buscando o Regis, passe errado, chega na cobertura Rodrigo Sá, bola se perde em linha de fundo, tiro de meta em favor do time do Mirassol, 10 minutos, 10 cravados deste segundo tempo, passa, o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, e o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior.
Campeonato Brasileiro Série B 2023, 33ª rodada. Faltam 6 para o final da Série B. Por enquanto no Maião e Mirassol, 0 para o Mirassol, 0 para o Guarani. Placar ao vivo Futebol Interior informando que nesta segunda-feira Ponte Preta e Ituano se enfrentam no Moisés Lucarelli. Transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Lucas de Souza. Acompanhando o ataque do Bugrão, Lucas Araújo na ponta esquerda, tentativa de passe buscando, João Vitor tira a defesa, a bola voltou, João Vitor para Lucas Araújo na perna direita, bateu, pega a muralha! Pega a muralha, faz a defesa, chegou bem o Guarani de novo com o Lucas Araújo, responde o Mirassol, bola esticada na ponta esquerda buscando o Zé Roberto por baixo! Por baixo, Alan Santos dá o carrinho, tira. Lateral para o Mirassol, tem pressa Chico Kim, faz o recuo de bola, volta o lance com o Guilherme Biro. Chegou bem o Guarani no lance anterior aí, Albertinho. É a batida do Lucas Araújo, de fora, bola trabalhada. Ali com a torcida do Guarani lota, hein? Vai lotando a área, né? Destinado aos torcedores do Guarani. O Guarani vem tentando os 3 pontos no estádio do Maião. Segue, Guarani 0, Mirassol também 0. A informação para Café Canecão. Deixa eu agradecer demais, galera. O pessoal tá me comparando aqui a Luiz Roberto Demúcio, que começou a carreira... Quem que é? Luiz Roberto da Rede Globo, né? Ele começou a carreira no rádio, na Rádio Globo, brilhante narrador. Galera, muito obrigado, de verdade. Eles me comparam Não, com o pessoal falando aqui, o Albert é doido, só o Albert mesmo pra trazer audiência aqui pro futebol interior. Eles me compararam quem? Quem é? O Galvão? Por enquanto, só dizendo que você é um doido. Então tá bom, então tá ótimo. Então, presidente, louco, tá bom. Com as devidas comparações, fala do jogo 2 minutos 0-0. Outra postura do Guarani no segundo tempo, mais rápido, soltando aqui pela direita o Diogo Matheus e o Regis, né, procurando chamar a atenção ali para que a bola não chegue até ele, para que ele não consiga armar uma jogada de ataque. Mas eu estou gostando do Guarani no segundo tempo, já uma outra postura, e o Mirassol continua na dele. Muita troca de passe, mas pouca produção, e o Guarani está indo, olha, se esse jogo terminar em 0-0, não é para lamentar esse ponto não. Jogo parado, 12 minutos e meio, segunda etapa de jogo, 0 para o Mirassol, 0 para o Guarani. Tem falta pros caras aí pela meia esquerda, Albertinho. Eu sei lá, né? Encostou nos caras, tudo é falta, velho. Quando ali aparece ali o nosso técnico, né? É o Benhur Moreira e também o Humberto Loser. Eu tô com o Mozart Santos na cabeça também. Ele tá de bonezinho, tudo protegidinho, pois né? É, rapaz. Ele tá meio estranho. E tem falta os caras, vem pra cobrança Danielzinho, vai levantar essa bola na boca da botija, vem levantamento, a bola vem fechada, sai do gol, pegou na área e dá um soco na bola, tira. Rebote e volta de Negueba, na intermediária pro lado direito, passe errado, o Regis bota na frente, se pega essa bola era perigo. Neto Moura no pé de ferro, ganha, soltou pela direita com Negueba, fatiou, levantou a bola na boca do gol, toque de cabeça do Lucas Ramon pra dentro do tumulto, o árbitro para o jogo da falta. Para o jogo da falta, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Tá murcho. O que tá murcho aí, Albertinho? A pelota? Por que vocês estão rindo? Eu não sei, você falou que tá murcho. A bola do jogo, tá. O juiz, o árbitro, João Vitor Gobi. O árbitro do jogo, o que mais tá murcho? Exatamente. E a saída de bola apoiada. Nossa, olha só, olha, meu Deus! Recebeu a marcação, foi obrigado a mandar essa bola pra frente. Sobe, desce, cai pela ponta direita, toque de cabeça do Guilherme Biro. Rebote de Lucas Araújo no comando pra Bruno Mendes. Essa bola chega, o Regis estava passando certo, estava passando livrinho. Recupera a posse de bola no Mirassol. Zé Roberto, lançamento pra absolutamente ninguém. Pra absolutamente ninguém. Vai lá, presidente. Ótimo lançamento. Continue assim, né, Contém ironia o comentário do presidente. Ele procurou um espaço vazio e acertou em cheio. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém lá. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Chimozono, Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Saída de bola equivocada do Guarani de novo. Recupera a posse do time do Mirassol, sai jogando no campo de defesa, domina a parada. Rodrigo San, zagueiro central, tocou com o quarto zagueiro Luiz Otávio. Aí ele domina, para, pensa, espera alguém se movimentar, toca de lado com seu companheiro de zaga. Rodrigo San que domina, gira de um lado pro outro, soltou pela ponta esquerda, domina a parada.
jogada, Guilherme Biro passa, metade do campo, invade a linha territorial da equipe bugrina, engata a primeira, segunda marcha, pede pra alguém se movimentar, tá sem espaço também o time do Mirassol, marca certinho o Guarani, morde eles, Guarani, flechada no Leão, Bugrão, bola com Chico Kim na ponta esquerda com Gabriel, tabela curta, outra vez Chico Kim, no comando pra Danielzinho, dominou, foi pro chão, é falta nele. Foi nada. Falta nele, jogo parado, falta marcada, é falta e cartão amarelo pra Alan Santos, Albertinho. Ah, não foi nada, né? Ali toda a bola que o Alan Santos chega, ele pega ali, né? 50% a bola e 50% daquela famosa enxadada e pega a minhoca. Mas pra mim não foi tão assim, não. Ele chegou na bola. Foi uma dividida normal. E aquela do Mike, o pisão que o Mike tomou? Ali ele não marcou, né? É, exatamente. É o camisa número 8, Danielzinho, né? Ele tomou aquela pancadinha por baixo, que pra mim não foi nada. Já se joga no chão, né? Fala, chama minha mamãe. Mas a falta marcada pelo lado esquerdo, né? Dali o Alan Santos leva o cartão amarelo, não está pendurado para a próxima partida. Falta perigosa, ali estava ele na bola, o camisa número 9, o 7, o Chico Kim, também o Danielzinho. A informação para Bebidas Poti. Vai pintar chuveirinho na área, tá armado o pagode na defesa do Guarani, todo mundo na boca do gol, somente o Pablo Tomás da barreira. Olha, barreira com um homem só é sempre um perigo. Vem pra cobrança, Chico Kim, falta pela ponta esquerda, vai pintar levantamento na boca do gol. Chico Kim na bola, levantou, bola venenosa, sobe de cabeça, Diogo Matheus, manda a bola pra trás, escanteio. Escanteio para o Mirassol, 7º escanteio do jogo, Alberti. É, escanteio, né, para a equipe do Mirassol, bola venenosa do Chico Kim, ali a zaga do Guarani mandou pra linha de fundo, escanteio, o terceiro, hein? O terceiro para a equipe do Mirassol. Chico Kim na bola. Chico Kim na bola, vem pra cobrança o japonesinho. Atenção, defesa do Bugre, vamos, tira essa. Vem levantamento, a bola fechada na boca da botija, sobe, pegou horário de soco, afasta o perigo. Rebote e voltou, Regis brigou, a bola ficou viva, vem, manda pra frente o Gabriel, a bola subiu, desceu, cai na área, pegou horário, firme, seguro, ninguém tasca, ninguém vê, a bola é do goleiro do Bugre, que tem pressa, despacha, manda pra frente, ligou o contra-golpe lá com o Pablo Tomás, bota no chão que a garota gosta, bota no chão que se joga, garotinho. Pablo Tomás foi pro chão e no árbitro não deu nada. Recupera a posse de bola, o time do Mirassol vem pro campo de ataque, Guilherme Biro, gira de um lado pro outro, deixa a curtinha jogada com o Gabriel, faz o rico de bola com o Danielzinho no campo de defesa, tá tranquilo e favorável. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Restaurante do Dadá, peça nossas delícias pelo delivery, 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Mirassol no campo de ataque, vem de novo no toque de bola. Toque pra lá, toque pra cá, Danielzinho, boa bola pra Chico Kim, lá vem o japonês. Vem Chico Kim, chamou a jogada, soltou pela amiga com o Danielzinho olhou pra dentro da área, vem levantamento na boca da botija, na marca penal, sobe a defesa, tira. A bola subiu, desceu, ficou dentro do tumulto, o Zé Roberto foi pro chão, sai do gol, pegou Orari. Sai do gol, pegou Orari. Aí é o seguinte, Lucão dá uma bronca no Zé Roberto, que forçou o contato veio, foi pro chão, nada a marcar. Pegou na área, tem pressa. Teve pressa e a pressa inimiga da perfeição. Neto Moura se esticou todo no peito na raça, consegue recuperar a posta da bola, deixou com o Danielzinho, foi desarmado. No peito na raça por baixo, Neto Moura desarma mais uma. É perna pra todo lado. O árbitro para o jogo da falta. Não acredito, cara. Mas dá falta pro Mirassol. Falta pro Mirassol pela ponta direita, falta perigosa e fica doido o time do Guarani. Bruno Mendes, o João Vitor reclama ali com a arbitragem do João Vitor Gobi. Falta pros caras pela ponta direita, Alberti. Cara, bola dividida, todo mundo mandando a enxadada. Ali é o seguinte, nem ele viu que ele marcou, tá? Que ali ele acabou, o jogador do Mirassol acabou ali, né? Tentando a primeira dividida, ele pulou, acabou se desequilibrando, acabou trombando com o jogador do Guarani, o Matheus Barbosa. Ele acabou, olhou e falou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou marcar falta. E falta marcada. E quando vai mostrar agora o lance, Lucas, eu vou falar pra você. É o lance, né? O Lucão, ele dá um abraço ali no Zé Roberto, mas nada pro Zé Roberto também ele cair, só espalhar fatosamente. O famoso contato, né? Ele só sentiu pra ver pro jogador não sair, né? Mas esse do jeito que o João Vitor Gobi, não deu nada, é falta pro Mirassol lá pela direita, vai pintar mais um chuveirinho agora, precisa tomar cuidado, cuidado com essas bolas na área, porque o Mirassol tem jogadores altos, levantamento, segundo pau, fechou o Guilherme Biro, passa à esquerda, essa bola passa por toda a extensão da área, rebote caiu pela ponta direita, mais um levantamento, a bola na boca da botija, subiu o Zé Roberto de cabeça pra defesa do Pegorari. Pegorari faz a defesa, teve a chance de ouro o time do Mirassol, Bertinho. Eu vou falar pra você, Lucas de Souza e amigos, hein? Cruzamento da grande área. Ali, a finalização. Tava livre o Guilherme Biro. Guilherme Biro livre, leve e solto. É que ele não pegou em cheio. Ele pegou chapado. Se ele pega de peito de pé, ele faz o gol do Mirassol.
O Guarani, uma desatenção. Precisamos dos 3 pontos, sabe? A torcida saiu daqui, comoveu a torcida está lá. O Guarani precisa mudar a sua postura. O Humberto Louser precisa mudar. Ótimo, né? O Guarani teve seu momento bom, vive um momento de oscilação, mas essa partida aqui é de ser esquecida até agora. O Guarani não levou gol por sorte. Quando vai mudar? Vai mudar embora o Guarani, Albertinho. Vai embora o camisa número 7, né? O Pablo Tomás vai embora e vai entrar ele. O Bruno José, o camisa número 17. Bruno do Derby José. Bruno do Derby José entra e quem sabe, né? Ele que tanto salvou o Guarani no derby, etc, etc. Quem sabe ele possa salvar o Guarani, porque o Guarani só por enquanto só vê o Mirassol jogar. A informação para Timozão Mega Sorte Loteria. Técnico mexeu, o comentarista falou, vai lá, presidente. Valeu a tentativa de experimentar o menino ali, mas não funcionou não. Muito novo ainda, sentiu a responsabilidade, a pressão, não rendeu nada e quem sabe o Bruno José, com a sua experiência, pode ser o jogador que desequilibra aí em favor do Guarani. Quem sabe você, Bruno José, que veio aí no limite da sua condição física, sentindo a sua perna direita, sentindo o seu pé por conta do desgaste físico, mas quem sabe nos seus pés a vitória do Guarani, mas vem Mirassol, bola na direita, Negueba dominou, trouxe por dentro, cruzamento, bola fechada, passa por toda a extensão da área, vai fora. Passa pelo Chico Kim, vai pela linha de fundo, tiro de meta em favor do Bugre. Passa dos 20 minutos desse segundo tempo. Passa o tempo passa o tic-tac do relógio, não para. O tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior. Campeonato Brasileiro Série B 2023, 33ª rodada, estádio José Maria de Campos Maia, o palco do espetáculo, por enquanto 0 Guarani, 0 Mirassol, e segura porque vem Mirassol, passe errado na meiuca do Regis, agradece o presente Danielzinho, tenta fazer a jogada, carregou pela meiga, vai pro chão, é falta, falta nele, falta pro time do Mirassol, placar ao vivo, Futebol Interior informando, rodada da Série B, neste domingo mais 3 jogos, sendo um deles o confronto aí entre Juventude Londrina, Sport Chapecoense, Avaí Ceará. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Lucas de Souza. Acompanhando mais uma falta, mais um lance de bola parada em favor do time do Mirassol. Confusão na boca da botija e o João Vitor Gomes vai chamar a galera pra conversar ali. O Zé Roberto tá cheio de graça, Albertinho. Ah, mas aí que tá, o Zé Roberto ali, né, cheio de graça. Lembrando, né, que o Alan Santos já tem cartão amarelo e ele tá lá, no meio do bololô, Alan Santos. Meu Deus do céu, você tá amarelado. Meu pai do céu. E falta pros homens. Falta pros homens, vem pra cobrança Danielzinho, vai mandar essa bola dentro do tumulto, João Vitor Gomes autoriza, vem pra cobrança, a bola fatiada no meio da botija, passa essa bola por todo mundo, vai fora. A arbitragem dá o último toque do jogador do Guarani, aponta o quê? Apontou o quê? Impedimento. Impedimento? Ah, bom, impedimento, jogo parado, jogo em favor do time do Guarani, saída de bola em favor da equipe do Bugre, Wagner Ferreira, 23 da segunda etapa, 0-0. Pois é, vamos esperar então que o Bruno José, com essa alteração aí, puxe um pouco mais o ataque do Guarani. O Guarani não finaliza. Quantos chutes a gol você anotou aí, Albert Cavalcante, no segundo tempo? No segundo tempo, nenhuma, presida. E mesmo no primeiro, teve alguma chance, mas finalização ao gol mesmo. Né? Finalização, 5 ao total, 11 do Mirassol e 5 do Guarani. Posse de bola, 55% do Mirassol, 45% do Guarani, presidente. Então, a esperança é agora. A postura no segundo tempo eu tô até gostando, mas falta alguma coisa ainda no meio campo pra frente. Tá um buraco ali no meio, o Regis acho que não conseguiu preencher ainda. Mas quem sabe agora, com o Bruno José, a coisa pode mudar. Muito bem, João Vitor Gobi autoriza a sequência do lance, autoriza o recomeço do jogo, sai jogando o Guarani pela direita, jogou Matheus, daí pro Matheus Barbosa de primeira, tentou, passa a bola batendo no Danielzinho, vai fora, lateral pro Bugre, campo de defesa, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. ST Soldas e Abrasivos 982500410. ST Soldas e Abrasivos. Mirassol no campo de ataque, Chico Kim tentou passe para Danielzinho, tira a defesa, rebote e volta, Danielzinho pela esquerda, cruzamento, a bola perigosa, passa pelo Negueba que tentou uma puxeta, rebote voltou pela ponta esquerda, João Vitor domina dentro da sua grande área, faz o recuo com o Lucão que manda pra frente, tira pro Mato que joga de campeonato, manda pro jornalista, estava apontado, rebate o time do Mirassol, manda pra frente, Matheus Barbosa, a bola sobe e desce, difícil pro Bruno Mendes pegar esse rebote, mais uma vez a bola sobe e desce, caiu ali pro lado esquerdo, João Vitor, falta. Meu Deus. Falta, o João Vitor disse que não fez nada, mas o árbitro anota a falta do João Vitor
em cima do Lucas Ramon, Albert. Cara, encostou no jogador do Mirassol, é falta contra o Guarani. O Guarani agora também, ó lá, falta cobrada, Já ninguém cobrado, em cima. e vem a equipe do Mirassol, bola pela meia esquerda, Guilherme Biro, esticou na ponta, canhota, boa bola pra Chico Kim dominou, encara a marcação de Bruno José ficou pra trás, Chico Kim, ainda o camisa número 7 do Mirassol faz a jogada com o Gabriel dominou, parou, pensou, olhou, encara a marcação do Lucas Araújo, deixou de lado com o Guilherme Biro pra Gabriel de primeira, mais atrás com o Danielzinho, encara a marcação do Bruno José, por elevação lá, futsal, esticou pra Chico Kim pela ponta esquerda, soltou no fundo pra Gabriel, passe errado, vai pela linha de fundo, a bola vai forte, tiro de meta em favor da equipe do Guarani, pra 420 simultâneos, vai lá, Albert. E o presidente, né, Lucas, é a nossa grande audiência, né? Ele não tem coragem de tirar o Bruno Mendes e colocar nem o Derek, colocar aí o presidente, até pode falar melhor, Gustavo França. Ele não tem coragem, Gustavo França comia bola lá no Figueirense, comia bola, ele não tem coragem. Por que você não muda? Agora, Humberto Lousa, nós precisamos dos 3 pontos. Muda aí, presida. O que você acha, presida? Qualquer tentativa é válida aí para melhorar. Esse ataque do Guarani realmente não prende a bola no ataque e dá chance pro azar aí. E vem de novo, Gabriel se livra da marcação, pé direito, uma bomba, ela passa a direita, vai fora! Pegorari até ajoelhou. Gabriel da entrada da grande área recebeu, mandou um sapato de pé direito. Pegorari até ajoelhou e pediu a Deus para que essa bola não entrasse. Porque se vai no gol, Albert Cavalcante, eu não sei não, hein? Se vai pro gol já era. Simples assim, o Gabriel, né, o camisa número 10, o capitão, ele recebeu a bola pelo meio, né, na intermediária com toda a liberdade. Ele parou, dominou, bateu com a perna direita, a bola foi pro gol. Na gaveta a bola riu, pegou horário e fez aquele movimento. Ai, dá bem. Graças a Deus. E quando vai vir também um monte de substituição. Ajuda eu aí, Lucas. Muito bem. Ele bateu por cima, a bola passou ali, ó, pertinho da gaveta do goleirão Pegorari, se vai no gol, viu? Já era, quando o Lucas Araújo sentiu sentindo, hein, Albert? Graças a Deus. Lucas Araújo tá sentindo, começa a sentir, e Humberto Lousa tira esse bonezinho junto com o Benhur aí. Quando o Humberto Lousa tira o boné, você sabe, né? É igual com a gente quando jogava videogame, a gente vira o boné, agora nós vamos jogar sério. Ou se ajeita na cadeira, Exatamente. Né? Atenção, torcedor, se ajeita na cadeira aí, pro Guarani começar a jogar melhor. Mas vem Mirassol lá pela ponta direita, quem domina a parada, recebendo a jogada lá pela direita é o Gabriel. Gabriel faz o recuo de bola com o Lucas Ramon, de primeiro lance com o Neto Moura. Neto Moura domina, carrega na contramão, recebe a marcação de Regis, ainda Neto Moura soltou pela ponta direita, junta a linha lateral do gramado com o Lucas Ramon, esticou o lance para Negueba, o Negueba perdeu o domínio da bola, lateral para o Guarani pela ponta esquerda, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ridger Comunicação Integrada, acesse ridger.com. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Recuperação de bola do Mirassol, Zé Roberto levou vantagem, limpou a marcação, mais um drible, linda jogada, vai pro chão, o árbitro manda seguir, tem rebote lá pela ponta esquerda, Mike, pé firme do Mike, no pé de ferro, ganha a parada do Gabriel, manda a bola pela linha de lado, teve a chance o Zé Roberto aí, Albertinho. Cara, o Zé Roberto, ele vem, né, vem descendo em bloco, quando vai mudar, né, o 17 ou 18 no time do Mirassol. O Fernandinho e também o Julimar. Ó, o 11 tá saindo, o Negueba sai pra entrada do 18. Então o 18 é o Julimar, né? Julimar. Então o Julimar vai entrando no lugar do Negueba, o camisa número 11. Que pena, né? O Julimar Negueba um dos jogadores mais perigosos desse time do Mirassol. Né? E o 17, o Chico Kim, graças a Deus. Fernandinho, o cabeça aqui deve jogar muito, hein? Tomara que jogue nada. Fernandinho, camisa número 17, entra aí o Chico Kim, graças a Deus vai embora. Chico Kim tava cansado, hein? Graças a Deus, né? Correu bastante a informação para Prona Alimento. Então entra Julimar no lugar de Chico Kim, entra também o Fernandinho no lugar do Negueba, viu, presidente? E o Bernardo também entrando aí no lugar do Guarani. É, o Bernardo, talvez no lugar do Lucas Araújo, hein? Vamos aguardar aí, mas o que o Bernardo também, o que ele jogou quando também o Pegorari pousou também caiu todo mundo, tá dando aquela famosa segurada. A parte física, ou então uma questão de estratégia, né, pra dar uma segurada. Rafael Martins também era cheio a questão física do Mirassol é impressionante, não para de correr um minuto o time do Leão. Pois né? Mesmo no primeiro tempo pressionando, o Guarani se segurando, mas no segundo tempo da mesma forma, presidente. Eles têm muita posse de bola e a troca de passes, né? Realmente precisa, não desperdiça muito passe. Na conclusão é que eles pecam, como o Guarani peca também, em não prender a bola. Então as alterações feitas aí pelo Mozart, coerentes, né? Ele mete 2 atacantes, tira um atacante e um meia. Então tá fortalecendo o ataque do Mirassol. E o Guarani mexe, né, Albert? É isso mesmo. Lucas Araújo não deu pra ele, Albert. Exatamente. Em nome de Restaurante do Dadá, foi embora Lucas Araújo.
né? Ele teve 2 chances aí, até que Matheus Foi bem o Lucas Araújo, principalmente no primeiro tempo. Exatamente, vai entrando com a camisa no 28 o Bernardo que entrei em contato com a turma lá de Curitiba. E falaram muito bem dele, mas ele ainda não conseguiu provar, né? Mostrar seu futebol. Quem sabe agora? Quem sabe agora? Lateral pro time do Mirassol, bola levantada pro Lucas Ramon na boca da Budinha, sobe, tira do jeito que dá, Matheus Barbosa, rebote voltou pela ponta direita, Neto Moura foi esperto, deixa a bola sair pela linha de lado, lateral para o time do Leão, 30 minutos cravados desse segundo tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, o tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior. Campeonato Brasileiro Série B 2023, estádio Maião em Mirassol, a foco do espetáculo por enquanto 0 para lá e 0 para cá. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Lucas de Souza. Alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Placar ao vivo informando os jogos dessa rodada, dessa 33ª rodada. Já terminaram Tombense 2, Vila Nova 1, 3 para o Atlético Goianiense, 1 para o ABC em Goiânia. O Vitória venceu a equipe do Sampaio Corrêa pelo placar de 1 a 0 e você acompanhando o Mirassol e Guarani por enquanto 0 a 0 no placar. Vem Guarani, está jogando no seu campo de defesa, Lucão faz o recuo de bola para Pegorari, um recuo perigoso do Lucão para o Pegorari. A bola veio quicando, veio alta ali, Pegorari teve que dominar de peito. Manda a bola pra frente, sobe, desce, Guilherme Biro rebate, manda pra frente, sobe, Diogo Matheus, a bola fica pererecando pelo alto, Bernardo no pé de ferro, ganha no primeiro lance, chega, Luiz Otávio, despacha, manda pra frente, a bola se perde em linha de fundo, só tiro de meta pra equipe do Guarani, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza, peça pelo delivery, 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Ah, não. Vai lá, Alberti. É ali, parece o cartão amarelo ali, parece que o Pegorari, parece não, é Pegorari, estão falando que tá achando que ele tá fazendo a famosa cera. Pegorari, vamos pro jogo, Pegorari. Mas o Pegorari mostrando aí que tá doendo a panturrilha, né? Não sei se ele acabou, né, a famosa, né, cera, mas agora é muito cera com 32 minutos, tá de brincadeira. Mas o Guarani não consegue sair jogando, Lucas. Pois é, e o Pegorari realmente foi amarelado por conta da cera. Vem Mirassol, bola com o Fernandinho dominou, se livrou da marcação, volta a jogada, volta o lance com o Danielzinho, pressionado pelo Regis, Danielzinho conseguiu esticar a jogada na ponta direita para Lucas Ramon, chama a jogada por dentro, bola com Neto Moura, solta a parada mais à frente, domina Junimar acabou de entrar, o camisa número 18, domina, vai para um lado, vai para o outro, deixou com Gabriel na ponta direita para Lucas Ramon bota na frente, perde a posse da bola, Matheus Barbosa tira, completa o serviço, Mike, rebote voltou pela ponta esquerda, pega o rebote, João Vitor, no ponto futuro para Bruno José, é agora, Bruno José bota na frente, chega a marcação para direito, bateu, passa por cima, vai fora! Contra-ataque gigante do Guarani. João Vitor para Bruno José. Na velocidade ele bota na frente. Ia chegar a marcação do Luiz Otávio. Ele mandou direto pro gol. A bola passou tirando tinta da trave do Muralha. Se vai no gol é gaveta, Alberti. Ia ser outro golaço. Guarani sendo pressionado, né, pelo Mirassol, João Vitor, hein? Do lado esquerdo do campo de defesa, ele achou, no outra ponta, no canto, na velocidade, pelo lado direito, Bruno José. Ele recebeu, ele dominou, costurou. Ele bateu firme, bateu forte, bateu por cima do goleirão Muralha, hein? Quase, o Guarani abre o marcador, ia ser aquele gol, hein? Gol do derby, ia ser o gol em cima do Mirassol. Olha, o Bruno José tem estrela. A informação para a construtora Patriani. Vem mais Mirassol pela ponta direita, Julimar domina, faz o recuo de bola com o Danielzinho, daí para Neto Moura por elevação, buscando o comando de ataque, dentro da área, o passe no meio, buscando o Zé Roberto, tira a defesa, salva Lucão, completa o serviço, Mike, a bola sobe, desce e volta na metade do campo, perde a posse da bola, por ali Rodrigo Sam, Bruno Mendes não consegue dar sequência no lance, foi desarmado, rebote e volta de Luiz Otávio, acelera o jogo da direita para a esquerda, achou bem por ali o Fernandinho bota na frente e se livrou da marcação do Bruno José, vem levantamento, a bola na boca da Botija, sobe, a defesa tira, rebate Alan Santos, tem rebote, o Regis vai pro chão, é falta, o árbitro deu sequência, não, vai marcar falta. Vai marcar falta porque não tem vantagem para o Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Wagner Ferreira, 34 da segunda etapa. O Guarani teve uma boa chance com o Bruno José, mas é pouco pelo que o Guarani pode apresentar. É, muito pouco realmente, mas foi uma bela jogada. O Bruno já fez o correto. Viu que ia chegando a marcação,
resolveu finalizar. Ele poderia até caminhar um pouco mais, mas ele ia chocar com o zagueiro que ia chegando em cima. Então ele resolveu finalizar, a bola passou por cima. Foi um bom ataque do Guarani, um belo lançamento nas costas da zaga, no contra-ataque do Grêmio. O Albertinho, o 19 tá entrando aí, vamos lá. É, o Christian, né? O camisa número 19 vai entrando na equipe do Mirassol, quando vai sendo o Zé Roberto. E vai embora o Gabriel, capitão, camisa número 10, e entra o camisa número 20, Camilo. Então, foi embora o 19, o camisa número 9, Zé Roberto, foi embora, entrou o 19 e o Christian. E o Gabriel, né, o camisa número 10, foi embora, entrou o 20, Camilo. A informação para Iga Atacado, acho que também o Mirassol também cansou. É. Agora é a hora eu vi passando ali, se eu não me engano, Pablo Tomás e Derek também no aquecimento. O Beto Luz Pablo chamou. Tomás já saiu, né? O Pablo Tomás não, desculpa. É o Gustavo França, desculpa. O Gustavo França e o Derek. Quem sabe, né? Quem Lucas sabe? de Souza, agora Quem sabe? Aí, quem sabe agora. O presidente, a saída do Gabriel e também do Zé Roberto no ataque do time do Guarani. No momento que vem ele, hein? Gustavo França e Derek. Albert matou, hein? Na mosca. Na mosca. Sai, João Vitor. Vamos lá, Albert. Vamos lá, o camisa número 19, João Vitor da Lapada, vai embora. E vai entrando camisa número 37, Gustavo... 37? Não, é o Iago Teles, Iago então. Teles. É Iago Teles. Então errei, acabei errando, mas eu vi que era alguém ali que tinha algum número a 30. E vai embora ele, né? O Bruno Mendes. E vai entrando o cara. Levan Derek. Camisa número 11. Vice-artilheiro da Série B, hein? Leva, é você. Quando chegou ali com todo carinho, né? O Benhur Moreira falou alguma coisa pra ele. Leva, é com você, Leva Derek, o camisa número 11, a informação para a Pizzeria Papagaio. Wagner Ferreira, as mudanças no Mirassol e também no Guarani, que vem pra cima do Leão em busca da vitória. Camilo não é um jogador atacante, mas é um meio ofensivo e tem experiência, então precisa ter cuidado com ele. Agora o outro que entrou no lugar do Zé Roberto? O Christian. O Zé Roberto só estava brigando com a zaga do Guarani. De proveito mesmo pro Mirassol, né? nada. Agora, pelo lado do Guarani, o Humberto Loser até que tentou, começou com algumas mudanças, mas voltou ao que era antes, né, praticamente, e esse é o time que dá certo. Vamos ver se, faltando aí, né, quantos, 15 minutos para terminar o jogo? Isso aí. Quem sabe, vamos lá. Essas alterações aí, o Derek pode assinalar pega uma pancada de perna esquerda aí e consiga abrir a contagem. Fazer igual que ele fez contra o Novo Horizontino. Tá nos seus pés, viu, Derek? E olha ele, já entrou cheio de moral. Se livrou da marcação, tomou a bola, partiu na velocidade e foi pro chão. É falta! É falta e cartão amarelo. Cartão, olha o Derek aí, deixa o moleque brincar, deixa o menino jogar. Entrou cheio de fome, entrou cheio de vontade o Levan Derek, Albertinho. Levan Derek, isso mesmo, pelo lado esquerdo do campo de ataque, ele colocou a bola na frente ali. Rodrigo San. Ele bateu por cima, bateu por baixo. É Falta agora, marcada. É agora. Nossa, eu tô sentindo, na hein? marca dos 37, chutou com o Maccabi e falou. O Chotoco, o Maccabi falou que era os 37 o Gaveta. Velho. Albert de pé, secadores ligados 37,5. Capricha aí, Guarani. Capricha aí que é o gol. Mike na bola, os grandalhões do Bugrão na área. Autoriza o árbitro, vem pra cobrança Mike na perna esquerda, vem levantamento na boca da botija, a bola vem alta no segundo pau. Toque de cabeça do Bruno José, ficou vivo dentro do multa, afasta a defesa do Mirassol. Rebote voltou na intermediária, é da equipe do Guarani. Diogo Matheus vai voltar essa bola lá no Guarani Pegorari, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Shimozono, Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery. 3744-2121. Mirassol no ataque, Camilo, pé direito. Manda uma bomba, a bola vai pela linha de fundo. Sobe, vai pela linha de fundo. Tiro de meta em favor da equipe do Guarani, Albertinho. Ali, quando tinha 3 jogadores do Guarani, né, houve um strike. Contra-ataque, ali o Regis acabou trombando. Mas a bola ali foi de pé em pé, da intermediária, de longe, é verdade. O Camilo tentou ali surpreender o goleiro Pegorari. Pegou ali, tentou bater com efeito quando o Regis ali, meu amigo. Foi na trombada lá com o Guilherme Biro. Né? Tá mostrando alguma coisa, já fez as 5 substituições do Guarani, hein? Não pode mais mexer ninguém. Exatamente, né? Se o Regis... O Mirassol não ainda falta jogar, uma, né? Exatamente, o Mirassol ainda falta uma, meu Deus do céu.
Põe o Regis de atacante lá, então. E Derek aqui no meio. Sai Guarani, saída de bola errada. Novo, Guilherme Biro toma a frente do Bruno José, retoma a posse da bola. Fernandinho na tabela curta com Danielzinho, volta a jogada com Luiz Otávio. Luiz Otávio, camisa 4 dele, chama a jogada por dentro com camisa número 3, Rodrigo San. Acabou de ser amarelado. Abriu pela ponta direita com Lucas Amon. Lucas Amon estica a jogada com Julimar. Julimar bota na frente, se livrou da marcação do primeiro, do segundo. Se deixar, ele vai embora. Na tabela curta com Christian, foi pro chão. Houve um strike por ali, tá valendo tudo. Tira a defesa do Bugre. Rebote com Bruno José. Bota a velocidade aí, Bruno José. Dominou, parou, prendeu. Volta para Matheus Barbosa. Na ponta direita para Regis, tem espaço. Olha o Messi careca aí. Leonel Regis volta a jogada com o Diogo Matheus. Diogo Matheus chama a jogada por dentro com o Bernardo. Tapa curto na bola na metade do campo com o Matheus Barbosa. Matheus Barbosa para Bernardo. Tabela curta, volta o lance com camisa 5 do Guarani. Matheus Barbosa avança no terreno, avança no gramado. Soltou pela ponta esquerda com Mike. Mike passou o Iago Teles. Mike preferiu passe para Derek. Bola no ponto futuro para absolutamente ninguém. Uma informação, Berti. A informação quase para 500 simultâneos, hein? Então, para vocês, quase 500 simultâneos, a informação para Prone Alimentos. O Vila Nova demite o técnico Lisca. Que? O Vila Nova demite o técnico Lisca. Apenas 4 partidas da Série B. Lisca doido está demitido. A informação para Bebidas Poti. Em primeira mão aqui nos canais Futebol Interior, Lisca demitido. Vila Nova que perdeu pro Tombense ontem por 2-1 de virada. Situação, hein, presidente Wagner Ferreira? Só conseguiu complicar pro Guarani naquele jogo da chuva, né? Pois é, rapaz. Olha o Mirassol, Christian na perna esquerda, uma bomba, ela passa a esquerda, vai fora. Passa a esquerda, vai fora, vai pela linha de fundo, 40 minutos passados desse segundo tempo, passa, o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior. Campeonato Brasileiro Série B 2023, estádio José Maria de Campos Maio, Maião, palco do espetáculo, por enquanto 0 Mirassol, 0 também para o Guarani. Placares da Série B, 33ª rodada, Tombense 2, Vila Nova 1, com o técnico Lisca demitido, Atlético Goianiense 3, ABC 1, Vitória 1, Sampaio Corrêa 0, e amanhã teremos CRB Criciúma, Botafogo Novo Horizontino, Juventude Londrina. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Lucas de Souza. A alegria fazendo o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Tu é feliz da vida, 41,5, jogo difícil, jogo duro pro Guarani, 0-0 no placar. Camilo tentou fazer o recuo, Bruno José chegou, manda a bola em cima do Danielzinho, lateral pro time do Mirassol pela ponta esquerda. Wagner Ferreira, 42 do segundo tempo, 0-0 que não sai do placar. As alterações por enquanto não deram muito resultado não, pelo lado do Guarani. Pelo lado do Mirassol, eu acho que também ficou do mesmo tamanho. Acho que então o pessoal está contente com esse 0-0, hein? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Guarani no campo de ataque, Bruno José, cruzamento, fechou Derek, tira a defesa do Mirassol. Lançamento na ponta direita, Rodrigo Sanz se estica todo porque o Derek estava livre, sozinho para mandar a bola pro fundo do barbante, chega bem o Guarani, Albert. Eu não sei o que aconteceu, se tomaram Bebidas Poti, né, Red Bull, não sei, o Guarani começou ali a trocar passes no campo de defesa, achou ali o Bruno José, pelo lado direito, ele fez o cruzamento, a zaga do Mirassol tirou, é verdade. Se não tira o zagueiro do Mirassol, o Derek ia fazer um gol. Isso mesmo, ia fazer o gol. Escanteio para o Guarani, o quarto escanteio do Guarani na partida. O quinto, lá vem ele. Vem Bugrão, Diogo Matheus na bola, levantou na boca da Budinha, já sobe, Luiz Otávio tira. Rebote e volta, Bruno José de perna direita, vem um chute de fora. A bola subiu, vai pela linha de fundo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. ST Soldas e Abrasivos, 98250 0410. ST Soldas e Abrasivos. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Para 500 simultâneos na nossa transmissão, muito obrigado, família, tamo junto e misturado. Vem Mirassol, sai jogando na ponta esquerda, Guilherme Biro domina na altura da metade do campo, volta a jogada com o Luiz Otávio, 43,5, tô sentindo, tá melhor pro Guarani, hein? O Mirassol cansou, o Guarani tá mais inteiro. Vem, bola pela meia direita, pela meia, domina a parada Luiz Otávio recebe, 2 toques na bola, esticou pra Guilherme Biro, a bola passou um pouco pelo camisa número 12 do Mirassol, ele corre atrás da pelota, consegue recuperar a bola com o Danielzinho domina, sai da esquerda, vem pro centro, inverte a página, vira a folha da esquerda pra direita,
ponta, domina a pelota, domina lá pela ponta o Rodrigo San, esticou na ponta para Lucas Amon, passou Julimar, Lucas Amon trouxe por dentro, recebeu o Julimar, bota na frente, encara a marcação do Mike, vai levar no fundo, tenta o cruzamento, a bola bate no Mike, vai fora, lateral pro time do Mirassol que vai mandar essa bola dentro do tumulto, vai lançar essa bola dentro do tumulto, lateral com escanteio, Lucas Amon na bola, vai lançar essa bola lá dentro da boca da cozinha, levantamento, bola perigosa, sobe, defesa, tira o Lucão, rebate e voltou pela direita, Lucas Amon dominou mais uma, levantamento, bola fechada, pegou horário de soco, firme, segura o sério, tira do jeito que dá, manda a bola pela linha de lado, chegada perigosa do Mirassol que insiste lá pela direita, mais um levantamento do Lucas Amon pra dentro da área, Mike tocou pra trás, afasta a defesa do Mirassol, rebate e volta, Guilherme Bira ajeita, a bola volta com o Danielzinho, daí pra Luiz Otávio, faz o levantamento buscando o comando de ataque, sobe, Diogo Matheus tira, rebote voltou pela meia, Regis entrou por baixo, o árbitro manda seguir, a bola subiu, desceu, vai cair com o Camilo, se evitar a saída pode ser perigo, Camilo evitou a saída, chamou a marcação do Diogo Matheus pra lançar cruzamento, bola fechada, toca de cabeça do Christian pra fora, fechou Julimar livre, leve e solto na segunda trave, tocou de cabeça, ela passa, a esquerda do gol, vai fora, Albertinho. Perdeu ali, ó, incrível, né, ali eu não acredito, cara. Ali o Camilo, ele ganhou, né? Nossa Senhora do Brinco, cara, de Ouro tirou esse gol. O cruzamento na segunda trave, cara, na medida, o Julimar, né? Entrou livre, leve e solto. Ele cabeceou torto, ele cabeceou pra fora, literalmente ele acabou dando uma de zagueiro. Se ele estivesse ali, se ele só encostasse, ele fez um movimento pra fora, era gol do Mirassol. E o Guarani recupera e vem para ataque, Regis estica na ponta direita para Bruno José, tentou botar na frente, perdeu a bola, voltou, Regis do Pedro, tomou o carrinho por baixo, é falta! Mano, é agora, hein? Falta marcada, mais 6, 11 até 51, Canais Futebol Interior, aqui nós trouxemos por você. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Falta pro time do Guarani pela ponta direita, vai pintar chuveirinho na área, tá armado o pagode na defesa do Mirassol, é a chance do Bugrão, Alberti. 46 minutos, Lucas de Souza e amigos. É agora. Tem que ser agora, torcedor do Bugre. É agora, 46, assim como foi com o Vila Nova. Assim como foi contra o Vila Nova no último lance do jogo. Trave, vem Mike, pra cobrança. De Deus, Derek na área, colocado na segunda trave. Mike vai mandar essa bola fechada. Com carinho, Mike. Com carinho, daquele jeito que você sabe. Vem levantamento, a bola na direção do Derek. Vem no segundo pau. Sobe a defesa do Mirassol, tira escanteio. Escanteio pra mais de 50, pra mais de 500 simultâneos, Albertinho. 50 você me quebra, né, meu? Escanteio. Falta batida, ali ele, hein? Mike bateu o escanteio na segunda trave, a zaga do Mirassol tirou mais o escanteio agora. Ali o sexto escanteio, se não estiver enganado, o presidente, o escanteio pro Guarani, quem sabe agora, hein? Quem sabe agora no sexto escanteio, Mike, camisa meia dúzia dele, vai mandar essa bola dentro do tumulto, todo mundo na boca do gol, vem pra cobrança, Mike na perna esquerda, levantamento, a bola fechada na boca da botija no segundo pau, toque de cabeça no meio do tumulto, tira a defesa, voltou pra Regis, perna esquerda, passa, a bola direita vai fora! Passa a direita, vai fora, um petardo do Regis! A defesa do Mirassol afastou no toque de cabeça do Iago Teles, teve o rebote, Regis, um foguete de perna esquerda, quase que a bola fura a rede, Albertinho. Escanteio cobrado, né, com todo o veneno dentro da grande área, ali o Iago Teles, né, na segunda trave, cabeceou, a bola pegou na zaga, ali a bola sobrou pra fora, Regis bateu firme, bateu forte. E vem mais Guarani, Iago Teles, um pra lá, dois pra cá, soltou pra Regis no comando, muito sai forte, do gol. O Alex Muralha faz a defesa. Muito forte, pra que isso? Iago Teles carregou no terreno, soltou, mas o tapa no botão X do controle foi muito forte, a bola pro Derek, Contra-golpe do Mirassol, posição legal, sai do gol, pegou o toca pro gol, Gaveta, mas tá parado o jogo, marcado impedimento, tá debaixo da saia, sobe o pano, a senhorita Leandra Aires Cossetti lá de São Paulo, tá impugnado o lance, Alberti. É, mas tem VAR, né, mano? Tem VAR, vamos esperar aí, mas eu vou falar pra você, primeiro lance ali do Regis, quando os jogadores do Mirassol... Gol do Julimar, né, que botou a bola pro fundo da rede. É, mas vamos ver ali, vai traçar as linhas, Lucas de Souza, vamos ver ali, né, saindo no contra-ataque. Lucas, você não tava não? É, o Lucão dando condição pro jogador do Mirassol. Mas dominou com a mão, dominou com a mão. Um toque no braço. Agora sim, dominou com a mão. Parece que tem um toque no braço. Exatamente, opa, é muito claro. Exatamente, mas só que é o seguinte, cadê o cartão amarelo pra ele? Cadê o cartão amarelo pra ele, Lucas? Aí não dá, né?
Pois é, vem mais Mirassol pela direita, carregou a jogada, Julimar, botou na frente, linda jogada, mais uma finta, lindo lance, cruzamento, a bola no meio da boca da Botija, sobe, Bruno José tira, rebote voltou, dominou Fernandinho, entrada da área, carregou na contramão, ficou sem espaço, chega Derek de ladrão, tira o doce da boca da criança, tira, Matheus Barbosa estica na ponta esquerda, tenta o passe para Iago Teles, passe errado, recupera a posse de bola, o time do Mirassol e vem de novo, bola esticada na direita, Julimar domina, encara a marcação de Mike, sai da direita, vem pro centro, traz a jogada por dentro, soltou para Fernandinho mais atrás com Guilherme Biro, olhou, se livrou do Regis, carregou demais, deixou a perna no Matheus Barbosa, é falta! Falta marcada, é falta, isso aí, cara! Falta, vai tomar amarelo o Guilherme Biro. Ah, mas só amarelo? Amarelado o Guilherme Biro, Albertinho. Pra mim ele machucou ali o Matheus Barbosa. Também acho. Ali, quando o Regis ali vai tomando as dores, ele foi pra cima da Lançando, o Lançando tem cartão amarelo. É verdade, ele pegou ali. Ele deixou a perna. Isso aí é falta, isso é crime. É crime! É crime! Se é pro Guarani, os caras expulsam! Foi falta pra cartão vermelho. Pra que tem esse VAR, Lucas? Pois é, rapaz, tá caído no chão Matheus Barbosa, presidente. Não tem condição mais, já na era. marca dos 50 minutos, entrou por cima da bola o camisa meia dúzia do Mirassol. E quem é que tá no VAR, hein? É o Thiago Duarte Peixoto. Aquele que um dia confundiu o Maicon com o Gabriel no Corinthians. Igualzinho. A gente temeu ali por aquele lance do gol que, né, não valeu. Não impedimento, houve o toque. Aí temeu-se, né, porque não vai entrar, porque o impedimento não estava impedido. Nossa, eu quase morri do coração. Teve o domínio com o braço. E agora outro lance aí que o VAR, né, poderia ter... Vai, Guarani. Última volta no relógio, vamos até 51 minutos, bola no campo de ataque do Guarani, sobe, Bruno José toca de cabeça, a arbitragem marca falta. Falta marcada, jogo parado, posse de bola pro Mirassol. Posse de bola pro Mirassol, 50 minutos do segundo tempo. Vai terminar o jogo no estádio José Maria de Campos Maia. Mais um minutinho. Ah, mas agora pra esse lado não, Ele vai dar mais um minuto de acréscimo, vamos até 52. Mirassol no campo de ataque, Santos afasta o perigo. Fernandinho não tem o domínio. Fernandinho não tem o domínio, Bruno José deixa sair, lateral para o Guarani, campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Última volta no relógio, 0 para lá, 0 para cá, um jogo complicado, um jogo difícil. Guarani pressionado, Derek tentou fazer o domínio, a bola subiu, desceu, Bernardo afasta o perigo, sobe, desce, toca de cabeça, Neto Moura, briga pelo rebote, Julimar afasta, Lucão do jeito que dá, bola lançada, sobe, desce, vai ficar de graça lá com o Alex Muralha. Vai terminar o jogo 0-0, um jogo complicado pro Guarani, mas o Mirassol vem pra cima, tem a última posse de bola do jogo, Derek foi cortado ali, foi driblado lá pelo Luiz Otávio, que manda pra frente, a bola sobe e desce, toque de cabeça do Lucas Amon buscando o ataque, Camilo subiu, tira a defesa do Bugre, tem rebote, Matheus Barbosa manda pra frente, Guarani também não quer mais jogo, hein? Guarani não quer mais jogo, quer esse empate de qualquer maneira, trila o apito árbitro. Aponta ao centro de campo, o senhor João Vitor Gobi termina o jogo no Baião. 0 para o Mirassol, 0 também para o Guarani. Guarani aumenta sua sequência de jogos sem vitória, agora para 3, com 2 empates e uma derrota no último jogo para o Vitória. Mas o empate, como o presidente disse, e não é para ser lamentado, talvez até comemorado, tendo em vista a circunstância do jogo. Guarani tem mais 3 jogos em casa, contra a equipe do Botafogo, o Criciúma e contra o ABC. E um jogo... Mirassol, exatamente. E tem um jogo fora contra o Londrina que está praticamente rebaixado. Então... volto a dizer, ainda dá, agora é o seguinte, hein? Secadores ligados, Juventude enfrenta o time do Londrina, que está praticamente rebaixado. A equipe do Sport vai jogar contra a Chapecoense, quer dizer, os jogos dessa rodada também não são muito favoráveis, né? Para torcer contra, mas é o que nos resta fazer. Vem aí o fim de jogo dos Canais Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Lucas de Souza. Repercutindo o empate de Mirassol. 0, Guarani também 0. Albert Cavalcante e o seu teaser deste final de jogo. Empate com sabor de vitória ou derrota, Albert? Empate com sabor de derrota, né? Infelizmente, empate com sabor de derrota. Sabe por quê? Porque o Guarani tá aí na 5ª posição, não sai do lugar, entre aspas, né? Só que nós temos aí, né, o Novo Horizontino
né, que ainda vai jogar, e tem o Juventude que pode descolar. Esse é o problema. E também temos o Sport, né? Então, assim, o Guarani tem agora 5 partidas em casa, 5 partidas no campeonato. Se for pensar... Sendo 3 em casa e 2 fora, 3 né? em casa e 2 fora. Fora contra o Atlético Goianiense e contra o Londrina, em casa contra o Botafogo, Criciúma e também contra o ABC. Mas o Guarani com esse... Sei lá, eu vou ser bem sincero pra você que eu fiquei bem chateado com esse empate. Né? Você e toda a nação bugrina, Nossa, né? Não, mas é assim, em relação aos números, fiquei muito, mas muito chateado, porque pensando que agora sim, infelizmente chegou no período em que o Guarani tinha gordura, ele acabou, lógico, obviamente ele poderia ter algumas partidas que estavam aí, né, como perder, etc. Quando aparece a torcida do Guarani, que foi até Mirassol fazendo festa com sinalizadores, né, parece ali o Bruninho conversando com o Chico Kim e a galera, né, quando os jogadores do Guarani vai lá cumprimentar, né, aplaudir a torcida que, né, foi para Mirassol para trocar ideia para dar a força, né, para a equipe. Mas assim, aí agora tem que mais que nunca tem que estar o secador, tem que estar ligado no máximo. E isso é ruim. O Guarani tinha a outra rodada, sim, o Guarani poderia ter desperdiçado pontos. Agora não, né? Então agora a próxima partida, mais uma vez, né, suma importância, o Guarani não pode deixar, né, os próximos pontos. O Guarani não pode empatar mais, Lucas. Muito menos perder. Não pode empatar mais. E secar os adversários, aí ferrou. Agora é o seguinte, né? A conta são 5 vitórias. Né? Só que você vai enfrentar um Criciúma em casa, que é um concorrente direto, e você vai pegar um Atlético Goianiense na última rodada. Né? Presidente, a minha projeção é a seguinte: se deixar para a última rodada, dificilmente sobe, porque o Atlético Goianiense está numa fase assim excepcional. Tranquilo nessa decisão aí. Talvez almejando títulos, mas sei lá, acho difícil. Mas já classificado, como por exemplo uma segunda colocação garantida, o Guarani pode tirar proveito disso. Então nada está perdido. Eu acho que tem que comemorar esse empate sim. Não é desprezível não. Muito bem, vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente volta aqui com o Melhor em Campo, as notas do jogo, também tem a ficha técnica comigo, com o Wagner Figueiredo e também com o Albert Cavalcante, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Gusmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. ST Soldas e Abrasivos, uma completa linha de materiais para a sua empresa. Atendemos Campinas e região.
Trabalhamos com materiais de soldas, abrasivos e materiais de segurança. Solicite uma visita técnica com nossos representantes. 19 982 50 0410. Rua Francisco Chiaffitelli, 142, no Jardim Leonor, em Campinas. ST Soldas e Abrasivos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo. Lucas de Souza. Desde já agradecendo pela honra da sua presença. Grande audiência, mais de 200 simultâneos aqui no nosso fim de jogo aqui dos canais do Futebol Interior. Vou fazer o seguinte, vamos abrir a votação para o melhor em campo, por conta do empate. Quando o Guarani perde, não temos a votação. Mas como empatou, vamos ter aí a votação do melhor em campo. Enquanto isso, você vai deixando aí no chat o seu voto. Na sua opinião, quem foi o melhor jogador em campo na equipe do Guarani nesse confronto diante do Mirassol? Felipe Marques, solta a vinheta aí do melhor em campo de Guarani e Mirassol. Agora, o melhor em campo. O craque do jogo. Muito bem, vou começar aqui com o presidente Wagner Ferreira. Wagner, seguinte, na sua opinião, o Guarani teve algum melhor em campo? Teve aquele que mais se destacou, apesar do empate em 0-0 diante do Mirassol? Teve sim. Se quiser o nome já, vamos lá. Opa, vambora. Pegorari. Eu acho que pegou muito, saiu quando tinha que sair, socando, defendeu. Corajoso, né? E depois quando percebeu que aquela jogadinha não estava dando certo, começou a quebrar a bola lá na frente, fez o correto. Pra mim, Pegorari. E aí, Alberti, quem foi o melhor em campo no time do Guarani nesse empate diante do Mirassol? Fora o João Vitor Gobi, né, o árbitro da partida, né? Menção honrosa ele, mas eu vou na do presidente, viu? Ali, Pegorari, hein? Pegorari. Nós tínhamos aí o Kozlinski, né? Que causava aquela insegurança. Pegorari é sensacional. Também tenho saudade do Tony, viu? Mas o Tony, depois daquela partida contra o CRB, que deu todo aquele problema, fiquei com medo, viu? Mas voto no Pegorari. Pegorari seguro como sempre. Muito bem. Voto do Pegorari para o do presidente. Voto também do Albert. Chega também o voto do Juliano M aqui. Ele coloca aqui o Pegorari, né? O goleiro do Guarani também foi o melhor em campo. O voto do ouvinte vale 2. O voto também vai para o Pegorari, sempre muito seguro. Mas hoje menção honrosa à dupla de zaga do Guarani. Mais uma vez, né? Que falta fazer o Alan Santos, né? Junto do Lucão, hein, presidente? Deu pra ver que o Lucão até ficou mais seguro, né, na defesa, e o Alan Santos realmente uma saída de bola qualificada, apesar da pressão forte do time do Mirassol. Muito embora os dois deram um susto aí no final, naquela bola cruzada pelo Camilo. Ficou um olhando pro outro, né? O Julimar pegou livre, né? Olhando a bola, e o Julimar, se não tivesse ido no barbeiro na semana, faria o gol de cabeça. Faltou isso aqui pra ele meter a bola no fundo do gol. Então, dupla de zaga do Guarani também andou meio titubeante em alguns lances. Muito bem, mas por unanimidade, o eleito melhor em campo, o goleiro Pegorari, o melhor em campo do Guarani. O melhor em campo, o craque do jogo. Você continua participando, acompanhando aqui o nosso fim de jogo dos canais Futebol Interior. Vamos fazer o seguinte, hein? Deixa a sua nota. Coloca a nota pro time do Guarani, coloca aí da escalação do time do Guarani, né? De Pegorari, Diogo Matheus, o Alan Santos, o Lucão e o Mike. O Lucas Araújo, o Matheus Barbosa e o Bruninho, o Pablo Tomás, que hoje foi titular, o João Vitor e também o Bruno Mendes. Coloca aí a sua nota pro time do Guarani aí no chat pra gente poder ler também. Enquanto isso, presidente, régua, transferidor, lapiseira, compasso e tudo mais, né? Régua T. Régua T é bom, hein? Essa é antiga, régua T é sensacional. Então, com todos os apetrechos em mãos, vamos aí para as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. O Juliano, ele bota aqui, presidente, a nota 6,5. Então vamos ver em cima das suas notas aí, eu vou somar aqui. Vamos ver se dá 6,5. 6,5 que é a média? É, a média. A média do time. Pode ser. Então foram 11 jogadores de linha, mais 5 que entraram, 16 jogadores. Então vamos lá. Começando com Pegorari, o goleiro do Guarani, eleito o melhor em campo. Já comentamos aqui a respeito da performance do Guapo, goleiro do Guarani. Fez o correto, né? Quando a bola na área não deu para pegar, saiu socando, acertou em quase todas as bolas. Debaixo do pau não foi muito exigido. E quando teve que sair jogando, não sentiu muita firmeza ali nos zagueiros ou com os laterais, nem com os volantes.
Então tratou de quebrar a bola, fez o correto. Então não fez o torcedor do Guarani passar susto. Então foi muito bem o Pegoraro. Nota 7 para ele. Nota 7 para o Pegoraro. E para o Diogo Matheus, capitão do Guarani? Eu acho que ele melhorou no segundo tempo, quando o Guarani veio com uma outra postura, um pouquinho mais ofensivo, um pouquinho mais de rapidez. Apareceu mais o Diogo Matheus. Mas no primeiro tempo, não gostei não. Teve uma espécie de blitz do time do Mirassol. Ele tratou de ficar na dele ali. Tinha um Negueba ali, né, meio perigoso. É limitado o Negueba, mas sabe como é que é, né? Uma bola escapada ali poderia complicar. Então não gostei do Diogo no primeiro, gostei no segundo, fica na média 5. 5 para o Diogo Matheus, seguindo na defesa, Alan Santos, que voltou ao time titular e acabou sendo amarelado. Se eu dei 7 para o Pegorari e foi o melhor em campo, eu não poderia dar 7 também para essa dupla de zaga aí. Eu vou até para os dois, 6,5 para cada um. 6,5 para o Lucão, 6,5 para o Alan Santos. Os dois com a mesma nota. Isso. Muito bem. Seguindo na defesa, o Mike, camisa 612. Acho que ele foi melhor do que o Diogo Matheus, pelo menos na defesa. Ele acho que não perdeu nenhuma bola assim no setor defensivo. No apoio, até que, né, deixou um pouquinho a desejar. Mas foi um pouquinho melhor que o Diogo Matheus. Nota 6 pro Mike. Nota 6 pro Mike. Olha só que interessante, presidente. Rapidamente, antes da gente continuar aqui com as notas do jogo, eu tô aqui no aplicativo SofaScore, que é também um aplicativo de estatísticas, né? Além de mostrar os placares de forma ao vivo. E sabe quem foi o melhor jogador do Guarani no campinho aqui? Pegorari. Nota média 7.4. O melhor jogador. Até no aplicativo SofaScore o Pegorari é melhor em campo. Indo pro meio campo, Matheus Barbosa. Sinal que todos assistimos ao mesmo jogo. Até os analistas de desempenho do SofaScore. Às vezes eles surpreendem, né? Mas verdade. Dessa vez foi correto. O Araújo eu não gostei dele, não. Acho que ele... O Barbosa primeiro. Não, primeiro o Barbosa? Isso. Não gostei do Barbosa, não. Não tenha comprometido, mas acho que ele estava meio perdido em campo. O meio campo do Guarani não funcionou, tanto no primeiro como no segundo. Então o Barbosa ficou muito mais preocupado em dar chutão, dar uma bola dividida, tentar recuperar matar o ataque do Mirassol, do que criar alguma coisa. Então, ficou na média aí o Barbosa, vai ficar com uma nota 5. Muito bem. O Lucas Araújo? Olha, não comprometeu, apareceu na área, pisou na área, finalizou, deu um toque de calcanhar lá, se faz um gol, seria um belo gol também, um gol do Guarani. E eu acho que, entrou também, não vou dizer que entrou numa fogueira, mas sem ritmo, né? Sem ritmo de jogo. Mas não comprometeu, não. Até vai ficar com a mesma nota do companheiro dele, nota 5. Muito bem. Aí entrou aos 30 minutos do segundo tempo o Bernardo. Olha, eu não vi quase o Bernardo em campo, né? Mais preocupado em destruir do que tentar qualquer coisa em termos de armar alguma coisa para o ataque do Guarani. Aliás, ele não entrou com a missão de armar, né? Quem entrou foi o Regis. Nota 4 para o Bernardo. Nota 4 para o Bernardo. Seguindo no meio-campo, o Bruninho, camisa 27. Decepção, Bruninho, né? Não só no jogo de hoje, já nos 2 jogos passados. Não sei se seria o caso já olha, pelo que eu vi do jogo de hoje, eu acho que... É o canto do cisne pro Bruninho no meio-campo do Guarani? Exatamente essa. Eu acho que o Regis vai ter uma camisa aí nesse meio-campo do Guarani, de titular. E o Bruninho voltando para a beirada do campo no lugar do João Vitor. Acho que vai melhorar bem para essa reta final do campeonato. Vai voltar para a formação inicial do que começou o campeonato, né? Exatamente. Então o Bruninho, para mim, decepcionou. Porque, veja bem, ele nem armou e nem finalizou. Quando tinha a bola dominada, tentava um drible e perdia a bola. Então foi realmente uma noite apagada para o Bruninho, nota 4 para ele. Nota 4 para o Bruninho. Entrou logo na virada do primeiro para o segundo tempo, o Regis. Entrou com vontade, né? Percebemos que dividiu bolas e tal, sofreu faltas, cometeu faltas. Então, por isso que a gente diz aqui, até antecipa uma possível presença do Regis nas próximas partidas como titular do Guarani. Hoje, nota 6 para o Regis. Do jeito que tá a projeção. E pegou uma bola de fora da área. Nossa senhora, que se vai no gol, fura a rede. Tipo Barbosa, né? Matheus Sniper Barbosa. Exatamente. Então, mas se fizesse aquele gol, seria consagrado. É verdade. Mas foi bem o Regis. Sairia 6. Consagrado com a 10 e a faixa. Vamos lá, agora pro ataque, né? O Pablo Tomás, que hoje foi a novidade do técnico Humberto Lousa. Olha, para começo de jogo, achei que o Humberto Lousa agiu corretamente, porque o Bruno José, nas últimas partidas, não estava muito bem. Começou com o menino, Pablo Tomás, dando moral para ele, fez o gol contra o Vila Nova. E falou, começou o jogo, acho que fez correto, mas ele sentiu muito. O jogador novo ainda não sentiu a pressão. A casa não estava cheia, né? Notamos aqui tinha bastante gente, mas não estava lotada ainda, não era para sentir tanta pressão, mas sentiu. Jovem ainda, vamos
deixar por conta dessa juventude. Vai ficar com uma nota 4, acho que não funcionou o Pablo Tomás no lugar do Bruno José. Aos 21 minutos entrou ele, né? Bruno José no lugar do próprio Pablo Tomás. Saiu a juventude, entrou a experiência. E o Bruno José realmente foi acionado bastante ali pela direita, teve uma chance de ouro para fazer o gol, foi lançado. Quem que lançou aquela bola para ele? Foi o João Vitor. João Vitor lançou uma bola nas costas da zaga, na diagonal. Ele entrou sozinho ali. Verdade. O Muralha saiu para tentar cobrir o ângulo, ele bateu por cima, fez o correto. A bola passou perto do ângulo, mas para fora. Então o Bruno José realmente, eu acho que vai voltar ao time, né? Deve ser ele mesmo, o dono da beirada do campo ali. Nota 6 para o Bruno José. Nota 6 para o Bruno José. E na outra ponta, o menino João Vitor. Então, o Mike sentiu um probleminha de contusão no primeiro tempo. Logo no começo, né? E o João Vitor, não sei se por instrução do técnico Humberto Loser, tratou de dar uma mão por ali. Então ele ficou muito mais de auxiliar do Mike do que fazendo a sua própria função de um meio atacante, né? E não gostei muito do João Vitor. Mesmo assim, ficou na média. Nota 5 pelo seu esforço, né? Por ela ter que fazer praticamente dupla função no jogo de hoje. No lugar do João Vitor, entrou aos 36 minutos do segundo tempo o Iago Teles. Entrou mesmo? Ele consta acabou... na súmula, né? Ele fez uma jogada de velocidade, ele tentou um passe no Derek. E aí a bola passou. Exato. Né? E a outra também jogada foi o escanteio, né? Cobrado pelo Mike. Ele na segunda trave, ele acabou cabeceando, a bola pegou na zaga e voltou pro Regis, que mandou o foguete. Né? E foi só. 4. Solamente. 4 a nota, então, do menino Iago Teles. No ataque, Bruno Mendes. Sacrificado pelo sistema de jogo, né? Pelo próprio, como diz o Loser, o que o jogo pedia, né? Costuma falar sempre isso, o Loser. O jogo pedia jogadas de beirada de campo, né? Ou então jogadas trabalhadas pelo meio. O Guarani não teve meio campo, não teve jogada de beirada. Aí numa dessas que acontece com o Centroavante, morre de fome. E tem que sair da área para receber, não funciona. Então precisa arrumar outra maneira aí de, pelo menos nos jogos dentro de casa, soltar o time, jogar para frente, jogar pela beirada do campo. E aí o centroavante vai aparecer. Nota 4 pro Bruno Mendes. No lugar dele entrou o menino Derek, aos 37 da segunda etapa. Tinha que tentar alguma coisa, o Humberto Loser, né? O time estava melhor no segundo tempo, um pouquinho mais de velocidade, com o Regis no campo, poderia ter, né, ser lançado aí por qualquer momento aí uma bela bola e o Derek finalizar. Mas ficou na mesma marasmo do Bruno Mendes, vai ficar com a mesma nota 4. Nota 4 para o Derek. E o técnico Humberto Loser? Olha, ele foi corajoso em mexer no time, né? Muita gente dizia que não, a base tem que ser mantida, não tem nada que inventar, porque no meio da semana, nos treinamentos, ele andou, né, fazendo algumas experiências. A gente não assiste treino, ele abre o treino lá uma vez por semana, mas aí é um miguezinho, né? Não vai entregar. É aquele mais recreativo, né? Então não dá para tirar muita noção. Mas segundo consta, aqueles que têm algum acesso, né, à formação de treinamentos, o Loser fez algumas mudanças aí, experimentou alguns jogadores, com 2 volantes até. Então, ele tentou mexer, tentou mudar, sempre a melhor do Guarani. Mas, olha, a entrada do Pablo Tomás, para mim, não convenceu. O Araújo, só por necessidade mesmo, porque o Bueno deve voltar aí na próxima partida. E na defesa, na mudança que ele fez, é a volta do titular. Então, fez o certo. Mas mesmo assim, não teve assim uma nota de destaque. Vai ficar com uma nota 6 o nosso treinador bugrino. Muito bem. Agora indo para a arbitragem, né? A arbitragem hoje do senhor João Vitor Gobi de São Paulo, ele que é bem novo, né, presidente? E segundo, né, o que a gente analisou aqui, entrou numa fria, parece que não foi tão bem não, né, presidente? Ele tem 27 anos, é personal trainer, né? E é da cidade de Cajobi. Confesso que eu não sei onde fica Cajobi. Você conhece Cajobi, Albert? Você conhece Cajobi. Os melhores lanches prensados de Cajobi? Não, fica perto de uma rodovia. Eu sei que eu não conheço, mas tem um pastelzinho na rodoviária. Uma daquele jeito, delícia. Hein? E tem um balcão lá que tem um ovo cor-de-rosa. Essa é antiga. Que ovo cor-de-rosa? É ovo colorido.
E também tem Tem aquele azul, potão tem de amarelo. cebola encurtida. Ah, agora. Aí sim. Para Agora nós com estamos isso. conversando. Agora mesmo Aquele pastel frito de 2 dias Ah, também, mas é bom. É bom quando o óleo cai já sai limpando tudo, né? Pastel de vento, que dá uma mordida, morre ali. Ai, meu Deus do céu. Mas voltando ao texto, o seu João Vitor é realmente muito jovem e parece que ele estava torcendo para o jogo terminar em 0-0, né? Falta ele marcou para os dois lados. Agora, o time da casa sempre tem alguma vantagemzinha, né? Com medo e tal, na dúvida, apita para o time da casa. Agora, nos lances capitais, ele foi bem, né? Gol anulado, falta dentro da área, né? A favor da defesa. Não foi mal, não. Mas vai ficar aí com uma nota 5 o nosso João Vitor Gobi. Tem muito que aprender ainda. Então vamos lá, 5, né, para o nosso querido Tem os João Vitor Gobi. E os assistentes? Que foram bem, hein? É. O Gustavo Rodrigues de Oliveira, tem 36 anos, é empresário, mora em Francisco Morato. Esse nós já Francisco, sabemos. Francisco Morato, perto da região minha casa lá. de São Paulo. Perto da minha quebrada original lá em São Paulo. Ah, bom, achei que você morava lá em São pensou, Paulo. rapaz? Morando, você é daqui, tá aí pra lá, meu Deus. E a Leandra Aires Gossetti é a mais velha do... Sim, que anotou a falta, né, do Julimar no lance. Graças Ele acabou a fazendo o Deus. gol, mas acabou tocando a bola na mão. Ela é professora de Educação Física, 42 anos, mora em Pindamonhangaba. E marcou com convicção, hein? Ela levantou a bandeira e a gente estava imaginando impedimento. Sim, mas ela marcou a falta, né? Pois é, aí vem aquela, o VAR vai averiguar. Vai averiguar. Aí nem precisou, porque o jogador tinha condição. Então, o que ela marcou, nós não sabemos se ela marcou impedimento ou a falta, né? O toque de mão. Ou o toque. Mas no fim acabou prevalecendo, nítido, né? Muito assintoso o toque do jogador do Mirassol. Foi bem, os dois bandeiras foram muito bem. Muito bem. E o jogo? Que nota valeu o jogo? Olha, pra falar a verdade pra você, não teve muita emoção não, né? Foi mais um volume ali do Mirassol, mas nada também muito... Muita troca de passe do E só. Mirassol, nada efetivo, o Guarani na dele ali, sem forçar muito ou sem ter condições para isso. Olha, não gostei do jogo não, vai ficar com uma nota, 6 com muito boa vontade. 6 a nota do jogo, muito bem. Com a nota do jogo, encerramos as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Felipe Marques, tem mais um break? Então, rapidinho, mais um break. Na volta, a ficha técnica e o encerramento aqui da nossa jornada Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. A Patriane está lançando o prédio mais tecnológico do Parque Prado, um bairro muito desejado de Campinas. Os apartamentos têm 3 suítes, varanda com churrasqueira a carvão e gerador que atende até o Wi-Fi. Cada apartamento tem uma vaga para SUV grande e outra para carro elétrico. O prédio tem até fazenda de energia solar que reduz a conta do condomínio. Tem beach arena para jogar beach tênis, vôlei e futevôlei na areia. Outro diferencial é a casa de campo no condomínio, que tem entrada independente.
Tem piscina exclusiva e área gourmet com churrasqueira e chopeira. Até a piscina é diferenciada. Pega sol o dia todo e fica acima do nível da rua, garantindo sua privacidade. A academia é totalmente equipada, com espaços para spinning, funcional e pilates. E tem uma bela vista para a reserva natural. A família toda se diverte, inclusive os pets, que podem brincar à vontade no Pet Place e se higienizar no Dog Wash. Conheça o Reserva Prado Patriani, será de longe o prédio mais tecnológico do Parque Prado. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo. Lucas de Souza. É isso, família. Final de jogo no Maranhão. 0 para o Mirassol, 0 para a equipe do Guarani. Encerrando os trabalhos técnicos aqui da nossa transmissão. Mas antes, o destaque final do nosso repórter Albert Cavalcante. O Guarani que se prepara agora para o próximo confronto diante do Botafogo na próxima sexta-feira, né, Albert? Ah, que droga, não ganhamos hoje. Que coisa. 1-0 ali, ó, meio a 0 seria fundamental. Nossa, fundamental, né, Albert? 6-0, aquela bola, aquele míssil do Regis, cara. Um pouquinho, nossa, se entra. Ia muralha, muro, rede, trave, ia tudo pra dentro ali, ia cair fora do estádio, ia cair lá no colo da torcida do Guarani. Porém, entretanto, os deuses da bola estão preparando coisas melhores, ou mais, né, vamos dizer assim, mais emocionantes. Então vamos lá, né? O Guarani que na próxima partida joga na sexta-feira, né? Na próxima sexta-feira, daqui uma semana. Coruja, né? Nesse mesmo horário. Neste mesmo canal. Exatamente. Ou seja, Lucas de Souza, você terá que fazer aquela famosa viagem novamente para nós virmos juntos e... Com alegria. E pra gente trocar aquela resenha, né? Combinaram com qual irá ser a nova tática de Humberto Louser. Porque dentro do seu bate-móvel nós descobrimos aí a escalação mandrake do Humberto Louser. Humberto Louser que não surpreendeu alguém... Pode ter surpreendido, mas a gente não. Mais uma vez agradecer a grande audiência, né? Sensacional. Nossa, foi sensacional. Gente, ó, de coração, batemos o nosso recorde esse ano. Desde o nosso pré-jogo, com mais de 150 simultâneos, de verdade, nós agradecemos demais. Isso é sinal que o que nós fazemos desse lado aqui está agradando ou não. você. Ou né? não. Que está... não. Ou não, né? Você pode estar acompanhando para ver, nossa, o que não fazer. Também pode ser também. É que o Lucas, Pode ele ser quer, também. né? Mas pode ser, ou não também, né? Como não fazer numa jornada esportiva. Aí aparece a gente lá. Tirando o presida, né? Que o presida o presidente é aula, né? Alguém que tem que manter o equilíbrio aqui. Né? Exatamente, ó. E vocês manter que a balança no mesmo prumo, né? E vocês que não conhecem a história, faz o seguinte, depois que acabar aqui, digitem aí no Google Wagner Ferreira Campinas, Meu em Deus Campinas, do céu. aí vocês vão saber quem é esse fera que está aqui no Esse nosso ícone esse da ícone. comunicação. Pra quem não conhece, tá? Wagner Ferreira, com W, né, Wagner? Ou é com V? W. Com W. Original. Né? Original, não é Vanderlei Luxemburgo que depois muda, né? Depois que. É o seguinte, eu vou mudar porque tá dando errado, eu não tô ganhando nada. Mas o Wagner Ferreira é um ícone de Campinas. Então vai lá, dá uma buscada, dá um Google lá pra saber quem que é o Wagner Ferreira. Nós estamos aqui O mais teimoso ainda na crônica esportiva de Campinas. Você é o mais teimoso? Eu acho que sim. É verdade, né? O Ney tá chegando. Tem o Zé Arnaldo, né? Que é o escorpião rei. Sim. Escorpião rei. Quem mais? Não tem... Alberto César, João Carlos de Freitas. Não, mas todos contemporâneos. Depois de você, né, Wagner? O Wagner tá aqui, depois de você. né? Wagner Não, escalão, depois né? apareceu o Alberto César, essa turma. Não, aí depois vem Zé Arnaldo, Alberto César. Então tá bom. Mas Wagner Ferreira, não esqueçam, tá? Wagner Ferreira. Mas voltando agora para o que interessa, o Guarani que volta na próxima rodada, na 34ª rodada. Precisando mais uma vez pela vitória, que toda vez, né? Meu boletim no meio-campo FM vai ser: precisamos da vitória, mais são 5 uma final. jogos, né? 5 Exatamente, jogos, agora não pode. Arrancada final. Agora tem que dar o famoso sprint, né? Então o Guarani recebe o Botafogo em casa. O Guarani, os 3 pontos agora mais do que nunca é fundamental, mas lembrando que o Guarani tem que usar isso aqui, ó. Isso aqui. Cadê o secador? Cadê o secador ligado?
Os secadores Cadê? ligados, hein? Cadê? Contra os Se o Albert adversários. não liga, o Felipe liga. É porque o meu secador aqui emperrou o botão por causa porque o Mirassol emperrou aqui. Mas o Guarani precisa agora torcer tanto para a Juventude, né? Sport, essa turma que estão aí, principalmente que estão atrás, né? Sair fora, né? Não somar pontos. Então, o Guarani, não fizemos a nossa parte, agora vamos entre nós aqui, quantos pontos o Guarani tem que somar? Ou quem vai ficar com a quarta vaga? Com 65, 66? Agora são 15 pontos daqui pra frente. O Guarani tem 54, vai a 69. Ele tem 55, né? Tem 55, isso, perdão. Mas vai a 9, 70. se fizer 9, se fizer 9, vai a 64. Você tá falando, então você tá querendo dizer assim que 3 vitórias o Guarani tá dentro. Mas só que você... O problema em relação à conta faz muito sentido. O problema... O que me pega é o Juventude. O Juventude não tá perdendo. Né? O Juventude não perde. Ele tem somado ponto atrás de ponto em outro. Ele tem uma vitória a mais que o Guarani. Aquela vitória. Esse é o problema. Delivery. Esse é o problema. Então, né? mas aí que tá. E de novo Juventude, hein? Pedra no sapato do Guarani. Não, mas fica tranquilo porque eu tenho um antídoto. O antídoto. secador biônico. Amanhã vocês estejam ligadinhos aí, ó, nas plataformas dos canais de Futebol Interior, também no nosso, tem aquele aplicativo, né? Sim. Que avisa, né, quando sai gol, que eu vou secar no modo eu vou trocar aqui a resistência. Eu vou trocar a resistência, porque aqui queimou. Porque eu vou falar pra você, viu? Cada ameaça do Mirassol, meu Deus do céu, deixa a gente louco, né? Eu acho que o Guarani faz 67 pontos. Que daria quantos? Porque com esses 55, com as 3 vitórias em casa, ele vai a 64. Aí mais vai enfrentar o Londrina, praticamente rebaixado. São 67. Aí ele tem o quê? O Atlético Goianiense. Fora que é um confronto complicado. Já pensou ganhar tudo? A porca vai torcer o rabo. Não, já pensou ganhar tudo? Mas o pior é que o Guarani teve a famosa semana cheia, né, presida? E tremeu, hein? Na realidade, o que eu senti do Guarani foi um certo desgaste, né? O próprio Bruno José, uma peça importante, já entrou desgastado, mas as peças que entraram deram um gás novo, né? O Guarani estava mais inteiro que o Mirassol no final da partida. Agora é trabalhar, essa semana vai ter uma semana cheia, mas porém um pouco mais curta em relação ao que foi. Né? Essa de preparação diante do Mirassol para poder fazer um bom jogo diante do Botafogo e tem que vencer em casa. Exatamente, né? E o Guarani que está agora, né? Não fechou a 33ª rodada, que pena, né? O Guarani está na 5ª colocação com 55 pontos, daí tem o Juventude na bota, o Novo Horizontino também na bota, todo mundo na bota. E o Guarani volta à próxima partida, dia 27 de outubro, na próxima sexta-feira, pela 34ª rodada, às 21h30, contra o Botafogo no Brinco de Ouro da Princesa, Claudinei Costa. Um abraço pro Claudinei Costa. E não perdeu ninguém, né, Albert? Graças a Deus, não. Quem tomou o cartão foi o Alan Santos e o Pegorari, levaram o cartão, mas não estavam pendurados. O pendurados do Guarani é o Mike, o Bruninho, o João Vitor, o Bruno Mendes, o Derek e o Bruno José. Desses não tomaram o 3º cartão amarelo, então está tranquilo e favorável. Então, até a próxima. Muito obrigado mais uma vez à audiência. Agora estamos entrando no sábado, né? Meia-noite. Meia-noite em ponto. E muito obrigado, presida. Um beijo no seu coração. Felipe Marques, Lucas de Souza. Fui. Wagner Ferreira, seu destaque final nesta jornada esportiva para Mirassol 0, Guarani também 0. É uma polêmica em torno do resultado, né? Estava olhando as redes sociais aqui, dizendo Guarani, cavalo paraguaio. Nada disso, não está fora do páreo ainda não. O empate não foi de tudo, né? Não é para jogar fora esse ponto conquistado. Não mesmo. É evidente que a vitória é o melhor dos mundos, mas olha, não perdeu, jogando na casa do adversário, ele faz um ponto, evita que o Mirassol some 2, então eu acho que foi um resultado até certo ponto interessante. Agora, projeção para o próximo jogo, em casa, contra o Botafogo. O Botafogo está naquela fase intermediária, acho que não cai, não sobe. Então. Tá igual o Ceará, né? O Ceará também. Não deve oferecer muito perigo. E a projeção que eu faço é a manutenção quase que do mesmo time, a volta do Bueno, formando a dupla com o Barbosa de novo no meio-campo, e o Regis no lugar do Bruninho. E o Bruninho no lugar do João Paulo, do João Vitor. E na ponta direita, o Bruno José. Pronto, tá aí o time. Esse é o meu time para jogar contra o Botafogo. É isso. Muito bem, falou Wagner Ferreira, o seu destaque final. E agora em 30 segundos para a Prone Alimentos, a ficha técnica completa de Mirassol 0, Guarani também 0. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo.
Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. O terceiro jogo sem vitória do Guarani, mas ainda a gente se manteve na parte de cima da tabela. A esperança, família, ó, esse verde aqui, que foi o mesmo que nos salvou do ano passado do rebaixamento, vai ser a mesma esperança que vai nos botar na Série A em 2024, eu tenho certeza. Humberto Lousa mandou a campo Pegorari, Diogo Matheus, Alan Santos, Lucão e Mike, Matheus Barbosa, Lucas Araújo, Bruninho, Pablo Tomás, João Vitor e Bruno Mendes. Entraram no Guarani. Regis no lugar do Bruninho, Bruno José no lugar do Pablo Tomás, Bernardo no lugar do Lucas Araújo, Iago Teles no lugar do João Vitor e o Derek no lugar do Bruno Mendes. E ainda no banco, Douglas Borges, Alvarinho, Valber, Kaique, Gustavo França e Isaac, o Mandrake. O Mirassol de Alex Muralha, Lucas Ramon, Rodrigo San, Luiz Otávio, Guilherme Biro, Neto Moura, Danielzinho e o Gabriel, Chico 15, Roberto e Negueba. Entraram no Mirassol o Fernandinho no lugar do Chico, o Julimar no lugar do Negueba, o Camilo no lugar do Gabriel e o Christian no lugar do Zé Roberto. Ainda no banco de reservas, o técnico Mozart Santos, que treinou o Guarani na temporada passada e no início dessa temporada tinha ainda o César, o Darley, o Renier, o Thalisson Kelvin, Manuel Neto, o Heitor, o Yuri e também o Leandro Vilela, hein, que já vestiu as cores do manto bugrino também. Não teve nenhum gol nem pra lá nem pra cá, porém, entretanto, cartões amarelos, 2 para o Guarani, um para o Pegorari e outro para o Alan Santos. E pelo lado do Mirassol, Rodrigo San e também o Guilherme Biro foram amarelados. A arbitragem do senhor João Vitor Gobi de São Paulo, auxiliado pelo Gustavo Rodrigues de Oliveira e pela Leandra Aires Cossete. Quarto árbitro, Adele Mara Monteiro e o Thiago Duarte Peixoto no banco, lá na salinha da TI, lá no VAR. Neste dia 20 de outubro de 2023, já estamos no dia 21, a bola rolou a partir das 21h30 no gramado do estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. E essa ficha técnica completa de 0 Mirassol, 0 também Guarani, 33ª rodada, Campeonato Brasileiro da Série B. Ficha técnica do jogo. E com a ficha técnica damos por encerrada mais um show de transmissão, mais uma jornada esportiva campeã aqui nos canais Futebol Interior. Sempre num patrocínio de Construtora Patriani. Quem compara, compra um Patriani. Acesse construtorapatriani.com.br. Atacado, maior variedade e os melhores preços de Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Shimozono, Mega Sorte, Loterias Mega Sorte pra você. ST Soldas e Abrasivos. Alô, Marcelino, tamo junto. Materiais de solda, abrasivos e materiais de segurança. Peça lá no Zap 98250-0410. Repetindo, 98250-0410. Pizzeria Papagaios, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Café Canecão, café no seu melhor momento. Bebidas Potil, puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Restaurante do Dadá, Avenida Padre Manuel Bernardes, 1085, pertinho da Lagoa do Taquaral, aqui em Campinas. Ou peça pelo delivery 3744-2121. Coordenação de esportes é dele, Carlos Corsato. Coordenação comercial dele, Claudinei Corsi, lá no jantar da 31ª Olimpesec. Direção executiva dele, o pequeno grande homem Elcio Paiola, que também está na festa de encerramento da Olimpesec. E direção geral do doutor Arthur Eugênio Matias. Eu sou Lucas de Souza, estive ao lado de Albert Cavalcante nas reportagens, nos comentários de Wagner Ferreira e nos trabalhos técnicos da equipe mais técnica do Brasil dele, Felipe Samurai Marques, modulando os médios graves agudos da nossa transmissão. Desde já agradecendo muito pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Fique com Deus, até a próxima. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.